O livro de ouro de Saint-Germain, grande fraternidade branca. Este é o sagrado ensinamento que o mestre Saint-Germain dispôs para a sua era de ouro e que forma parte do terceiro ciclo de ensinamentos da Irmandade de Saint-Germain, depois do qual o discípulo se encontra com pleno conhecimento da sua presença Eu Sou. Quanto mais for estudado e meditado o conteúdo destas palavras, mais protegido e elevado se tornará o discípulo. Sabemos que o amado Mestre não usa nenhuma dissimulação ao mostrar-nos os perigos e consequências ocasionadas àqueles que focarem sua atenção em leis, pessoas e vibrações inferiores, utilizando-se de seus ensinamentos. Aqui estão, portanto, os regulamentos divinos. O cumprimento destes ensinamentos depende exclusivamente do discípulo. Primeiro capítulo, Eu Sou. A vida, em todas as suas atividades, onde quer que se manifeste, representa Deus em ação. Devido ao desconhecimento de como aplicar o pensamento-sentimento, os humanos interrompem a passagem da essência de vida. Se assim não fosse, a vida expressaria sua perfeição com toda naturalidade em todos os seus momentos. A tendência natural da vida é o convívio com o amor, a paz, a beleza, a harmonia e a opulência. É indiferente para a própria vida se vós utilizais ou não destes benefícios, mas eles continuam surgindo mais e mais para manifestar sua perfeição, sempre com o impulso vivificador que lhes é inerente. Eu sou. Eu sou é a atividade da vida. É inacreditável como os estudantes mais sinceros nem sempre chegam a captar o verdadeiro significado destas duas palavras. Quando dizeis eu sou, sentindo profundamente, contatais a fonte da vida eterna para que ela transcorra sem obstáculos ao longo do seu curso. Assim, abris amplamente a porta para seu fluxo natural. Quando dizeis eu não sou, fechais a comporta que gera o fluxo desta magna energia. Eu sou é a plena atividade de Deus. Coloquei em vossa frente, infinitas vezes, a verdade de Deus em ação. Quero que compreendais que a primeira expressão de todo ser individualizado em qualquer lugar do universo, seja em pensamento, sentimento ou palavra, é Eu Sou, reconhecendo assim sua própria vitoriosa divindade. O estudante que busca ao tentar compreender e aplicar estas poderosas leis tem que manter estrita vigilância sobre seus pensamentos e atitudes, porque quando se pensa ou diz não sou, não posso ou não tenho, está sufocando a magna presença interna, mesmo que inconscientemente, de forma tangível, como se colocasse as mãos ao redor do pescoço de alguém, impedindo sua respiração. A diferença desse gesto na forma externa é que podeis, com o pensamento, governar vossas mãos e afrouxá-las a qualquer momento. Quando alguém faz uma declaração de não ser, não ter ou não poder, coloca em movimento a energia ilimitada que continua atuando até que seja anulada e transmutada sua ação. Isso mostra o enorme poder que tendes para qualificar, ordenar e determinar a forma em que desejais que atue a grande energia de Deus. Digo-vos, amado estudante, que dinamite é menos perigosa. Uma carga de dinamite desintegraria vosso corpo, enquanto que pensamentos ignorantes, lançados sem controle, travam a roda de reencarnação indefinidamente. Enquanto dure um decreto sem ser detido, transmutado e dissolvido, o mesmo continuará imperando per secula seculorum.
por disposição do próprio indivíduo. Vede, então, quão importante é que saibais o que estáis fazendo ao usar atitudes incorretas, mesmo que impensadamente. Estareis empregando o mais potente e divino princípio da atividade no universo, o Eu Sou. Compreendei, não se trata de apenas uma atividade, ideia oriental, estrangeira, vã ou leviana, nem de eventual exagero. Trata-se do mais alto princípio da vida, usado e expressado através de todas as civilizações que tenham existido. Lembrai-vos primeiro que toda forma de vida, consciente de si mesma, expressa o Eu Sou, que é muito mais do que o simples Eu Existo. Em seu contato com o exterior, com a atividade incorretamente qualificada, o estudante pode aceitar coisas inferiores ao Eu Sou. Amado discípulo, quando dizeis, eu estou enfermo, deliberadamente invertis a perfeição que contém o processo vital. Estás batizando com algo alheio o que o Eu Sou não possuiu. Através de muitos séculos de ignorância e incompreensão, a humanidade carregou falsos conceitos que deterioram até a atmosfera que a rodeia. Devo então repetir que quando anunciais estou enfermo, enunciais uma flagrante mentira com relação à divindade. Ela, o Eu Sou, jamais conhecerá a doença, é sempre plena de saúde e vida. Peço-vos, amado estudante, em nome de Deus, que cesseis de empregar falsos termos em relação à divindade, pois é impossível que tenhais liberdade enquanto os continueis usando. Sempre insistirei para que verdadeiramente reconheçais e aceiteis a magna presença de Deus, Eu Sou, pois assim não tereis mais condições adversas. Suplico, em nome de Deus, que cada vez em que vós encontreis dizendo que estáis doente, pobre ou em situações adversas, instantaneamente invertais esta condição fatal, declarando mentalmente com toda a intensidade de vosso Eu Sou, que tem saúde, opulência, felicidade, paz e perfeição. Cessai de dar poderes a condições externas, pessoas, lugares e coisas, pois o Eu Sou é o poder de reconhecer a perfeição em cada um e em todas as partes. Quando pensais na expressão Eu Sou, significa que já sabeis que tendes Deus em ação, atuando em tua vida. Não permitais que falsas avaliações, conclusões e palavras continuem governando e limitando-vos. Lembrai constantemente, eu sou vida, opulência e verdade, já manifestadas em mim. Assim, lembrai-vos desta presença invencível, mantendo a porta aberta para que ela, a presença eu sou, mostre em vossa manifestação externa toda a sua perfeição. Excluí de vossos pensamentos a crença de que, se continuais a usar decretos errados, de alguma maneira a vossa vida melhorará ou manifestará coisas boas. É impossível que isto aconteça. Nos pastos, usam-se ferros para marcar as reses. Eu gostaria de poder marcar-vos com um outro ferro, o ferro incandescente do amor que fixasse em vossa consciência o Eu Sou e que não pudesseis fugir do uso constante desta grande e gloriosa presença que sois. Quando qualquer condição imperfeita aparecer em vossa experiência, declarai veementemente que não é verdade, que aceitais somente a Deus e a perfeição em tua vida. Cada vez que aceitais as falsas aparências, fazeis com que elas se expressem e se manifestem em tua vida. Isto é uma lei comprovada plenamente. Hoje a ti concedo para libertar-te. Entre vós há a crença de que é suficiente apenas não acreditar na antiga ideia de bruxaria para estar livre dela.
A bruxaria não é senão o incorreto uso dos poderes espirituais. Ela é constituída pela inversão dos poderes usados para o bem. Hoje em dia, bruxarias são empregadas por inúmeros políticos usando o poder mental qualificado. Se essa força usada em sentido inverso por aqueles que ocupam cargos públicos fosse empregada desta forma positiva, não somente os libertaria, como também preencheria o mundo político de liberdade e justiça. Viveriam os humanos em um mundo natural, onde a ação de Deus predominaria em todos os momentos. Como foi no Egito Antigo, assim é hoje. Aqueles que usam mal o poder da mente ausentam a harmonia, encarnação após encarnação. Exorto a que estabeleçais o seguinte propósito: eu não aceito nem adoto condições de ambiente alheio, nem de coisa que me rodeia, não proveniente de Deus, do bem e do meu eu sou. Precisais adquirir o hábito de governar vossa energia. Sentai várias vezes ao dia e aquietai-vos. Acalmai vosso ser externo. Isso permitirá que vós soprais com a devida energia. Aprendereis a ordená-la e a controlá-la, para que ela, vossa energia, esteja calma. Aquietai-vos, enfrentando os pensamentos que surgirem em tua mente, elevando-os à altura do teu eu sou. O estudante que busca deve estar alerta para reconhecer seus próprios erros. Não deve esperar que alguém aponte seus defeitos, mas, se assim acontece, deverá aceitá-lo com humildade. Deve examinar-se e eliminar tudo aquilo que não seja perfeito. A forma de conseguir esse objetivo é declarando que não se tem hábitos que não estejam em total harmonia com Deus. Logo, sendo eu criação de Deus, sou seu filho perfeito. Isso traz uma libertação impossível de conseguir de qualquer outra forma. Lembrai-vos, ninguém pode fazer nada por vós, deveis fazê-lo por vós mesmos. Neste trabalho, neste ensinamento e nesta radiação, todas as coisas velhas do indivíduo saem para serem consumidas. Antes de queixar-vos das coisas que experimentais, em vós e em vosso mundo, lembrai-vos que elas podem ser transmutadas. Tende cuidado em não fixar a atenção naquelas coisas das quais querei livrar-vos. Não deveis lembrar daquilo que não deu certo. Não é maravilhoso que depois dos séculos em que estivestes construindo limitações, possais em pouco tempo extirpá-las, conquistando a liberdade através de seu próprio esforço? A forma mais rápida de conseguir esta conquista é empregando o humor. A sensação leve que dá a alegria permite maravilhosas manifestações. Se vos empenhais em invocar a lei do perdão, podeis consumir todas as más criações do passado com a chama violeta transmutadora e sereis livres. Deveis ter consciência de que a chama violeta é a ativa presença de Deus agindo. Quando sintais desejo de fazer algo construtivo, esforçai-vos com toda a força interior para consegui-lo. Mesmo que não presencieis a manifestação imediata, não vos preocupeis, pois os frutos virão inevitavelmente. O trabalho de um mestre é que o discípulo compreenda o que significa aceitar. Aquilo que o indivíduo aceita estipula as mudanças que ele fará em sua vida. Se ele prende sua atenção em uma coisa, está fazendo ou unificando-se com ela, identificando os erros e substituindo-os pelos elevados conceitos mostrados na senda da verdade. Quando a mente aceita alguma coisa ou condição, está decretando mudanças em seu mundo interior. Por acaso acreditais que um homem que vê uma perigosa serpente caminha deliberadamente para ela, permitindo o bote? É claro que não.
pois é isto que fazem os discípulos quando permitem que sua atenção retorne aos antigos problemas. A atividade interior governa de acordo com o plano da perfeição. A atividade exterior, quando a deixamos agir desgovernada, sempre nos conduz ao erro. Quando um quadro construtivo se ilumina em vossa mente, torna-se realidade. E essa realidade surge sempre que mantiverdes esse quadro em vossa lembrança. Sabei que é possível fazer tão consciente a presença de Deus que, a qualquer momento, podereis ver e sentir sua radiação derramando-se plenamente em vós. Para tudo que não quer, o estudante demonstra confiança no mundo exterior. Por isso, para que se concretize o que ele deseja, deve confiar na materialização do que já foi elaborado no plano espiritual. Deve sempre acreditar em si mesmo, colocando em prática estes ensinamentos, intensificando esta atividade. Segundo capítulo, Deus ativo. Quando Jesus disse, "Eu sou a ressurreição e a vida", emitiu uma das maiores expressões que se pode fazer. Quando ele disse, "Eu sou", não se referiu à expressão exterior, mas à magna presença de Deus interior, porque disse repetidamente, "Eu de meu próprio ser não posso fazer nada, é o Pai Nosso, o Eu Sou, que faz as obras." Também disse Jesus, "Eu sou o caminho, a verdade e a vida", reconhecendo assim o único poder, Deus em ação dentro dele. Também disse, "Eu sou a luz que ilumina cada homem que vem ao mundo", anunciando em cada sentença a importância vital com as palavras "Eu sou". Uma das formas mais poderosas de liberar o poder de Deus, amor, sabedoria, verdade, é colocá-lo em ação na experiência exterior. É colocar essa declaração "Eu sou" em tudo e em qualquer coisa que se deseje. Agora vamos nos referir à frase mais poderosa de todas, talvez uma das maiores que tenha sido lançada à experiência exterior por meio da palavra. Eu sou a porta aberta que nenhum homem pode fechar. Vede quão importante é isto? Quando chegardes a compreender estas afirmações magnas, vos darei conta, então, da grandeza de seu alcance. Quando reconhecerdes e aceitardes plenamente o Eu Sou, como magna presença de Deus em vós, em ação, tereis dado um dos maiores passos para a vossa libertação. Prestai bem atenção na afirmação "Eu sou a porta aberta que nenhum homem pode fechar". Se puderdes realizá-la, tereis a chave que vos permitirá atravessar o véu da carne, e levando convosco toda a consciência imperfeita que tenhais acumulado, podereis transmutar e elevá-la a essa perfeição na qual entrastes. Nunca será demais ponderar a importância de meditar no Eu Sou o maior tempo possível, como sendo a grande presença de Deus em vós, em vosso lar, em vosso mundo e em vossos assuntos. Cada respiração é Deus em ação em vós. O poder de expressar vosso pensamento, vosso sentimento, é Deus ativo em vós. Como tendes livre arbítrio, é assunto vosso qualificar a energia que projetareis em pensamento e sentimento, determinando como quereis que atuem em vós. Ninguém pode perguntar, como é que faço para qualificar esta energia? Todo mundo conhece o destrutivo e o construtivo no pensamento, sentimento em ação. O estudante, ao receber esta instrução, deve constantemente analisar o motivo que o impele a detectar se há algum sentimento de orgulho intelectual, de arrogância ou de teimosia na mente e corpo exterior.
Se houver algum desejo de discutir ou provar que a instrução está errada, em lugar de receber a bênção e a verdade, o indivíduo fecha inconscientemente a porta e naquele momento anulou sua habilidade em receber o bem oferecido. Também quero lembrar aos discípulos que, não obstante as opiniões pessoais a respeito do que deve ser a verdade, eu comprovei, através de muitos séculos, estas instruções que agora estou dando. Se quiserdes receber o maior benefício possível e obter a compreensão que dá a absoluta liberação, tereis que ouvir com uma mente inteiramente aberta, com a consciência de que eu sou é a ativa presença de Deus em vós. É vossa a escolha de receber, aceitar e aplicar sem limitações a instrução que está sendo dada, acompanhada pela radiação. Isto permitirá a todo o estudante compreenderem estas simples, ainda que magnas, asseverações da verdade que abençoarão e libertarão grandemente. Há muitos séculos que se repetem para a humanidade. Não se pode servir a dois senhores, porque não existe senão uma inteligência, uma presença, um poder que pode atuar, e essa presença é Deus em vós. Quando vós voltais para a manifestação exterior e acreditais no poder das aparências, estáis servindo a um falso senhor e usurpador. Essa manifestação só encontra uma aparência porque contém a energia de Deus, a qual está sendo usada. A vossa habilidade para levantardes a mão, a vida que flui através do sistema nervoso do vosso corpo é Deus em ação. Amados estudantes, tratai de utilizar esta forma simples de recordar Deus em ação dentro de vós. Quando caminhardes pela rua, pensai por um momento, esta é a inteligência divina, o poder que me faz caminhar e que me diz para onde vou. Vereis que já não é possível continuar sem compreender que cada movimento que façais é Deus em ação. Cada pensamento em vossa mente é energia divina que vos permite pensar. Já que sabeis que este é um fato indiscutível, pois não há discussão possível, por que não adorar e dar plena confiança, fé e aceitação a esta magna presença de Deus em cada um, em lugar de olhar a expressão externa que está qualificada e colorida pelo conceito humano das coisas? Cada forma exterior não é nada mais que uma parte da vida por meio da qual cada indivíduo pode alcançar, saber a origem de seu ser. Isto vós aprendeis através de vossa própria experiência. Portanto, voltai à plenitude de perfeição de origem, apoiados na autoconsciência que tenhais adquirido. A expressão de vida não é senão um constante e variável quadro que a mente exterior criou, presumindo ser ela o verdadeiro ator. De tal maneira, está a atenção constantemente presa à aparência externa, que só contém imperfeições, que faz essa fixação com que os filhos de Deus esqueçam sua própria divindade, tendo novamente, porém, de regressar a ela. Deus é o doador, o recebedor e o dom. É o único dono de toda a inteligência, substância, energia e opulência que existem no universo. Se os filhos de Deus aprendessem a dar unicamente pelo prazer de dar, seja amor, dinheiro, serviço ou o que quer que seja, a expressão externa não teria necessidade de nenhuma outra coisa. Seria impossível desejar algo mais. O mal da humanidade, o que tem causado tanto egoísmo e condenação sem precedentes entre uma pessoa e outra, é a insistência na posse pessoal das maravilhosas bênçãos de Deus. Não há nada mais que um amor atuando, uma inteligência, poder e substância em cada indivíduo, e isso é Deus. O alerta que pode ser dado a cada estudante é:
eliminar o desejo de reclamar e apropriar-se do poder para si. Se, em cada ato da personalidade, se desse pleno crédito e poder a Deus unicamente, ocorreriam transformações incríveis naquele que assim entregasse todo o crédito à sua divina presença. Raramente se tem conseguido compreender o suprimento e a busca deste suprimento, a oferta e a procura. Positivamente, há abundante suprimento, mas a procura tem que ser estipulada antes que a lei do universo lhe permita surgir para a expressão e uso do indivíduo. O estudante, já que tem livre-arbítrio, deve fazer o pedido ou a procura consciente e com plena determinação. O elemento limitador que tantos estudantes sentem consiste no fato de que eles começam declarando a verdade quando usam, por exemplo, a afirmação acima. Porém, antes que tenham passado muitas horas, ao analisarem-se conscientemente, encontrarão em seus sentimentos traços de dúvidas ou temor. Estes dois sentimentos naturalmente neutralizam em grande parte a força construtora que realizaria o desejo ou pedido, uma vez que o estudante possa dar-se conta de que todo bom desejo é Deus em ação, compreenderá o amor sem limites, o poder e a inteligência que possui e com os quais poderá alcançar qualquer desejo e propósito. Com esta simples compreensão, a palavra fracasso seria completamente apagada de seu mundo e em pouco tempo sua consciência veria que está manejando uma inteligência e um poder que não podem fracassar. Assim, estudantes e indivíduos entrariam em seu pleno domínio de acordo com a intenção de Deus. É propósito de nosso grande Pai, que é todo amor e sabedoria, que nada falte a nenhum de seus filhos, mas eles permitem que sua atenção se fixe na aparência externa, a qual é como a instável areia do deserto. Desta maneira, eles, consciente ou inconscientemente, se separam da grande inteligência e opulência. Através de todas as idades existiram certas normas de conduta necessárias para todo estudante que deseja alcançar certos objetivos. Trata-se da conservação e governo da força vital através do sexo. Para o indivíduo que esteve usando esta energia sem pensar em governá-la, o fato de dizer "eu vou deixar disto", sem compreensão da correta atitude de consciência, não seria nada mais do que simplesmente suprimir o fluxo de energia que ele provocou para que flua em outra direção. Ao estudante que deseja dominar-se, esta afirmação, que é a mais eficaz de tudo que se poderia dar, quando usada com compreensão, é a magna afirmação de Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Esta afirmação não somente purifica o pensamento, como também é a força elevadora e ajustadora mais poderosa que se pode usar para a correção daquilo que é a maior das barreiras para a elevação espiritual. Todo aquele que começa a sentir o impulso interior de corrigir esta condição e que use esta afirmação continuamente e com firmeza, elevará esta maravilhosa corrente de energia até o ponto mais alto do cérebro, como foi originalmente planejado. O indivíduo sentirá sua mente sustentadora e a habilidade que se expressará para abençoar a toda a humanidade. Eu peço a qualquer estudante que observe e examine os resultados em sua mente e corpo. Sintam profundamente as palavras de Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida, repetindo 3 vezes em silêncio ou audivelmente, e observem a ascensão da consciência que vão experimentar. Alguns necessitarão de várias repetições para sentirem a elevação surpreendente que outros sentem na primeira vez. Isso demonstra, em uma pequena forma,
o que se pode alcançar com o uso constante dessa afirmação. Eu sou a ressurreição e a vida. Há somente uma maneira de libertar-se de algo negativo. Depois que conhecerdes o erro que tendes a superar, deveis afastar vossa atenção externa completamente do mesmo, fixando-a firmemente na afirmação acima. Qualquer condição da experiência externa que alguém deseje superar pode alcançar com o uso desta afirmação, assim como também mudar o fluxo de energia mal dirigida. Eu tive um estudante que sentiu o impulso de inverter esta grande energia e, com o uso desta única afirmação, conseguiu elevar a vibração de seu corpo. Em um ano, uma transformação maravilhosa se operou em toda a sua aparência externa. É incrível que, com todas as afirmações que nos deu Jesus, e são apenas uma parte do que ele ensinou, tão poucas pessoas recebam o tremendo impacto dessas maravilhosas palavras da sabedoria. Em toda a história do mundo nunca foram dadas tantas e tão grandes afirmações como as que ele ensinou, cada uma das quais, sendo usada conscientemente, contém a radiação específica que ele alcançou. Portanto, não somente vós tendes este poder do Eu Sou, como também sua assistência individual quando usais suas afirmações. Sempre se deve conscientizar o verdadeiro significado destas afirmações do Mestre Jesus. Quando conseguirdes compreender o pensamento, sentimento e expressão de vosso Eu Sou, colocais em ação o poder de Deus sem limite algum. Então, recebereis o que desejais para trabalhar sua ascensão. Não deve ser nenhum problema para o estudante ver e compreender que a aparência externa nada mais é que a distorcida criação do homem, o qual está acreditando que no exterior há uma fonte de poder separada, quando um momento de reflexão o fará ver que não existe senão um só amor, uma só inteligência e um só poder que pode atuar e que esse é Deus. Os defeitos humanos e as discrepâncias externas não têm nada a ver com a perfeição onipresente de Deus, já que toda imperfeição é somente criação do conceito exterior humano. Se o homem se voltasse para seu eu superior, sabendo que ele é toda a perfeição e que a aparência externa não passa de criação humana, pelo mau uso de seu poder divino, meditando sinceramente e aceitando a perfeição de Deus, veria logo que em sua vida e experiências se manifestaria esta mesma perfeição. Não há outra forma possível de trazer esta perfeição à vossa mente, corpo e experiência a não ser por meio da aceitação da grande presença de Deus em vós. Este reconhecimento fará com que o poder externo projete a perfeição de Deus em vossa experiência visível. Dizei aos estudantes que eu estou ensinando, como mensageiro da luz, afirmações da verdade que produzirão resultados positivos se as usardes e as mantiverdes sem vacilardes. Os metafísicos sabem que a verdade não dá resultado porque hoje fazem as afirmações e as esquecem durante toda a semana seguinte. O desejo da luz e verdade é a presença de Deus no desejo, projetando-se para a ação. Para alcançar iluminação, usai esta frase: Eu sou a plena compreensão e iluminação daquilo que quero saber e compreender. No dia em que abrirem vossos olhos e contactardes alguns desses maravilhosos seres ascensionados, a alegria permanecerá por toda a eternidade. Se não aceitais a verdade que tendes a habilidade para alcançardes isto, jamais conseguireis. No momento em que expressais
eu sou a ressurreição e a vida. Imediatamente surge toda a energia de vosso ser até o centro de vosso cérebro, que é a fonte do ser individualizado. Eu não poderei aquilatar suficiente poder desta afirmação, pois não há limites para o que podeis fazer com ela. Foi a que usou Jesus em suas maiores provas. Deveis saber que, quando decretais algo construtivo, é Deus que estava vos impulsionando a agir. Sereis o mais néscio do mundo se perguntardes: e vós comprovardes isto em vossa própria experiência? Pois cada indivíduo tem que comprovar por si mesmo que nada significará para ele até que faça a mesma experiência. O sentimento traz consigo certa visão coexistencial. Às vezes a pessoa sente tal coisa com tanta claridade que verdadeiramente a vê através de seu interior. Na medida em que entrardes em estado de elevação, manifestareis simultaneamente o pensamento, o sentimento, a visão e a cor. O som é harmonioso e tranquilo. É por isso que a música mais melodiosa é calmante em seus efeitos, enquanto que a música ruidosa é inteiramente oposta. Terceiro capítulo: Cinturão eletrônico. Eu hoje projeto minhas palavras da radiação da grande cintura eletrônica, e desde o coração da cidade de ouro, a radiação dos raios gêmeos sobre os quais estão a palavra, a luz e o som. Sobre os principais desertos existem cidades etéricas. Acima do deserto do Arizona está a cidade etérica de João, o discípulo amado. A outra cidade sobre o deserto de Gobi, sobre o deserto do Saara, e uma no Brasil, que é a cidade etérica da América do Sul. O tempo nos alcançou rapidamente e devemos estar mais alertas a respeito dos grandes cinturões eletrônicos que rodeiam toda a criação, desde a deidade até o indivíduo. O cinturão eletrônico que rodeia a cidade de ouro é impenetrável, muito mais do que poderia ser um muro de aço de muitos pés de largura. Assim, em grau menor, o indivíduo que tem suficiente compreensão do princípio ativo de seu ser divino pode rodear-se com um círculo eletrônico ao qual ele pode qualificar da maneira que preferir. Porém, ai daquela pessoa que qualificar destrutivamente este cinturão. Se alguém tiver a temeridade de fazê-lo, verá que este cinturão de força eletrônica prenderia sua forma exterior e a consumiria. Porém, aquele que o constrói e qualifica com sabedoria, com um grande amor de Deus e poder construtivo, estaria movendo-se em um mundo intocado pela ignorância humana. Chegou o período cósmico no qual aqueles que alcançaram certo grau de compreensão devem criar, aplicar e usar este maravilhoso círculo eletrônico. Cada criação, que é a ação autoconsciente, possui esse círculo de força eletrônica com toda a naturalidade. Porém, até certo grau, sua força está descontrolada e, por conseguinte, dissipada. Ao criar conscientemente este círculo de pura força eletrônica, devem ser vedadas todas as fendas, e detendo esta força, ela será mantida em reserva para uso direto e consciente. Após alguns meses dessa atividade criadora e consciente deste anel eletrônico, deverá haver muito cuidado em dirigir esta força, que não seja de nenhuma outra forma que não a do amor divino. Nos primórdios da individualização do homem, ele estava naturalmente rodeado por esse círculo mágico, porém, na medida em que sua consciência foi descendo, formaram-se fendas na força, causando vazamento até que o círculo desapareceu.
O círculo não foi uma criação consciente do homem, era um círculo naturalmente envolvente por seu estado de pura consciência. Agora, os estudantes da luz devem empenhar-se, sem vacilar, e conscientemente criar este círculo eletrônico ao redor de si mesmos, visualizando-o perfeito e sem fendas em sua construção. Assim será possível atingir o interior da cintura eletrônica da divindade e ali receber sabedoria, amor e luz sem limites, e também aprender a aplicação de simples leis por meio das quais todo o poder criador é possível. Apesar de recomendar-se ao estudante visualizar sempre, sem jamais esquecer, o seu próprio ser superior, que é o criador da sua individualização, não alcançará nenhum resultado em seu objetivo sem que tenha recebido a assistência daqueles que estão mais adiantados. Como não há mais que um só Deus, uma só presença e sua atividade toda poderosa, veremos que aqueles que está mais adiantado expande um pouco mais do ser divino em ação. Compreenderá por que se pode sentir eu sou aqui e eu sou lá, visto que não há senão um só ser divino em todos os lugares. Quando o estudante finalmente compreender que a ascensionada hoste dos mestres não é outra coisa que sua própria consciência mais elevada, sentirá então as grandes possibilidades a seu alcance, dirigindo-se a Deus diretamente, a um dos ascensionados mestres da luz ou a seu próprio Eu Sou. Na realidade, não há diferença, porque todos são um só. Mas até que se atinja este estado de consciência, existe uma diferença, pois o estudante sente-se como separado do uno, o que é impossível ocorrer a não ser na ignorância da atividade mental externa. Quando o estudante pensa nessa atividade externa, deve a todo momento lembrar-se que é a atividade externa da inteligência única e, assim, resguardar-se contra a divisão em sua própria consciência do grande e único poder divino em seu interior. Devo lembrar-vos novamente que este grande poder ilimitado de Deus não pode introduzir-se em vosso uso externo, a não ser em virtude de vosso próprio convite. Não há mais do que uma só espécie de convite que possa fazer ele fluir. É o vosso profundo sentimento de amor e devoção. Quando alguém formou o círculo eletrônico ao redor de si mesmo, não há nenhum outro poder que possa penetrar exceto o amor divino. Só a vossa consciência de amor divino penetra no radiante e resplandecente círculo da Deidade, e através deste amor a Deidade retorna e envia sua grande energia, a qual volta por intermédio de mensageiros tão transcendentais que ultrapassam o atual conceito do discípulo, pois não é possível transmitir em palavras a majestade do amor, sabedoria e poder destes grandes seres. Permiti recordar-vos que o estudante, entrando no silêncio, será elevado para a radiante transcendência desta esfera interna. Por intermédio de sua visão e experiência, conseguirá compreender o que estou dizendo. A alma que possui suficiente força para vestir-se com sua armadura de amor divino e avançar, não encontrará obstrução alguma, pois não há nada entre sua presente consciência e essa esfera de grande transcendência interna que obstrua a aproximação do amor divino. Quando tiverdes olhado e tocado o centro deste círculo interno, compreendereis quão perfeita é a presente expressão do amor divino. Uma vez que alguém tome consciência dessas grandes esferas, poderá alcançar e penetrar sem temor
cada vez qual profundamente no interior deste grande eixo inteligente do qual procederam toda a criação e todos os mundos. Há entre os homens almas fortes e valentes que compreenderão isto e que poderão usá-lo como uma grande bênção para si próprios e os demais. Há também outros que compreenderão que a presença que pulsa em cada coração é Deus, que a essência que surge para vitalizar a forma externa é Deus em ação, que a atividade que faz circular o sangue por todo o corpo é Deus. Então, amados estudantes, prestai atenção ao seguinte: não vedes que o grande erro é afundar-se na ignorância do ser externo e sentir dor, doenças ou perturbações, tudo criado pelo desconhecimento e atividade desse ser externo, quando alguns momentos de meditação fariam entender que não pode haver senão uma presença, uma inteligência, um poder que é Deus atuando na mente e no corpo? Agora vedes quão simples, ainda que poderosa, é esta consciência dentro do homem que pode liberar o pleno reconhecimento da grande e pura atividade de Deus para mente e corpo. Isto permitirá que a maravilhosa e transcendente essência preencha cada célula até derramar-se. Parece-me que vós não podeis ficar sem captar a simplicidade de vosso próprio ser interno atuando em vós mesmos. Voltai-vos constantemente para ele, amai-o, ordenai-lhe que surja em cada célula de vosso corpo. Quando vosso desejo se projeta revestido da presença de Deus, não pode falhar. Tendes que concretizar aquilo que necessitais ou desejais, já que o desejo nada mais é do que uma atividade menor que um decreto, e o decreto é o reconhecimento de desejo cumprido. Eu vos afirmo que não deveis jamais ter nenhum temor com respeito ao uso deste grande poder. Deveis saber, sem que vos seja necessário dizer, que ao usardes construtivamente, vos trará tais bênçãos que não podereis viver sem louvardes graças. Este poder está esperando vossa direção consciente. O uso incontrolado do pensamento e sentimento trouxe toda classe de dúvida. São poucos os que acreditam nisso e continuam criando caos em seus mundos com seus pensamentos e desejos desordenados, quando poderiam, tão facilmente como respirar, voltar a usar seu pensamento construtivo motivado com amor e construir um paraíso perfeito no período de 2 anos. Até a ciência comprovou que a forma exterior e o corpo interior se renovam em poucos meses através da aplicação das verdadeiras leis do ser. Assim sendo, é fácil conseguir a perfeição do corpo externo inteiro e que cada órgão recupere sua atividade normal e perfeita em pouco tempo. Com a aplicação das leis do ser, seria impossível que desarmonia entrasse no pensamento e no corpo do homem. Essa lei é a porta aberta de Deus diante de vós, a qual ninguém pode fechar, a não ser vós mesmos. Usai decididamente vosso domínio e poder divino e sede livres. Não podeis manter esta liberdade perfeita a não ser por meio da vivência consciente do conhecimento. Dou-vos um conselho que, compreendido por indivíduo irado e desarmônico, o tiraria dessa atividade destrutiva, mesmo que fosse por um motivo puramente egoísta. A pessoa irada, desarmônica, que envia pensamentos e palavras destrutivas para outra, recebe de volta a qualidade negativa com que carregou seus sentimentos, palavras e pensamentos. Em troca, a pessoa equilibrada, que se firma em seu poder divino, recebe a energia que lhe falta, qualificando-a com seu equilíbrio. Assim, o criador de discórdia, através de sua ira e condenação,
está destruindo a si mesmo, a seu mundo e suas atividades. Eis aqui um ponto vital que os estudantes devem compreender. Quando alguém conscientemente busca alcançar o círculo eletrônico interior de Deus, faz de sua personalidade e atividade externa um canal de incessante fluxo da pura essência que vem da divindade. Isto por si mesmo, ainda que ele se conserve completamente silencioso, é um dos maiores serviços, conhecido por poucos seres que estão conscientes do significado desse trabalho para a humanidade. Aquele que está tentando alcançar o centro do círculo interno eletrônico chega a ser um manancial contínuo, e a sua radiação é uma bênção para a raça humana. Assim, séculos após séculos, houve aqueles altruístas mensageiros de Deus, através dos quais foi derramada essa essência para a bênção dos que não compreendem a presença elevadora desta fluente energia. Quando encontramos uma ou mais pessoas que possam ser um canal para essa grande acumulada presença, essas pessoas se assemelham às gotas na fenda de uma represa. Na medida em que se mantém a consciência firme e na medida em que a largura da fenda aumenta na represa, maior volume d'água passa e no final todo obstáculo é eliminado, projetando-se inteira a força para ser utilizada. Do contrário, a água estagnada transborda, dissipando-se porque não tem direção. O poder divino, assim liberto, vai diretamente ao canal consciente mais receptivo e ali se acumula, esperando a oportunidade de manifestar-se mais e mais. Desse modo, o estudante da luz, além de sua própria atividade de distribuidor da verdade, converte-se, por assim dizer, num poço artesiano de cujas profundezas flui essa grande essência de Deus. Os estudantes devem a todo momento recordar que não importa tenham cometido erros, Deus jamais critica ou condena, mas em cada tropeço diz: levantai, filho, e começai novamente. Continue tentando até que consigais a verdadeira vitória e liberdade do vosso domínio divino. Sempre quando alguém conscientiza-se de ter cometido um erro, o primeiro ato deve ser invocar a lei do perdão e pedir força e sabedoria para não repetir a falta. Sendo Deus todo amor, tem uma infinita paciência e não importa o número de erros cometidos, sempre dirá: levantai-vos e elevai-vos ao Pai. Tal é o amor e a liberdade na qual os filhos de Deus têm o privilégio de atuar. Só existe um processo invencível para evoluir, que é através do poder de gerar conscientemente o amor divino. O amor, sendo o eixo de toda a vida, quanto mais for usado conscientemente, mais fácil e rapidamente libertará o grande poder de Deus, que como uma grande força acumuladora está sempre esperando uma ruptura na consciência, através da qual possa projetar-se. Pela primeira vez em séculos, os faróis e os raios da Cidade Dourada, situada no plano etérico sobre o deserto do Saara, estão trabalhando sobre toda a terra. Poderá haver alguns indivíduos que possam ver esses raios sem saber o que significam. O homem não deve seguir pensando que lhe é possível continuar gerando forças destrutivas e sobreviver. Aqueles que podem empregar o conhecimento do círculo eletrônico devem usufruir de seus benefícios. Que o divulguem junto com esta advertência. Usai esta afirmação: eu sou a atividade concretizada e o poder sustentador de toda coisa construtiva que eu desejo. Usai-a como um decreto geral, porque o poder sustentador está em tudo o que existe. Eu sou aqui, eu sou lá.
decretando em tudo que desejais realizar. É uma maravilhosa maneira de usar a atividade una e elevar-se acima da consciência de separatividade. Capítulo 4. Fogo Criador. O fogo criador de Eu Sou é a chama de Deus. Sua presença mestra está ancorada no coração de todos os filhos do Pai, ainda que em alguns não passe de uma centelha. Entretanto, ao tratá-la corretamente, essa centelha pode converter-se em um grande fogo criador e chama consumidora. Essa magna presença em suas múltiplas atividades é a ação onipresente que todos podem usar sem limitações, se puderem tirar de suas consciências aquilo que não passa de aparência e que os tem mantido prisioneiros por anos sem fim. Hoje o cetro do poder e autoridade está diante de cada estudante que vai progredindo. A princípio, deve alcançar mentalmente e usar esse cetro de autoridade, mas logo perceberá que ele é quase visível e tangível. Não é uma vã promessa dizer: aqueles que procuram a luz receberão este domínio. Ao atravessar um bosque, sabemos que podemos voltar pelo mesmo caminho, porém a escolha é nossa. Assim também, após séculos de investigação à procura de poder e autoridade no exterior, descobrimos que tudo que parece real poderá amanhã desaparecer, como se estivesse sobre areia movediça. Pela jubilosa aceitação de vosso domínio divino, podeis pisar com firmeza na base segura da rocha da verdade, que é Deus, da qual nenhum distúrbio exterior poderá jamais tocar, uma vez que tenhais aprendido pela própria experiência. Os estudantes da verdade perguntam-se por que vacilam em sua decisão de manterem-se firmes e ancorados na presença de Deus, já que isso representa o domínio que procuram. Eles não analisam o seu modo de agir nem indagam o que estão fazendo, que lhes causa perturbação e dúvida. Porém, aqueles que assumirem a autoridade que lhes pertence e investiguem profundamente suas causas, será muito fácil separar o joio dos grãos dourados e logo sentirem-se livres da perturbação que os faz duvidar deles mesmos e até da presença de Deus que pulsa em seus corações. Quando os estudantes forem honestos consigo mesmos e com Deus, a presença Eu Sou, para arrancarem tudo o que estiver causando este distúrbio interior, sentirão esta grande luz, irradiação do grande ser divino. Descobrirão, com pouco esforço, poder conseguir que a presença Eu Sou, que é amor e inteligência, se converta em poder e segurança, automantida e autossustentada. Será de tal modo esse sentimento que os manterá fortemente unidos a essa rocha da verdade, que é uma das grandes joias do reino de Deus, e essa luz deslumbrante os envolverá ao mais leve convite. Amados estudantes de hoje, mantende-vos muito unidos a esta grande presença que palpita em vosso coração, cuja vida flui através de vossas veias, cuja energia se derrama em vossa mente. Tendes livre arbítrio e podeis qualificá-la e abençoá-la para vos aperfeiçoar. Recordai-vos sempre que por não invocardes esta grande presença, tomaste-vos criadores de desarmonia e desordem. Deveis esperar algum tempo até alcançardes o pleno reconhecimento deste grande poder e entregar-lhe toda a atividade de vossa vida. Não vos impacienteis, porque as coisas não se ajustam tão rapidamente como desejais. Elas vão agindo de acordo com a velocidade de vossa própria aceitação e intensidade de vossos sentimentos. Esta magna energia que surge através de vosso corpo e mente é a pura energia eletrônica de Deus, a grande presença Eu Sou. Se vossos pensamentos são mantidos prazerosamente em vosso ser divino, considerando-o como origem de vosso ser e vossa vida, essa pura energia eletrônica
atuará sem cessar, incontaminada por discordante qualificação humana. Porém, se permitis consciente ou inconscientemente que vosso pensamento comece a infestar-se com a discórdia que a miúde o rodeia, vós mesmo mudareis a cor e a qualidade desta pura e radiante energia. Ela é obrigada a atuar, e sois vós que dizeis como deve comportar-se convosco. Não acrediteis jamais que possais escapar deste fato tão simples. É uma lei imutável e nenhum ser humano pode mudá-la. Os estudantes têm que compreender e manter esta atitude se desejam fazer progressos contínuos. Eu vos digo, meus amados, que por mais que duvidem, temam e se rebelem ante o autoaperfeiçoamento, ele é a porta aberta para a grande iluminação, a própria liberdade de toda a humana limitação exterior. Existem muitos estudantes que, quando chegam a um certo grau de compreensão, os resultados de suas atividades purificadoras lhes são revelados. Porém, ao enfrentarem os muitos erros cometidos, os quais devem corrigir, desconsolam-se, criticam, condenam a eles mesmos e a Deus. Isso é um grande erro. Tudo o que lhes é revelado para ser corrigido deve alegrá-los muito, visto que é uma oportunidade para seu adiantamento, corrigindo os erros que estavam ocultos. Sabendo que Deus é o poder de pensar, reconhecem que dentro deles está o poder de corrigir-se e deveriam trabalhar nesse sentido. A vida de Deus que pulsa em seu coração é prova suficiente de que possuem dentro de si a inteligência e o poder do Pai para dissolver e consumir todos os erros e criações discordantes que tenham construído, consciente ou inconscientemente, à sua volta. Poderão dizer a esta criação indesejável: eu sou a poderosa chama consumidora que agora e sempre dissolve todo erro passado e presente, sua causa e seu núcleo, como toda a criação indesejável pela qual meu ser externo é responsável. É estranho, mas parece que os estudantes têm dificuldade para ancorar-se no reconhecimento do poder ilimitado que manejam ao dizerem eu sou, quando até o intelecto, que é somente atividade externa, sabe disso. Os estudantes devem intensificar com todo o empenho, sentindo intensamente esta verdade. Então, encontrarão rapidamente o poder adicional para usá-lo. Eu vos digo, amados estudantes, que chegou o momento em que podeis usar este poder com grande autoridade para libertar-vos das cadeias da limitação que vos aprisionaram por tanto tempo. Apressai-vos com determinação a arrumar a vossa casa. Se fosseis receber um hóspede distinto, não duvido, passaríeis dias trabalhando com afinco, polindo e preparando tudo para recebê-lo. Muito mais importante deve ser o preparo para este grande princípio de amor e paz, o princípio do fogo consumidor que habita em vosso interior e controla o elemento fogo. Quando se pensa em Oromases, príncipe do elemento fogo, está se pensando na chama do fogo criador, invocando sua ajuda para avivar este poder criador, o qual traz resultados inimagináveis. Quando falais esse nome, poder e autoridade do grande Eu Sou, estais liberando energias sem limites para que se cumpram vossos desejos. Por que, então, continuais permitindo que a dúvida e o temor vos importunem quando o Eu Sou é a porta aberta para a opulência de Deus, esperando para derramar-se em saúde, bênção e prosperidade? Ousai ser, sentir e utilizar esta magna autoridade, Deus em vós, amado estudante. Não percebeis que tendes condições de manifestar a perfeição em poucos minutos ou em poucas horas, tomando a determinação de afirmar com suficiente intensidade: eu sou,
a imensa energia eletrônica que flui, renova, preenche cada célula de minha mente e meu corpo agora, neste mesmo momento, que em poucos minutos ou horas podeis dissipar quaisquer distúrbios da mente ou do corpo, permitindo que essa pura e poderosa energia realize seu trabalho sem ser influenciada por nenhum elemento discordante de vosso próprio pensamento, na medida em que experimenteis os admiráveis e assombrosos resultados, vossa fé e confiança prontamente efetuarão sua perfeita atividade e vossa mente adquirirá toda a convicção necessária nessa grande presença e poder e no seu uso onipresente e ilimitado. As hostes angélicas regozijam-se com o regresso do viajante há tanto tempo afastado, buscando autoridade no exterior, não tendo encontrado senão mágoas. Depois de gastar toda a sua energia, volta ao lar, onde encontra a fonte que o purificará de toda discórdia, como também da chamada velhice. Poderá mostrar-se renovado na plenitude da juventude e poder, porque assim é o caminho da vida de Deus. Quando sentirdes falta da energia, tomai uma atitude alegre, segura, com determinação e declarai: eu sou a grande presença desta energia alerta e radiante que surge através de minha mente e meu corpo, dissolvendo tudo o que seja diferente dela mesma. Eu me fixo para sempre nesta alerta e radiante energia e desfruto dela para sempre. Podeis usar esta energia em vossa mente e corpo, assim como eu passo minha mão pela vossa fronte. Em minha memória não existe um só momento em que tenha havido tanta assistência como hoje ao alcance do estudante da luz, a qual deveis aproveitar com intenso júbilo. A princípio, se não sentirdes nenhuma força eletrônica passar através de vós, não significa de modo algum que não recebestes essa grande energia, já que vós destes a ordem com a autoridade de Deus, eu sou, para que ele flua em vossa mente e corpo. A mesma coisa podeis fazer pelos negócios e assuntos que não estão manifestando toda a ordem e harmonia que desejais. Podeis colocar-vos em pé, porque isso vos faz sentir a autoridade e invocar a grande presença Eu Sou, enviá-la ao mundo dos negócios e comandá-la para que consuma tudo que não seja igual a ela, que substitua tudo com a perfeição de Deus. Eu sou. Ordenai para que se mantenha e manifeste sua autoridade incessantemente, limpando o vosso mundo de toda imperfeição. E terminai declarando: eu sou a suprema autoridade de Deus em ação. Não é necessário fazerdes isso sob tensão, nem permitir que o corpo fique tenso, mas podeis subir para a supremacia e dignidade de Deus e limpar tudo que for imperfeito. Ao fazerdes isto, não precisais falar com voz forte, mas em tom suave, de maestria. Colocai-vos em pé em vosso quarto e declarai: eu sou o Senhor de meu próprio mundo. Eu sou a vitoriosa inteligência que o governa. Eu ordeno a essa grande, radiante e inteligente energia de Deus que entre em meu mundo. Eu comando que ela traga a opulência de Deus, feita visível em minhas mãos e para meu uso, que crie toda a perfeição. Eu não sou mais a criança do Cristo, mas a presença mestra que alcançou sua plena estatura. Eu falo e ordeno com autoridade. Assim, podeis dissolver os erros cometidos, substituindo-os imediatamente pela perfeição que desejais. Sabei que isto é autossustentado, desde que não ligueis com a atividade destrutiva do pensamento e sentimento.
Eu desejo muito que possais sentir que sois a única autoridade em vosso mundo. Não temais nunca que, ao aperfeiçoardes vosso mundo, possais desfigurar o mundo de outro. Isto não acontecerá enquanto não tiverdes a intenção de causar dano a alguém. Tão pouco importa o que os outros digam ou quanto tentarem eles interromper-vos com dúvidas, temores e limitações. Vós sois a suprema autoridade em vosso mundo e tudo o que tendes a fazer é dizer, quando envolvidos por essas condições: eu sou o grande círculo mágico de proteção ao meu redor, que é invencível e repele todo elemento discordante que queira penetrar. Eu sou a perfeição de meu mundo, a qual é autossustentada. Amados discípulos, já não é necessário vacilar, perguntar, investigar por mais tempo. Eu sou a autoridade. Ousai e empregai esta autoridade de Deus que se expressa no eu sou de tudo o que existe, pois tendes desejado a presença dos grandes seres ascensionados. Decretai então: eu sou a presença visível dos chamados mestres ascensionados que desejo ver aparecer aqui à minha frente e cuja assistência invoco. Chegais ao ponto em que podeis afastar qualquer discórdia de vossa mente. Preenchei-a novamente com essa pura essência eletrônica e nenhuma discórdia poderá entrar enquanto a mantiverdes preenchida com essa presença. Torno a repetir: sois a autoridade em vosso mundo. Se vosso pensamento estiver pleno desta essência, nenhuma discórdia poderá tocar-vos. Tomai essa autoridade e usai-a, limpai toda discórdia e declarai sem vacilação alguma: eu sou é a supremacia do homem. Aonde quer que eu me dirija, eu sou Deus em ação. Quinto capítulo: Cura às nações. A grande necessidade hoje é a cura, o tratamento das nações e dos indivíduos. Assim como se ajuda o homem derramando nele a energia eletrônica através de sua mente e de seu corpo e por meio de seu eu sou, preenchendo cada célula em um grau maior de expansão, pode-se tratar uma nação. Uma nação é um grande corpo de indivíduos e de criações da natureza. Temos o mesmo poder para efetuar isto, sendo como somos a presença de Deus individualizada. Sabemos, pois, que o Eu Sou está presente em todos os lugares e quando a consciência se apodera desta expansão, a energia se lança para atuar em toda parte, tanto nas células do corpo mundial como nas células individuais. Devemos dar-nos conta de que a presença ativa de Deus Todo-Poderoso está presente em toda parte, que não há a mais diminuta porção em que ela esteja ausente, que esta presença ativa liga-se a toda a situação humana e consome em um instante tudo o que é desarmônico ou indesejável e que o único poder que a detém é o livre-arbítrio do homem através de sua ignorância e sua própria crença. Através do Eu Sou, a divina sabedoria atua, repelindo tudo que não deva entrar no sistema. A onipresente sabedoria, por intermédio de nossa ação consciente, está presente nos insinuando a não aceitação daquilo que em nossos sentimentos, pensamentos ou alimento puder perturbar nossa atividade harmoniosa. As correntes de energia cósmica pura estão sempre fluindo por todo lugar como os raios de um farol. Nossas atividades exteriores sempre devem estar receptivas a estas correntes de vida que são energia cósmica pura e que sempre estão fluindo na atmosfera da Terra. É verdade que onde as condições são demasiado densas para que esta energia penetre, ela dá a volta por cima
e por baixo segue seu caminho. Desde o ano de 1932, cada indivíduo caminha dentro de grandes correntes saneadoras. Pelo poder do cíclope, vista, a estrela secreta de amor e os raios provenientes da cidade dourada, as tremendas correntes curativas são dirigidas conscientemente através da atmosfera da Terra. Estas, como compreendereis, são a energia de Deus em ação e naturalmente autossustentada. A consciência individual desta presença vos permitirá contatar estes raios em qualquer momento. Aos estudantes que possuem um sentido de patriotismo e que desejem auxiliar sua própria pátria, direi que estas correntes saneadoras atingem não somente indivíduos, mas também condições, ambientes e lugares oficiais, como uma chama inteligente e que na atualidade está fazendo um trabalho de proteção e elevação para os filhos da Terra como nunca anteriormente, desde a criação deste planeta. Quanto mais pessoas conheçam esta operação, melhor elas serão utilizadas no papel de mensageiros e assistentes neste trabalho extraordinário. Há uma influência sinistra que estamos enfrentando na atividade terrena. É uma força mental que respalda as guerras e se manifesta conscientemente. Os que desejam trabalhar para dissolver esta situação devem meditar sobre a ideia seguinte até que captem o pleno significado que ela encerra. Devem saber que, se eles dirigirem esta energia eletrônica através da Terra, ela irá diretamente e sem interrupção ao lugar indicado e verão trabalhar a energia de forma insuspeita. Há indivíduos que, sendo muito bondosos e dedicados, logo se dão conta de que devem abandonar certos alimentos e certas atividades, o que lhes produz uma espécie de choque. Digo-vos que a divina presença dentro de cada um fará com que deixem com naturalidade as coisas que não estejam de acordo com a grande presença a cada passo e quando seja necessário. Para que um indivíduo se abstenha de algo conscientemente, ele deverá sentir que há algo mais forte do que seus velhos hábitos em que poderá afirmar-se. À medida que os estudantes tornam-se conscientes disto, adquirem a força e a confiança para dar o passo. Aqueles que vêm à vossa casa merecem a proteção divina que gostais de dar-lhes. Eu sugiro que, uma vez por dia, carregueis a atmosfera de vossa residência com pura energia eletrônica, ou seja, com a presença de Deus, para que não entrem na vossa casa nem o alimento, nem presenças indesejáveis. Envolvei vossas visitas no manto eletrônico da presença Eu Sou. Porém, não forceis estas coisas em pessoas que não as pediram. Quando dizeis Eu Sou, reconheceis o poder que destrói toda barreira e oposição. O ser humano é como um leão morto de fome na selva. Destruiria qualquer coisa para obter comida. A consciência externa do homem faria em pedaços seu melhor amigo para apoderar-se de seu objetivo. Em todo elemento astral há o elemento do desejo humano. A menos que a mente se feche completamente para o mundo astral, encontrar-se-á constantemente interrompida toda boa decisão, porque terá deixado a porta aberta a uma força muito mais sutil do que toda a força que haja no mundo físico. Em primeiro lugar, o que forma o mundo astral? Só há um lugar onde as criações indesejáveis podem encontrar morada, e que é o reino astral. Este plano de atividade astral contém todas as formas indesejáveis acumuladas através de séculos. Alguns fazem uma confusão entre o reino de atividade astral, ao qual denominam estrela astral. Há uma grande diferença, como há entre a luz e as trevas. A chamada estrela astral é mal compreendida. Ela se chama realmente estrela astreia. Este é um ser cósmico da quarta esfera
e cujo trabalho é o de consumir todo o mal que possivelmente pertence ao reino astral, como também o de chamar a atenção de indivíduos atraídos àquele plano. Não há crianças no plano astral. O lugar das crianças que deixam a Terra é o plano etérico. A pessoa encarnada, quando está adormecida, encontra-se na mesma esfera que os desencarnados. A presença Eu Sou possui uma consciência autossustentadora de tal grandeza que, se alguém sai com ela ao adormecer, pode alcançar alturas incríveis. Se tendes consciência de vosso Eu Sou na vossa consciência exterior e levais esta consciência quando entrais em outros planos, sois uma presença sustentadora invencível. Há um momento na experiência de nossa vida em que temos necessidade do uso e reconhecimento consciente da frase Eu sou a presença de Deus em ação. Quando tendes essa consciência e a levais voluntariamente através do véu do sono, vossa alma, fora do corpo, atua com poderes ilimitados. Supondo que no estado de vigília tenhais necessidade de algo, antes de dormir podeis muito bem expressar o seguinte: através do magno poder e inteligência que eu sou, embora meu corpo durma, faço o contato necessário que executará abundantemente este propósito, não importa qual seja. Deveis reconhecer que esta atividade autossustentada não pode falhar absolutamente e que é uma forma grandiosa de colocar em movimento a presença Eu Sou, já que qualquer coisa que o Eu Sou ordene, embora o corpo durma, tem que ser obedecida. Conheci um caso em que havia necessidade de proteção. Aquele que a usou tinha certa consciência da presença divina. O indivíduo caiu por um despenhadeiro, mas a presença Eu Sou, no mesmo momento, construiu uma forma que o salvou. Quando se tem a consciência espiritual e vai-se a qualquer ambiente onde exista perigo, deve fazer-se um tratamento rápido para sua própria proteção, já que o ser humano, quando não ascensionou, ainda tem a tendência de contatar o pensamento com a consciência exterior da humanidade. Quando alguém se conscientizar da presença Eu Sou em cada órgão e célula do seu corpo, consequentemente isto se manifestará. Basta que sejais conscientes desse fato e ele se realizará. Tereis a capacidade para iluminar um quarto tão adequadamente como se fosse através de uma lâmpada elétrica. Podeis conduzir tão facilmente a corrente elétrica universal através de vós, como a eletricidade é conduzida através dos fios. Para fazer visível a luz que está dentro de vosso próprio corpo, ou seja, para irradiá-la visivelmente, dizei: Eu sou a iluminação visível através deste corpo agora, pois tendes em vosso interior um ponto focal. O Eu Sou que está em vós criou todo o universo e quando confiantemente vos unirdes a ele, desaparecerá todo o empecilho. Usai constantemente esta afirmação: Eu sou. O poder e a presença que consome todo temor, dúvida e confusão e obstáculos que possam entrar em minha mente externa relativa a esta invencível atividade do Eu Sou. A consciência do indivíduo reveste-se com os conceitos pertencentes a ele e quando os mesmos são agrupados ao redor da pessoa que gerou certa energia, essa pessoa não encontrará outras condições que não sejam as do seu próprio mundo. Cada vez que vos sintais alegre, aproveitai esse momento, usai-o e decretai: Eu sou a plena alegria e gratidão que sinto neste instante. 6º capítulo. Enfermidade não.
Lembrai constantemente a consciência externa que quando dizeis eu sou, pensando no poder infinito de Deus, colocais em atividade este poder para que cumpra com êxito a ideia que tendes na mente. Os estudantes sinceros não devem esquecer este fato um só momento até que a verdade fique de tal modo arraigada que atue automaticamente. Portanto, será ridículo dizerdes estou doente, estou com dificuldade de dinheiro, quando vos parecer falhar qualquer coisa. Digo-vos que é impossível ser desafetado por carência se vos tiverdes mantido na ideia do poder de Deus. Usai-o quando estáis resfriados. Não precisais ser deslembrados de usar lenço. Então, por que é necessário lembrar-vos que a atividade externa tem apenas um poder que vos permite mover e que é a presença de Deus, eu sou em vós? O erro dos estudantes sinceros é que não meditam suficientemente sobre esta verdade para que a sua maravilhosa presença entre em atividade. Cuidai constantemente em vosso contato com o exterior para que não aceiteis sem pensar as aparências das coisas ou temor da negatividade dos chamados financistas. Deus governa vosso mundo, vossa casa, vossos negócios, e isto é tudo o que a vós concerne. Se dizeis, eu sou a majestosa e vitoriosa presença que preenche todos os cargos governamentais, vereis que abençoados sereis em fazê-lo. Não deveis acreditar que estáis deixando vossa imaginação devagar porque sentis a aproximação da grande presença individualizada. Regozijai-vos, crede nessa grande presença que mantém em vós tudo o que possais desejar ou usar. Vós não dependeis de coisas externas, penetrando alegremente neste magno poder e presença que contém tudo, sereis sempre providos de tudo no momento em que sentirdes alguma necessidade. Eu quero que sintais e aceiteis prazerosos e que todo o vosso ser reconheça que o poder de precipitação não é um mito, é real. Ao aceitardes este sentimento profundamente, tereis a precipitação de tudo o que desejardes. Crianças têm sido castigadas por verem seres angélicos ou manifestarem percepção interior. São os pais de tais crianças que mereceriam ser castigados por atreverem-se a interferir no divino dom e liberdade da criança. Se os adultos acreditassem mais e aceitassem essa percepção consciente, essa poderosa e grande presença, e sua real existência, da qual a maior parte da humanidade duvida, sentiriam esta presença elevando-os e dando-lhes sua inteligência. Meus amados, se de repente sentis que necessitais força, valor, coragem, dizei, eu sou, aqui surgindo e suprindo instantemente tudo o que necessito, instantaneamente, e não preciso esperar. Não deveis externar um pensamento ao mundo ou a indivíduos que não compreendam essas coisas. Continuai regozijando-vos com a presença visível e ativa do que desejais manifestar e ver precipitado em vossa vida para vosso uso. Eu sou a presença ativa visível disso que quero manifestar. O senso comum deve dizer-nos, a menos que esperemos, aceitemos e desfrutemos já aquilo que desejamos, na plena certeza de conseguir a realização completa, como fazer para alcançá-lo? O pobre insignificante ser externo pavoneia-se dizendo, eu sou, muito importante para prestar atenção a esses contos de fadas. Mas deixai-me que vos informe, estes mesmos homens que assim falam, algum dia ficarão muito contentes ao escutarem estes contos de fadas e preencherão suas mentes com essas ideias para vê-las surgir. Em cada circunstância do mundo externo dos negócios ou em cada circunstância negativa que pareça atingir de alguma forma o vosso mundo, imediatamente deveis tomar a firme resolução. Eu sou a precipitação e presença visível de qualquer coisa que desejo
e não há homem, circunstância ou coisa que possa interferir nisso. Quando vós reconheceis que eu sou, entrais no grande silêncio onde está a maior atividade de Deus. Este reconhecimento deve trazer-vos grandes revelações, se aceitais isto com júbilo. Em vossa experiência externa, a prática de qualquer atividade desenvolve mais e mais vossa eficácia, não é assim? Se podeis aplicar isto na atividade externa, não percebeis quanto mais importante é para a atividade interior? Quanto mais a usardes, maior poder manifestareis. Sabei que podeis fazê-lo com as coisas espirituais em maior escala e rapidez do que com coisas externas, porque com o Espírito o poder atua instantaneamente. Não há espera quando o Eu Sou age. O fato de que a musculatura se desenvolve com o exercício vos faz compreender que, com o mesmo esforço pelo poder interno, naturalmente produzireis maiores resultados. Os homens acreditam que devem fazer exercícios físicos para desenvolverem os músculos. Podeis desenvolver um belo e simétrico corpo com músculos fortes, sem que seja necessário um só exercício. Em todo desenvolvimento, tanto externo como interno, a primeira parte do exercício é mental. Não há senão um só poder e energia, e este vem da presença Eu Sou em cada um. Portanto, o exercício de vossas faculdades interiores é necessariamente mental. Mas digo-vos que sois Deus em ação, pois não podeis formar um só pensamento sem a inteligência e energia dele. Podeis ver agora como é fácil e possível construir um corpo físico forte e simétrico sem fazer exercícios físicos para consegui-lo. A maioria dos cientistas, médicos e professores de cultura física negarão isto, mas eu asseguro que é somente porque não pesquisaram profundamente a respeito da energia e poder que está atuando, pois nenhuma atividade pode ter lugar a não ser pelo uso dessa magia e poder interior. 1. Quando fala de precipitação, não me refiro somente através de canais invisíveis, mas de qualquer canal, já que tudo é precipitação. O criado e o não criado ainda, não há diferença, a não ser na atividade. As pessoas entram em contato com dúvidas e temores a respeito dos conhecimentos dessas grandes faculdades que são livres para o uso de quem as quiser utilizar a qualquer momento. O que acontece é que se encontram submersas como uma cortiça sob a água, a qual, sendo liberta, salta à superfície. Asseguro-vos que é lamentável ver estudantes sinceros passarem tantos anos esforçando-se, exercitando-se e deixando de lado o uso dessas faculdades e não vendo o resultado imediato, deixarem-se cair novamente em um estado inativo até que alguma coisa volte a reanimá-los para novamente recaírem. O reconhecimento persistente e determinado da presença Eu Sou vos levará a alcançar resultados absolutamente certos, a menos que desistais. Eu vejo, especialmente nesta época, um considerável número de indivíduos que, com um pouquinho de incentivo e a descrição simples destas práticas, rapidamente darão um salto para a liberdade, especialmente aqueles que recebem instrução verbal junto com a radiação que acompanha tal fato. Não é de admirar que os filhos e filhas de Deus se submetam às limitações quando, com um esforço persistente e determinado, abririam a porta e entrariam nesta grande câmara interior, cheia de luz, joias, ouro e a substância de todos os elementos do universo, e logo, com esta verdade plena em sua frente, esses indivíduos ainda vacilam pela impossibilidade de acreditarem que podem dar esse passo definitivo, tomar este cetro e serem livres. Amados, novamente vos digo, cantai a grande melodia da grande presença conquistadora do Eu Sou, cantai em vosso coração continuamente,
Senti-a com toda a vossa habilidade, agarrai-vos fortemente a esta determinação. O conhecimento e o caminho da maestria se abrirão e vos manifestarão a liberdade eterna. Simplesmente continuai recordando-vos que já transpassastes o véu. Qualquer maestria que um indivíduo tenha adquirido sobre seus assuntos e seu mundo é e sempre será um retiro sagrado, um santuário interior, onde nenhum outro indivíduo indagador possa entrar. Ninguém pode conseguir a maestria pretendendo encontrar essa maestria nos outros. Procurar, achar e aplicar a lei do próprio ser é o caminho seguro para a maestria, e somente quando o indivíduo a tenha conseguido é que poderá compreender realmente o que é a verdadeira maestria. Não há mais do que um domínio a ser procurado. É o domínio sobre sua própria personalidade. Podeis andar ao lado de um mestre durante anos sem percebê-lo, até que vossas próprias faculdades internas o revelem. Pode-se viver na mesma casa com um mestre durante anos e não saber, até que surja uma crise e o poder real se revele. Para um mestre, discutir ou revelar as próprias realizações seria dissipar suas forças, e isso não deve ser feito em tempo algum. Se um estudante tem a sorte de uma bela experiência e logo a comenta com terceiros, geralmente há tantas dúvidas em quem o ouve que resulta em recaírem sobre ele, e logo começa a duvidar de si mesmo. É realmente estranho o poder convincente dos argumentos de outras pessoas. O estudante que escuta estas ideias alheias deve fazer justiça a si mesmo e a seu eu superior, e escutando o seu poder interno, seguir através da experiência interior. No momento em que começa a sentir dúvida, se aceitar a dúvida, continuará se precipitando violentamente. O mesmo acontece com o Eu Sou. Quanto mais atenção aplicais sobre ele, mais ele se manifestará em energia. Amados meus, não vedes que quando desejais uma revelação ou inspiração, ao dizerdes Eu Sou, pondes em movimento o poder com todas as suas faculdades e substâncias que terão que assumir qualquer forma em que se fixe vossa atenção? O Eu Sou é a insondável mente de Deus. Ao procurar compreensão, o estudante comum está apenas contatando a memória daquilo que foi, em lugar de ir ao coração de Deus e extrair aquilo que ainda será. Os discípulos às vezes não compreendem que existiram muitas civilizações com imensas realizações totalmente desconhecidas hoje em dia. Atlântida, Lemúria e a terra de Mu são só fragmentos de grandes civilizações que já existiram. Para conseguir fazer coisas incomuns, os estudantes devem tomar a seguinte decisão: eu sou o coração de Deus e agora crio ideias e realizações que jamais foram criadas anteriormente. Considerai que somos aquilo que desejamos ver concretizado. A presença Eu Sou é o coração de Deus. Entramos imediatamente no grande silêncio, no momento em que pronunciamos Eu Sou. E se credes que sois Eu Sou, o que seja que declarais, fica instantaneamente manifestado. Crer é ter fé no que acreditais ser a verdade. Existe, pois, um entrelaçamento entre a crença e a fé. No princípio, há a crença que, se for mantida, se converterá em fé. Se não acreditais que alguma coisa é verdade, não podereis trazê-la à manifestação. Se não podeis crer em vossas palavras quando pronunciais Eu sou tal coisa, como poderá ela agir em vós? O velho ditado, não há nada bom ou mal, o pensamento é que faz as coisas parecerem boas ou más, é uma absoluta verdade. Sabendo que a energia de Deus penetra em vós absolutamente pura
pura e perfeita, tendes que compreender ser o homem que requalifica essa energia, impondo-lhe a própria impureza. Esta energia entra continuamente no homem, no pulsar de seu coração, e este tem que dar-lhe uma qualidade e projetá-la para fora, pois este é seu privilégio como Criador, à imagem e semelhança do Pai. A consciência individual, sendo projetada, cria ao redor do ser um ambiente que recebe vibrações externas de amor, bondade, tristeza, dor, etc. e as sente como suas. Se são boas, nada acontece de mal. Porém, se negativas, devem ser afetadas com a ordem de que se dissolvam para não continuarem se expandindo e contagiando a atmosfera. Cada pessoa tem cor e som próprio, e cada atividade tem, pois, a cor e o arpejo como uma frase musical. Se mal qualificado, o som é desafinado e a cor suja. Cada pessoa que emite uma criação imperfeita, feia, a mesma volta para ser requalificada. Todo estudante deve, pois, assumir a responsabilidade por sua atividade. Não deveis considerar o elemento tempo quando afirmardes algo que desejais ver manifestado. Realizai com alegria, mantendo-vos firmes até que se manifeste vosso desejo. Se mantiverdes constantemente contato com o Eu Sou, enquanto estiverdes em atividade, entrareis na plenitude e perfeição de tudo que já está preparado para vosso uso. Todo resultado permanente deve ser consequência do esforço consciente de cada indivíduo. O que é mágoa? É sintonizar-vos com o imperfeito. Não vos deixeis jamais invadir pela mágoa, pois é como deixar-vos arrastar para as areias movediças. Quando tendes asas com as quais vos elevais às alturas acima de toda coisa destrutiva, deveis sublimar ao mesmo tempo o vestígio que quer produzir esta mágoa. Não julgueis. Mantende-vos firmes na presença Eu Sou e tudo manifestará a perfeição. Para toda condição imperfeita que contatais, especialmente a velhice, dizei, Eu sou a perfeição neste ser que tem aparência de velhice. Assim está expondo em ação o Deus dentro do indivíduo, já que ele também diz Eu sou, na maioria das vezes, negativamente. Neste caso, estareis impulsionando-o a usar Eu Sou construtivamente. Não importa o que ouvirdes dizer ao vosso redor, mantende-vos firmes, não vos deixais afetar, pois estáis manifestando perfeição, e deveis fazê-lo conscientemente. Se não estiverdes atento, deixareis entrar expressões que vos acompanharão por anos, caso não as anulardes. Quando conscientemente estiverdes usando a grande lei, reconhecereis que o poder ativo do pensamento de Deus conhece seu rumo, vai e atua. Conscientemente dizei ao vosso Eu Sou que faça o que for necessário. Dizei, Eu sou a inteligência que qualifica esta situação. Isto, logicamente, se vos encontrardes sem saber o que fazer em dado momento. O que importa é que volteis a dirigir vossa mente ao Eu Sou que vos guia e vos mantém. Eu tinha um discípulo que qualificou de tal maneira seu círculo eletrônico com o poder de curar que o chamavam sombra curadora. No momento em que alguém fazia contato com seu círculo eletrônico era curado. Por que se individualizou Deus? Para ter algo que amar. Por que foram divididos os raios? Para expressar amor. O amor é o princípio ativo de Deus. Quando amais, envolveis o objeto de vosso amor neste manto de Deus, nessa presença radiante, jamais critiqueis. Sempre que vos pareça haver uma errônea atividade sexual, procurai compreender e elevar a consciência da pessoa para um ideal, a fim de controlar o pensamento, de modo que a atividade sexual possa ser submetida ao autocontrole. O uso correto e puro do sexo na expressão do amor para a criação de uma forma deve ser de tal modo que a alma a nascer possa
possa ter um caráter e temperamento harmonioso e amoroso. O pensamento e sentimento dos pais são a atividade modeladora do princípio de vida no ser que nasce, que é amor. A diferença entre a compaixão e mágoa é que na compaixão se invoca a presença eu sou para que produza perfeição. A mágoa é a energia de imperfeição intensificada que se manifesta. Para controlar um animal, deveis usar eu estou aqui, eu estou lá, ordeno silêncio. Ou podeis olhar nos olhos e ordenar que o amor de Deus o controle. 7º capítulo. Faça-se a luz. Quando a ordem faça-se a luz foi dada, a primeira atividade foi a obediência. A luz surgiu em quantidades ilimitadas. O mesmo acontece com tudo que se refere à atividade exterior do único princípio ativo, Deus. Quero dizer-vos que a primeira atividade de tudo que é externo é a obediência perfeita à presença eu sou, pois somente assim poderá expressar-se harmoniosamente a pura essência. Deveis esforçar-vos para manterdes tranquila em todos os momentos a expressão externa, tanto entre amigos, parentes, sócios ou qualquer outra pessoa de qualquer condição ou idade, pois, cada vez que surge o desejo de discussão, crítica ou resistência, é sinal de que a consciência física está intrometendo-se para chamar a atenção sobre ela. Este é o momento de dar a ordem para observar obediência e silêncio. O importante é que conserveis a calma, a graça do amor e obediência. É inútil discutir. Silenciai vosso eu exterior. Quando o estudante já entrou conscientemente no caminho, a menor aparência de resistência ou perturbação indicará que deve decretar: eu sou a obediência e inteligente atividade de mente e corpo. Eu sou o poder que governa e organiza tudo harmoniosamente. Porém, não posso enumerar os elementos perturbadores das atividades exteriores, pois isto talvez impulsionasse o estudante a uma resistência ou complexo de culpabilidade. Quando os estudantes estiverem suficientemente fortes para escutar essas verdades, elas lhes serão dadas para não aceitarem ideias de resistência ou tentação de críticas. Cada um deve usar constantemente a declaração eu sou, a guarda invencível, estabelecida e sustentada em minha mente, meu corpo, minha casa, meu mundo e meus assuntos. Este guardião, a presença eu sou, naturalmente é infinita inteligência. Essa consciência estabelecerá a guarda de atividade inteligente que não deverá ser repetida constantemente, uma vez que tal impulso foi estabelecido, isto é, o momentum. Voltemos ao ponto de saber de sempre. Ao usardes o poder eu sou, também está atuando o poder do amor, sabedoria e inteligência divina. Usai também a declaração eu sou, a ação plenamente liberadora do amor divino. Lembrai-vos que o amor, como virtude, atributo de Deus, é uma entidade viva, pois Deus é vida e todos os seus atributos vivos. Sugiro como atividade preparatória para cada dia que declarais com firmeza e alegria, sabendo de antemão que o próprio poder contido na declaração a faz manter-se atuando, eu sou o amor, a sabedoria e o poder com sua inteligência ativa que estará atuando em tudo que penso e faço hoje. Eu ordeno a essa atividade infinita que seja minha proteção e que atue a todo o instante, fazendo com que eu me mova a todo momento, fale e proceda unicamente na ordem divina. Então, durante o dia, assumi a consciência
Eu sou a presença governante que me precede onde quer que eu vá durante este dia, que comanda a perfeita paz e harmonia em todas as minhas atividades. Desta maneira, conservareis a porta aberta para o constante fluxo da presença interior que mudará vosso mundo, impedindo-vos de contatardes com a desarmonia, fazendo com que a paz e a harmonia estabeleçam-se em todo o vosso contato exterior, não importando qual seja a manifestação dentro ou fora do corpo. O estudante deve adotar a firme determinação de que seu corpo é templo do Altíssimo. Esta é uma verdade indiscutível e, sendo uma atitude mantida constantemente, trará ao corpo a atividade perfeita como é a intenção divina. Lembro a todo momento aos estudantes que já não há outra forma de conseguirem adquirir um atributo desejado a não ser invocando, acreditando que o mesmo existe em seu espírito perfeito. O exterior acostumou-se a acreditar na imperfeição do ser humano, não podendo, portanto, manifestar perfeição sob esta condição. Geralmente, o pensamento do estudante é: bom, já constatei que não possuo estas qualidades que desejo, isto deve ser porque não estou suficientemente adiantado. Porém, eu vos asseguro, não importa o que manifeste o corpo, o fracasso é impossível quando é posto em movimento o eu sou. Isto indica que já se pronunciou a verdade, além de mobilizar os atributos de Deus. Muitas vezes vi meus discípulos no ponto de manifestarem uma grande vitória e falharem no último momento, não somente pela dúvida e falta de persistência, como também por fecharem a porta por tempo indeterminado. O estudante deve obrigar-se a manter em sua mente esta verdade. Quando põe em movimento o poder de Deus, ao pronunciar o Eu Sou, essa presença não pode falhar em sua realização. Da mesma maneira que o universo não pode parar a sua atividade, falhar esta poderosa presença é como se o universo fosse arremessado ao caos. Simplesmente não pode falhar, a não ser que a personalidade se introduza obstruindo o caminho. Todo estudante deve vigiar-se com atenção para não empregar o eu sou em forma negativa, pois ao dizer eu estou doente, eu fracassei, eu não estou atuando corretamente, está lançando esta magna energia para destroçar aquilo que deseja alcançar. Isto sempre acontece todas as vezes que usais a palavra eu, a qual significa a libertação do poder universal, sabendo que eu sou, sois vós mesmos. Quando dizeis, minha cabeça dói, meu estômago está mal, etc., estais arremessando energia negativa para que atue naqueles órgãos conforme o que decretais. Assim ocorre porque quando dizeis meu, a energia atuante é a mesma, pois somente uma pessoa pode dizer eu ou meu, e esta pessoa sois vós decretando ao próprio mundo. Qualquer expressão que se refira a vós ou empregada somente por vós, inclui a energia e atividade da presença eu sou. A atividade correta a manter quando um órgão aparenta estar doente é a de declarar-se com firmeza que eu sou a única e perfeita energia atuando neste lugar. Portanto, qualquer aparência de perturbação é instantaneamente corrigida. Este é um ponto importante a ser exposto diante de vós. Se por hábito usais medicamentos, usai-o com moderação, sempre esclarecendo a vós mesmos que sois eu sou. Assim adquireis a maestria para governar-vos. Asseguro-vos que se pensais que o medicamento vos possa trazer ajuda, é ainda a presença eu sou transmitindo o poder de curar. Eu, Saint Germain, observei o mundo médico por muitos séculos e cada vez que um indivíduo com autoridade diz que tal ou qual remédio já não serve, pouco tempo depois, este desaparece. O que acontece na mente
mente de todo o indivíduo é ele acreditar que certas ervas ou substâncias têm uma ação química que corresponde ao elemento existente dentro do corpo. E eu vos pergunto, o que vos dá a afinidade química? É o poder do vosso eu sou que vos permite pensar. Assim, quando dais a volta ao vosso círculo de atividade, vedes que não há senão uma inteligência e presença atuando. O eu sou Deus em vós. Então, por que não enfrentais esta verdade? Decidi-vos sem vacilações e pensai, eu sou a presença em ação, isto é, a mesma vida em vós, em todos os remédios aos quais dais poder. Não é muito melhor irdes diretamente à fonte de tudo e receber de sua onipotente e inesgotável assistência que não pode falhar, em lugar de concederdes a algo exterior o poder de aliviar a condição que vos molesta? Sei que não é fácil abandonar velhos costumes, porém um pouco de meditação forçará vosso raciocínio exterior a abrir mão das dependências desses remédios e voltareis a depender exclusivamente da grande presença eu sou. Evidentemente, não há outro modo de convencer-vos a respeito desta questão vital, a não ser pela aplicação destas verdades com determinação e firmeza. Além disso, ninguém pode vos demonstrar até que grau se pode aplicar a verdade. Só vós podeis determinar esse grau. Muitas vezes a energia interior acumulada pelo desejo é de tal magnitude que vos assombrareis diante dos resultados. A palavra que os orientais empregam é Om. Significa o mesmo que eu sou. I am. Pessoalmente, gosto mais do eu sou, pois sentireis mais a ação de Deus em vós. Para os orientais, o Om é uma presença universal e não dá consciência que a presença eu sou dá atuando no indivíduo. Isto explica a condição que existe hoje na Índia, pois na confusão de tantas castas, caiu-se no erro de crer que o importante é a entonação com que se canta Om. É verdade que o Om impõe uma atividade, mas não a de energizar o homem. Por isso, a diferença de entonação é de pouco benefício. O método dos mestres ascensionados desde tempos imemoriais foi o de uso consciente da presença eu sou. O reconhecimento e plena ação de Deus em ação no indivíduo é o que expande mais e mais a inteligência ativa, plena, completa da presença de Deus, a prática da presença de Deus, ou seja, a divindade. Os orientais que alcançaram grandes alturas e que existem realmente conseguiram força ao meditarem sobre esta verdadeira atividade. Talvez a verdade mais poderosa e simples que vós podereis sustentar é quando dizeis eu sou, pondo em ação dentro de vós mesmos, consciente ou inconscientemente, a plena energia de Deus, sem alteração alguma. A energia converte-se em poder com o uso consciente. O fato de um ser estar encarnado como homem é uma ordem de elevar seu mundo a um estado de atividade perfeita. Quando a vossa consciência é elevada, tudo no vosso universo sobe ao plano de atividade interior. A frase oriental Om Mani Padme Hum significa Deus atuando no indivíduo. Usai o eu sou em lugar de Om a todo momento, porque talvez já vivestes encarnado em corpo hindu. Conheceis esse uso, e para impedir que invoqueis um uso inferior, empregai o eu sou para elevar-vos às alturas. Cada vez que usais eu sou, pondes a pura energia de Deus em movimento sem cor nem tonalidade de conceito humano. É a única maneira de manter a pura energia de Deus incontaminada por qualidades humanas. Alcançareis enormes resultados em pouco tempo através do uso das seguintes afirmações: eu sou a pura inspiração, eu sou a pura luz em ação aqui. Visualizar isto no corpo e através dele. Eu sou a pura revelação de tudo o que quero saber.
Tomais as rédeas do poder dentro de vós. As pessoas temem abraçar o grande poder de Deus e deixar que ele trabalhe. O que pode haver que vos atemorize? Tendes que reclamar e apoderar-vos daquilo que desejais. Dizei: eu sou agora o ser ascensionado que desejo ser. Isto vos envolve imediatamente na presença ascendente. Eu sou a eterna liberação de toda imperfeição humana. Isto realiza o eu sou. Eu aceito agora minha perfeição completamente realizada. Usai os termos explicativos das afirmações para vossa própria compreensão, pois a consciência carnal é como São Tomé, incrédula e crítica. Não a deixeis duvidar. Dizei: este meu corpo é o templo do Deus vivente ascensionado agora. As instruções geralmente são para que o estudante prove a lei para si mesmo. Dizei frequentemente: eu sou o poder que governa esta atividade e, consequentemente, isto é sempre presente. Em todo o universo não existe ser humano que possa perceber, por outro, a presença eu sou. Vós podeis dirigir-vos ao eu sou coletivo e este traz em si todos os eu sou. Porém, não é igual quando se trata do eu sou individual. Cada passo que dais por vós mesmos em reconhecerdes quem sois é uma conquista permanente e não podeis retroceder. Capítulo 8. O pensamento. Todo mundo busca a felicidade, às vezes chamada bem-aventurança. Contudo, muitos dos que a têm procurado com tanto afinco continuam passando distantes pela chave desta felicidade. A simples chave para a perfeita felicidade e seu inerente e constante poder é o autocontrole e a autocorreção, e isso é muito fácil de conseguir, uma vez que vós aprendais a verdade de que sois a presença, eu sou, e a inteligência que controla e determina todas as coisas. Ao vosso redor há todo um mundo de pensamentos criados por vós mesmos. Dentro deste mundo mental está a semente, a presença divina eu sou, que é a única presença que atua no universo e que dirige toda a energia. Essa energia pode ser intensificada muito além de todos os limites por meio da vossa atividade consciente. A divina presença interior pode ser comparada com a semente do pêssego. O mundo de pensamentos que a envolve assemelha-se à polpa, e a mesma, além do mundo mental criado pelo indivíduo, representa a substância eletrônica universal, sempre na espera de ser ativada pela vossa consciente determinação e precipitada para vosso uso visível sob a forma do que desejais. O caminho seguro para a compreensão e uso deste poder consciente vem a vós através do autocontrole. O que quero dizer com esta palavra autocontrole? Primeiro, o reconhecimento da inteligência eu sou como única presença ativa. Segundo, que ao saberdes disso, distinguireis que não existem limites para o poder de seu uso. E terceiro, que o homem, tendo livre arbítrio, a livre escolha e atuação, o que cria no mundo ao seu redor é tudo aquilo em que fixa a sua atenção. Finalmente, chegou o momento em que todos devem compreender que o pensamento é o maior poder criador na vida e no universo. A única forma de usardes este pleno poder de pensamento, sentimentos, que chamamos Deus em ação, é que empregueis o autocontrole e autodisciplina com os quais podereis alcançar rapidamente a compreensão para usar e dirigir este poder sem limite algum. Quando tiverdes alcançado o suficiente autocontrole, podereis manter vosso pensamento fixo em qualquer desejo, do mesmo modo que uma chama de acetileno se mantém fixa. Assim, enquanto mantendes a consciência imóvel em qualquer desejo, sabendo que a presença eu sou é a que está pensando, que é Deus em ação, compreendereis que podereis trazer à visibilidade e precipitar tudo o que desejais.
Isso não quer dizer que não possais pensar em outra coisa. Se assim fosse, como poderíeis realizar os 1001 deveres que se acumulam em vossos dias? Cada vez que vós lembrardes deste ponto, recordai invariavelmente que é Deus a presença Eu Sou, com todo o seu poder, aqui está agindo para a precipitação do vosso desejo. Ouvi bem, foi comprovado de 1000 formas que o efeito de um desejo não traz felicidade. Somente pela compreensão da força que constrói podeis tornar-vos senhores de vosso mundo. O autocontrole é exercido quando pensais e dizeis imediatamente diante de tudo que seja desarmônico que se apresente: não, Senhor, isto não é verdade, porque meu eu sou é perfeito. Apago tudo que foi mal construído pela minha consciência externa e não aceito senão a perfeição manifestada. O que acontece então? É que vós abris a porta para Deus Eu Sou, e Ele reorganiza todo o exterior. Eu, Saint-Germain, vos digo, amado estudante, se pudesseis compreender o esplendor magnificente que se manifesta em vós quando afirmais assim vosso autocontrole diante da atividade externa, duplicaríeis todos os vossos esforços para alcançardes esta maestria sobre toda expressão exterior. Assim é que a magna presença Eu Sou libera seu grande poder em vossa consciência e uso externo. Amados estudantes, deveis tirar da mente o sentido de tempo, espaço e distância. A chave que abre a entrada de todas as esferas superiores, os planos superiores, está na simplicidade e firmeza do autocontrole. Todo estudante deve lembrar: onde está a vossa consciência, aí estareis, e que o Eu Sou está em toda parte. A consciência, a noção de que há espaço, distância e tempo é somente uma criação vossa. Passar através do finíssimo véu que separa a consciência de seu pleno poder e atividade interior é só uma questão de estado de consciência, de pensamento e sentimento. Aqueles que se esforçam para alcançar a luz estão vivendo constantemente nessas altas esferas. A sua beleza ultrapassa toda a vossa imaginação. Quando entrardes conscientemente nelas, vereis que todas as criações que ali existem são tangíveis como qualquer dos vossos edifícios. Com a afirmação Eu sou o poder de meu completo autocontrole para sempre sustentado, vos será fácil alcançardes esta maestria. Vós deveis fazer-vos conscientes de que quando reconheceis a atuação da presença Eu Sou, é impossível que a mesma seja interrompida ou que possa haver interferência de alguma forma. Ao saberdes que não há nem tempo nem espaço, alcançareis o conhecimento da eternidade. Para penetrardes em uma esfera mais elevada que o mundo físico, plenamente consciente, só tereis que ajustar vossa consciência. Como fazê-lo? Simplesmente sabendo que já estáis ali, conscientemente. Constantemente afirmai: pelo poder do circo eletrônico que eu criei ao meu redor, não posso mais ser afetado por dúvidas e temores. Eu seguro com alegria o cetro do meu Eu Sou. Eu penetro em qualquer das altas esferas que queira, conservando a clara e perfeita memória de minhas atividades ali. Com esta afirmação, rapidamente estareis gozando de liberdade ilimitada e felicidade perfeita para atuardes em qualquer plano que escolherdes. Estar consciente de coisas que estão 1000 anos à vossa frente é tão fácil e acessível como pegardes um livro em vossa biblioteca. O grande obstáculo para a vossa liberdade foi o terdes criado em vossa consciência a crença de tempo e espaço. Aqueles que tiveram a desilusão ao verem que a riqueza e efeitos exteriores das coisas não traz felicidade, compreenderão que dentro de seu pensamento e sentimento estão o poder, a liberdade e domínio perfeitos. Ao compreenderdes que fareis parte de tudo aquilo em que fixardes vossa atenção, percebereis a importância de a conservardes afastada de toda negatividade destrutiva na
vossa experiência. Discutir ou comentar defeitos de vossos amigos, familiares e associados comunica esses defeitos a vós, em vossas próprias consciências, porque fixardes a atenção no que é destrutivo. O que vos cabe é manterdes a atenção livre para que possais dirigi-la ao vosso autocontrole, impulsionando-o a que se coloque no que é positivo e construtivo. Poucos de vós dão-se conta de que, quando voltais a pensar, estudar ou relembrais algo negativo que aconteceu ou vos fizeram, estáis gravando e fabricando esses fatos em vossa consciência, poluindo-a e atraindo novamente essa negatividade para vosso interior. Porém, eu quero imprimir em vossa mente o esquecimento das atividades da consciência exterior, uma vez que já sabeis que eu sou a única presença toda-poderosa atuando em minha mente, meu corpo e meu mundo, já que não podeis ser afetados por nenhuma associação do mundo exterior. Deveis saber que estáis inteiramente imunes às moléstias e perturbações das mentes de outros, não importando o que tentem fazer. Quando perceberdes que vosso próprio pensamento e sentimento podem produzir o que necessitais, sentir-vos-eis livres do desejo de possuir tudo o que o mundo externo vos possa dar. Asseguro-vos que não existe um mundo sobrenatural. Enquanto pisais na esfera superior, ela será tão real e verdadeira como vós, o mesmo acontecendo ao contrário, e apenas um estado de consciência. Para a alegria de vossos familiares, vos direi que daqui a 100 anos haverá centenas de pessoas que poderão usar os raios cósmicos para limpar e conservar suas casas e que, quando já não sintam vontade de seguir a moda comercializada, tecerão seus mantos de um só fio e sem costuras, feitas de raios cósmicos. Muitos estudantes perguntam qual a razão de os mestres, com todos os seus poderes criadores, preferirem viver em casas humildes. A explicação é simples. A maior fonte das suas atividades é em altas esferas, dirigindo magnos raios de luz para a bênção da humanidade desde seus lares de luz e sabedoria. Estes são tão belos e transcendentes que são invisíveis para aqueles de vós que ainda ocupam corpo físico. Se conseguisseis compreender isto, seria evitada muita confusão e vos sobraria mais tempo para usardes na atividade da grande presença Eu Sou. Isso vos levará a estados transcendentais que consumirão a ansiedade pelas riquezas do mundo externo, as quais nada mais são do que aparências em comparação com o poder criador inerente a todos vós. Só podereis manifestar esse poder transcendental através de vosso controle e maestria. Eu vos digo, amados estudantes, filhos de Deus único, não vale a pena usardes vosso mais sincero esforço quando sabeis que podeis falhar? Empunhai o cetro de vosso magno poder criador e assim ficareis livres para sempre de todas as amarras e limitações que torturam a humanidade através das idades. Eu vos asseguro que todo aquele que se empenha em adquirir o cetro e a maestria receberá toda a ajuda. Aqueles de vós que têm a compreensão da habilidade criadora devem saber que podem criar tudo o que quiserem, não importando quais os níveis vibratórios na luz ou em qualquer outra forma que desejam manter. Sabeis que tendes a habilidade de transferir vosso pensamento de Caracas a Nova York no mesmo instante e tendes também o poder de modificardes vosso pensamento de uma condição de luz para uma forma tão condensada como a do ferro. O fato de que ainda não tenhais precipitado o visível do invisível produz em vós a dúvida, até que ocorra uma simples manifestação. Então a vossa coragem e confiança exercerão domínio e não tereis dificuldade em precipitardes o que quiserdes. A humanidade, através de séculos, construiu este muro de limitação. Deveis agora derrubá-lo e destruí-lo da melhor maneira possível. A princípio necessitais determinar
determinação para alcançar este propósito. Porém, quando souberdes que é o poder do Eu Sou que está atuando, entendereis não ser possível falhar. Exteriormente, tereis apenas que manter a atenção fixa no objeto que desejais fazer visível, concentrando-vos, e logo o encontrareis plasmado, e vos espantareis ao constatardes que viveste tanto tempo sem fazer uso deste poder. O comprimento do raio que se desprende da substância precipitada ou da condensação da luz é controlado pela consciência. A consciência assim elevada é de um fulgor muito grande, está ainda em seu transcendente estado de perfeição. A joia é uma substância condensada, tal como o diamante, a esmeralda ou o rubi, porém naturalmente terá a condição daquele que a usa. Se o nível vibratório do mesmo é baixo, a joia ou pedra perderá seu brilho, enquanto que, se o pensamento é transcendente, esta pedra tornar-se-á muito luminosa. Quando já se é um estudante sincero que está alcançando a luz, tem-se que qualificar tudo o que existe em seu ambiente com a qualidade de sua presença Eu Sou, não importando a aparência que tenha. Se o medo vos faz crer em uma presença perturbadora, vós sereis o responsável, porque se houverdes tal presença e vós a qualificardes com a presença Eu Sou, vereis a impossibilidade de que tal presença vos possa perturbar. Não há senão uma só energia atuando no próprio momento em que qualificais a atividade perturbado com a presença Eu Sou. Estareis assim qualificando esta atividade com perfeição. Toda joia representa uma alta atividade da substância divina. Quanto mais intenso o fogo, maior o poder purificador. O ouro não necessita de nenhum elemento, nem tampouco adere a nenhum outro. Todos os demais metais aderem a ele, isto porque o ouro é um elemento puro. Em toda atividade em que atue o fogo, há um momento em que a chama se faz dourada. Toda transmutação de substância é, em certo momento, de cor vermelha, pois o vermelho é a cor da liberação de impurezas. A expectativa é uma poderosa consciência qualificadora que convém manter. Quando intensa, é algo magnífico e que sempre se manifesta. O homem, através de séculos, criou um véu que lhe oculta estas esferas transcendentais. Porém, se o criou, o sentido comum e a razão lhe dirão que ele o pode dissolver. Uma poderosa radiação partiu para os estudantes, que será sustentada até que eles recebam este trabalho que ditei hoje. Contudo, transmitir-lhes-ei a simplicidade, a facilidade e a segurança com a qual podem ser materializada a ideia através do pensamento e sentimento criativos. Eis uma tarefa em que se deve meditar e que dissolverá a ideia. Poderei eu, e em seu lugar dizer, eu posso ou eu sou. Se vos mantiverdes harmoniosos de tempos em tempos, recebereis a iluminação que vos dará toda a confiança necessária. Mantende-vos ligados a uma ideia e sabereis que qualquer conhecimento que necessiteis vos virá instantaneamente. Quando permitires que vossa atenção se fixe em algo, nesse momento lhe estáis dando o poder de agir em vosso mundo. Isso quer dizer que não pode haver uma qualidade ou aparência em vosso mundo a não ser aquela que vós mesmos lhes dais. Capítulo 9. Meditação. Uma das coisas mais importantes, mesmo para os estudantes sinceros, é sentirem a necessidade de dedicar algum tempo à meditação de manhã e à noite, que lhes aquiete a atividade externa, para que a presença interior possa surgir sem obstrução. Meditar significa realmente sentir a ativa presença de Deus. Por este motivo, quando se entra em meditação, não se deve trazer conosco todas as perturbações que nos ocuparam até aquele momento. Deve-se afastar conscientemente do sentimento e da atenção tudo aquilo que possa perturbar, pois é um momento para entrar em contato com Deus e não para resolver velhos males. Quando se fez aquela afirmação, conheceis a verdade e ela vos fará livres, a intenção foi a de reconhecer e aceitar a atividade da grande presença Eu Sou. Fazei-vos conscientes de que o Eu Sou é o princípio
e que é a absoluta segurança de libertação agora mesmo. Conheceis que o Eu Sou é a ativa presença que governa toda manifestação em vossa vida e vosso mundo perfeitamente. Assim, tereis entrado na verdade que vos fará livres. Devo falar de uma coisa que seria cômica se não fosse tão séria. Vós castigaríeis vosso cachorrinho se constantemente trouxesse ossos da cozinha para o tapete de vossa sala? Naturalmente, vos pareceria que seria uma atitude imprópria. Não sabeis, amados estudantes, que quando permitis que vossos pensamentos remexam experiências desagradáveis, estáis fazendo o mesmo que o cachorrinho? É de lamentar ser tão difícil fazer os estudantes compreenderem que nunca, sob nenhuma hipótese, se deve prender a água que já passou sob a ponte. Em outras palavras, as experiências desagradáveis, as perdas ou qualquer imperfeição que ocorreram em vossa vida não devem jamais ser seguras e presas ao presente. Se uma pessoa entrou em um negócio e fracassou, isto ocorreu sempre por desarmonia mental de sua atitude e seus sentimentos. Se cada indivíduo, em circunstâncias semelhantes, mantivesse com firmeza a certeza de que só existe Deus em ação, alcançaria o êxito mais perfeito. Desde o momento em que tendes livre-arbítrio, aquele que não controla seu mundo sensorial encontrar-se-á destruindo todo o seu mundo e o alheio também. Tal é a grande lei. A menos que o estudante corrija seus pensamentos e sentimentos, mantendo-os corretos. Todo ser encarnado cometeu uma quantidade de erros. Por esta razão, vós não deveis permitir uma atitude de eu sou mais santo que tu, mas, pelo contrário, deveis invocar a lei do perdão, já que estáis enviando crítica, condenação ou ódio em relação a outro filho de Deus. Em vez disso, deveis dizer mentalmente à pessoa indicada: mando-vos a plenitude de meu amor divino para que vos abençoe e prospereis. Esta é a atitude que vos livra dos fracassos da atividade externa e prosperareis assim. Aqueles que estão constantemente pensando e discutindo algum negócio que fracassou devem saber que afinal serão eles próprios destruídos se não apelarem à lei do perdão para apagar completamente aquela situação. O estudante que se mantiver em atitude vingativa por algum mal imaginário ou real trará para si mesmo a incapacidade mental e física, paralisia ou mal de Parkinson. Aquele ditado antigo, a menos que perdoeis, como esperais ser perdoado, é uma das mais graves leis da experiência humana. Se pudesseis ver como aderem a vós as coisas que já não desejais, colocando ainda vossos pensamentos em discórdias que não têm solução. O mais importante que a humanidade está procurando, em realidade, é a paz e a liberdade, que sempre são as portas da felicidade. Não há mais do que uma só maneira de receberdes isto: é conhecerdes a Deus na presença Eu Sou, e que esta presença é a única inteligência atuante em vossa vida, em vosso mundo a todo momento. Adotai isto, vivei-o. Uma das coisas mais assombrosas que testemunhei desde que estou no estado ascensionado é a ideia distorcida da liberdade financeira. Há apenas uma maneira segura sobre a qual se pode construir a liberdade financeira eterna, que é a de conhecerdes e sentirdes com todas as fibras do ser. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoadas do meu mundo, de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Esta é a liberdade financeira verdadeira. Este conceito a trará para vós e a conservará. Por outro lado, o homem pode usar consciente ou inconscientemente o necessário desta presença Eu Sou, ou desta energia divina para acumular, através da atividade exterior, milhões de dólares. Mas onde está a segurança de que os conservará? Eu vos asseguro que é impossível a qualquer ser no mundo físico conservar a riqueza acumulada se ele não tem em conta que Deus é o poder que a produz e mantém.
Vede à vossa frente constantes exemplos de grandes riquezas que se vão em uma noite. Há milhares de pessoas que nos últimos anos se viram nesta situação. Embora tenham perdido seus haveres, se mantiverem firme conscientemente que eu sou a riqueza de Deus em ação, agora manifestada em minha vida, em meu mundo, abrir-se-ia a porta imediatamente para receberem de novo a abundância. Por que se diz de novo? Porque novamente ricos teriam construído um grande momentum de confiança. Todos os requisitos estavam à mão para que as riquezas continuassem, mas na maioria dos casos, quando essas perdas ocorrem, é porque se permitiu a entrada de grandes depressões, frequentes ódios e condenações que fecharam a porta do progresso. Deixai que vos assegure, amados filhos de Deus, jamais existiu neste mundo uma condição tão má que estivesse fora da ativa presença de Deus, eu sou, com sua eterna força e coragem para reconstruir de novo a independência financeira. Eu quero que os estudantes entendam o seguinte: nestes dias de derrubadas de tronos, de governos e de fortunas individuais, deveis compreender e saber que essas riquezas foram perdidas por ignorância e incompreensão. A presença Eu Sou, Deus em ação, é a reconstrutora segura da fé, da confiança, da riqueza, ou seja, do que eles queiram fixar com sua atenção consciente, e assim permitem eles que esta energia interior flua através de seus desejos, pois este é o único poder que jamais deixou de conseguir algo. Todo indivíduo que tenha sofrido uma perda econômica deve imediatamente usar a maravilhosa afirmação de Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Do meu negócio, minha compreensão, ou o que seja necessário, pertinente, digo-vos francamente, amado estudante, que não há esperança alguma, no céu e na terra, para aquele que persiste em manter em sua consciência pensamentos e sentimentos de crítica, condenação e ódio de qualquer espécie e até um leve desagrado. Isso vos leva ao ponto vital. O que vos diz respeito é apenas vossa própria atividade em vosso mundo. Não vos compete julgar a outrem, porque vós não conheceis as forças nem as condições que o influenciam. Vós só conheceis o ângulo que vedes dele, e eu vos digo que se alguém envia pensamentos de crítica, condenação e ódio a outrem, que é inteiramente inocente de toda a intenção de prejudicar o próximo, está cometendo algo pior que um assassinato físico. Por que é assim? Porque o pensamento e o sentimento formam o único poder criador. E, embora sentimento e pensamento possam não chegar a prejudicar, têm que voltar a trazer consigo as condições enviadas pelo indivíduo que os emitiu e sempre com energia acumulada. Assim é que tais pensamentos daninhos contra outras pessoas destroem os negócios e assuntos de quem os envia. Não há forma possível de evitá-lo, a menos que o indivíduo desperte e conscientemente inverta as correntes. Vamos dar um passo adiante. Através de todas as idades têm existido empresas comerciais nas quais uma ou mais pessoas tiveram o intento deliberado de prejudicar, e assim outros indivíduos absolutamente inocentes foram tidos como culpados e presos. Eu vos digo que é uma lei infalível. Aquele ou aqueles que possam causar a prisão de pessoas inocentes, privando-as de sua liberdade de ação, atrairão a mesma experiência em suas próprias vidas até a terceira e quarta encarnações seguintes. Eu preferiria 1000 vezes morrer que ser um instrumento que pudesse privar de sua liberdade a qualquer dos filhos de Deus. Não há crime maior na experiência humana de hoje em dia que o uso das evidências circunstanciais,
porque em 99% dos casos verifica-se posteriormente que foram inteiramente falsas. Algumas vezes a verdade não é conhecida jamais pelos sentidos exteriores, de modo que, amados estudantes, nenhum daqueles que buscam luz se constitua em juiz de nenhum filho de Deus. Vamos supor que alguém a quem amamos muito esteja agindo disparatadamente. O que é que o mundo faz em primeiro lugar? Julga-o e critica-o. A coisa mais poderosa que se pode fazer a favor desta pessoa é enchê-la de amor e mentalizar: eu sou Deus em ação. A única inteligência e atividade que controla este irmão ou irmã. Continuar falando mentalmente a sua consciência é a mais eficaz ajuda que se pode dar. Muitas vezes os argumentos verbais com tal indivíduo formam uma condição antagônica, intensificando em vez de apagar a atividade. No trabalho silencioso, conseguireis vosso alvo com absoluta certeza. Ninguém pode saber o que a presença eu sou de um terceiro deseja fazer. Estas são verdades vitais que, empregadas, trariam grande paz às vidas dos demais. Muitas vezes, o esforço posto em alguns negócios não pode impedir a ruína dos mesmos, porque há na consciência dos atuantes um juízo e condenação ocultos ou um sentimento de ódio dissimulado em relação ao outro. O estudante ou indivíduo que deseje progredir rapidamente na luz não deve nunca dormir sem que tenha enviado seu amor a todas as pessoas que considere tê-lo prejudicado em qualquer momento. Este pensamento de amor parte direto como uma flecha em direção à consciência da outra pessoa, não havendo nada que o possa deter, e produzirá seu resultado e poder onde foi enviado. Não há nenhum elemento causador de tanto mal-estares de corpo e de mente como o sentimento de ódio enviado para outro indivíduo. Não se pode predizer como irá reagir na mente e no corpo daquele que o envia. Em algumas pessoas pode produzir um efeito, em outras um efeito diferente. Compreendei bem, o rancor ou ressentimento nada mais são do que outras formas de ódio. Ódio em um grau menor. Um pensamento maravilhoso para viver-se com ele é o seguinte: eu sou o pensamento e o sentimento criadores perfeitos presente em todas as mentes e corações de todos e em todos os lugares. É algo maravilhoso. Não apenas dá paz e repouso ao que o envia, o que o produz, mas também provoca dons ilimitados que vêm da presença eu sou. Outro pensamento é: eu sou a magna lei da justiça e proteção divina, atuando nas mentes e corações de todos. Podeis aplicar e usar isto com enorme força e poder em todas as circunstâncias. Outro é: eu sou o amor divino que enche as mentes e corações em todos os lugares. Absolutamente, tudo na experiência humana pode ser governado pela presença eu sou. O uso da presença eu sou é a mais alta atividade que se pode ensinar. Quando dizeis eu sou, pondes Deus em atividade. Quando sentis e conheceis a enormidade do uso desta expressão, entendereis o enorme poder do eu sou. Quando dizeis eu sou o poder de Deus Todo-Poderoso, não há outro poder que possa atuar. Tereis a liberdade e plena atividade de Deus. Outra afirmação: eu sou a memória consciente e a compreensão do uso destas coisas. Quando dizeis, a presença eu sou veste-me com o meu traje de luz eterna e transcende, isto atua realmente nesse momento. O lugar secreto do Altíssimo é esta presença eu sou. As coisas sagradas que vos estou revelando não devem ser esquecidas. São como pérolas. Procurai conhecer sempre. Eu sou o perfeito uso do meu falar e em minha atuação em todo momento, porque eu sou a presença protetora. Então,
A guarda sempre está montada. A energia de Deus está sempre à espera de ser dirigida. Inerente à expressão eu sou, está contida a atividade autossustentada. Agora sabeis que o tempo não existe. Isto vos traz a ação instantânea e sua precipitação logo ocorrerá. Precedendo a manifestação, sentireis sempre uma quietude absoluta. Afirmações metafísicas para a pessoa que está em pleno processo judicial. Eu sou a lei. Eu sou a justiça. Eu sou o juiz. Eu sou o júri. Sabendo que o eu sou é todo-poderoso, afirmai então que apenas a justiça divina pode se realizar nesta esfera. Capítulo 10. Energia inesgotável. De séculos de atividade, chegamos ao ponto focal, onde as experiências das idades entram em ação instantânea, onde todo o tempo e espaço converte-se na única presença de Deus em ação agora, sabendo que é a presença de Deus, eu sou, que bate em vosso coração. Sabeis que vosso coração é a voz de Deus, e que, à medida em que vós meditais e dizeis, eu sou a suprema e inteligente atividade de minha mente e meu coração, trareis para vós o verdadeiro e divino sentimento em que podeis confiar. Há tanto tempo vem a humanidade amando apenas na periferia do círculo. Uma vez que o estudante se torne verdadeiramente convincente que Deus é amor e que a atividade de Deus-amor projeta-se pelo coração, compreenderá que ao enfocar sua atenção no desejo de projetar amor para qualquer propósito, pode produzir este sentimento em grau ilimitado. Este é o privilégio supremo da atividade externa da consciência. A humanidade não compreendeu até agora que o amor é um poder, uma presença, uma inteligência, uma luz e uma entidade que pode ser exaltada até tornar-se uma fogueira ilimitada. Está na capacidade de todo o indivíduo, especialmente se é estudante da luz, de gerar esta presença de amor que se converte em uma invencível, inesgotável, pacificadora entidade, presente onde quer que o indivíduo a dirija. Há os que dizem e creem que ao amor não se dá ordens, e eu vos digo que o amor é o primeiro princípio da vida e pode ser gerado em qualquer grau e sem limite nenhum, para uso infinito. Tal é o privilégio majestoso, o uso da direção consciente que se pode dar ao amor. Quando digo gerar, quero dizer o abrir a porta pela devoção consciente à emanação desta fonte inesgotável de amor divino, que é o coração de vosso ser, o coração do universo. Pela contemplação deste poder infinito do amor, os estudantes convertem-se em uma fonte dessa emanação, de cujo uso infinito poderão dispor, dirigindo-o conscientemente. Quando desejais expressar vossa liberação de tais e quais atividades externas, males dolorosos, etc., eu vos recomendo afirmar: eu sou a presença que ordena, a energia inesgotável, a sabedoria divina, fazendo com que meu desejo seja cumprido. Isto vos libertará de quaisquer condições indesejáveis de acordo com o grau de energia que a lei do vosso ser possa permitir. E agora que sabeis isto, podeis saber também que na presença eu sou, agora permaneço intocado por toda condição exterior perturbadora. Sereno, eu cruzo meus braços e confio na ação perfeita da lei divina e na justiça do meu ser, ordenando que tudo em meu círculo apareça em perfeita ordem divina. Este é o maior privilégio do estudante e deve ser sua inspiração a todo momento. Aqui vos direi algo que deve ser muito animador para cada estudante que está lutando por alcançar a luz.
Ele está sendo temperado com o melhor aço para que dure o maior tempo possível e suporte melhor a tudo e seja o mais forte. Isto é o que a experiência da vida traz ao indivíduo. Quando alguém anseia ser liberado e continua sofrendo experiências atribuladoras, estas não são mais do que o fortalecimento do caráter para dar a ele a última, perfeita e eterna maestria sobre todas as coisas exteriores. Podeis, pois, com esta compreensão, regozijar-vos da experiência, pois ela vos está aproximando da gloriosa, maravilhosa presença Eu Sou, para que mergulheis nela. Assim, amados estudantes, não vos desespereis em meio às experiências que parecem pesar sobre vós. Enfrentai-as com alegria, porque cada passo para frente leva à meta eterna e não tem que ser repetido. Que o estudante recorde-se sempre do afirmar: Eu sou a força, a coragem, o poder de adiantar através de toda a experiência, qualquer que seja, e permaneço alegre, elevado, cheio de paz e harmonia em todos os momentos pela gloriosa presença que eu sou. Para o atleta, o momento antes da disputa está cheio de gloriosa expectativa, porém, à medida que se avizinha da meta e o adversário se aproxima, usa todos seus últimos esforços, o ar esgota-se e com o último salto alcança a linha da vitória. Assim também ocorre com os estudantes na senda. Sabem que com a prática da presença Eu Sou, não podem errar, de modo que só devem apertar o cinto, armar-se para o que seja necessário e dizer adeus ao adversário. Porém, mais feliz que o atleta é o estudante que sabe desde o princípio que ele não pode fracassar, porque eu sou a energia inesgotável e inteligente sustentando-me. O poder de transmutação está contido na presença Eu Sou. Isto deve ser lembrado em todo o momento. Eu sou o princípio vital neste meu corpo, em todas partes, até no coração de Deus. Sou a inteligência governante do universo. Logo, quando eu quiser transmutar algo, não importa o que seja, eu sei que eu sou o poder atuante. Eu sou a inteligência dirigente. Eu sou a substância que está sendo utilizada e que agora trago a manifestação visível para meu uso. A meditação desta frase que acabo de dizer permitirá ao estudante entrar nesta atividade sem tensão nem ansiedade. A dificuldade que enfrenta o estudante neste assunto da transmutação é a questão do dinheiro. A primeira pergunta é sempre: como se pode precipitar dinheiro sem interferir ou ultrapassar o limite determinado? Desde que se estabeleceu o dinheiro como padrão de trocas baseado em lastro-ouro, que é a segurança de toda emissão, deve-se recordar que houve inumeráveis desastres de todo tipo, nos quais se perdeu o ouro e remessas de dinheiro no valor de bilhões. Da mesma maneira, desapareceram milhares de toneladas de ouro de diversos países, submersas no oceano e enterradas nas profundezas por cataclismos. Portanto, como a precipitação é feita do ar, é ouro em seu estado natural. Teria ele que existir em enormes quantidades para que houvesse o perigo de ultrapassar o limite de permissão legal para seu uso. Além disso, o ouro sempre é legal em seu uso e como o mundo tem oferecido recompensas para que sejam produzidas maiores quantidades de ouro, por que não transmutá-lo e assim beneficiar o mundo? Porém, não me responsabilizo pelas perguntas que lhe sejam feitas quando vós apresentardes vossa transmutação de ouro. Ainda não avaliastes o alcance da curiosidade da mente exterior, como ela se inflama quando é atraída sua atenção ao saber que possuis uma mina de ouro. Todas as perguntas sobre a origem de vosso ouro é uma sutil forma de indagação para descobrirem vossa fonte e aproveitarem-se dela. Minha opinião é que deveis responder a esta indagação assim: isto é ouro,
Ao senhor não importa onde o comprei. Prove-o, analise-o. Se não é 100% ouro, pode deixá-lo, e se é ouro puro, o senhor é obrigado a recebê-lo pela lei de seu governo. Contudo, não esqueçam que a presença Eu Sou é quem governa esse manancial. Ela é o que faz circular livremente. Capítulo 11. Deus Himalaia. Esta é a primeira vez que a presença desta entidade luminosa é trazida ao conhecimento do mundo exterior. Foi por sua causa que as montanhas Himalaia receberam este nome. Desde então, as mesmas tornaram-se um sagrado foco de energia sagrada mantida perenemente. Por isso, aquelas almas que entraram em sua radiação foram elevadas à união com a fulgurante forma do Mestre, e desde aquela ocasião estão enviando seus raios de atividade para abençoar a humanidade. Deste fato deriva o grande magnetismo do Tibete. Assim como o destino da Índia e da América foi entrelaçado como dois ramos que a árvore da vida reúne, assim também vem a ajuda radiante para fundir em harmonia as mentes da América, a fim de que o seu progresso continue sem interrupção. Existem hoje milhares de almas indianas que reencarnaram na América e também almas americanas renascendo na Índia para mesclarem-se e contrabalancear ambos os lados da Terra. Esta grande entidade foi apresentada após muitos séculos no grande silêncio, dando passo nessa direção a fim de exercer o processo consciente de manifestação espiritual, oferecendo-vos o cálice de fogo líquido espiritual e derramando-o nos corações da humanidade para provocar na mesma um maior desejo de luz, proveniente da grande fonte de luz Eu Sou, Deus em ação em toda parte. A vinda desta grande presença na atividade humana se propagará como um fio de luz através de todas as Américas, expandindo sua luminosa presença como um manto de neve dourada que vai caindo suavemente, sendo absorvida pelas mentes humanas. A maioria delas permanecerá inconsciente, porém algumas sentirão essa penetrante presença interior. Se aqueles que estão sob esta radiação continuarem em um belo e harmonioso progresso, será possível trazer à sua atenção certas atividades do fluido nervoso que apressará sua maestria sobre a forma exterior, ou seja, maestria sobre todas as condições que aparentemente os aprisionam. Deveis estar alertas para inverterdes todas as condições negativas que apareçam aos vossos sentidos. Para dar-vos um exemplo, se sentirdes frio, invertei vossa consciência e afirmai que sentis calor. Se os sentidos vos comunicam uma alegria arrebatadora por causa da boa notícia, dizei: paz, acalmai-vos. Não convém forçar a balança alterando a lei do ritmo. Decretai a calma, o repouso e segurança. O ideal em todas as comunicações dos sentidos é manter-se no caminho do meio, o equilíbrio, conservando a tranquila maestria do Eu Sou. Isto permitirá estabelecerdes uma corrente fluídica, contínua de energia e ideias criativas, vindas do coração do grande Sol central, de onde vem este grande ser, o Deus Himalaia. Isto também vos preparará para receberdes e usardes uma imensa quantidade da radiante energia que dele emana. A razão pela qual é atraída a vossa atenção sobre ele ocorre para que possais receber de forma ilimitada essa energia, além da que extrais por vossos esforços conscientes. Os estudantes devem compreender que os mestres não vêm a eles por iniciativa individual do discípulo, mas que são os mestres que escolheram aos estudantes para que recebam sua radiação
É um privilégio que não se pode traduzir em palavras, só pode ser sentido e visto. Além do mais, a missão do Mestre não é a de assumir vossas responsabilidades, nem resolver vossos problemas, mas sim comunicar-vos a compreensão inteligente para que os discípulos possam aplicar em vossas vidas e, assim, resolverem seus próprios problemas. Dessa maneira, adquirem a força, o valor e a confiança para continuarem passo a passo na maestria consciente que dominará o ser e o mundo exterior. Ao chegar-se em um momento do crescimento espiritual, nós ouvimos os estudantes invocando-nos com grande sinceridade: Grandes mestres, ajudai-nos a resolver nossos problemas. Para dar-vos ânimo e força, direi que muito mais do que se possa conceber é a radiante presença do Mestre que derrama força, coragem, confiança e luz. Disto, os estudantes, na maioria dos casos, estão inconscientes. Não há senão uma só forma que todo aquele que possui sabedoria pode empregar para dar ajuda permanente àqueles irmãos que pedem assistência e instruí-los nessas simples leis que lhes darão a vitória e o domínio sobre o ser e o mundo exterior. Fazer o que pedem esses estudantes, ou seja, resolver seus problemas, atrasaria mais ainda o seu progresso, debilitando-lhes imensamente. Apenas decretando sua própria força, conseguirão as vitórias que não podem vir de outra forma. Assim, entra o estudante na plenitude de seus próprios poderes, com a prática consciente de sua poderosa presença, eu sou. O estudante adianta-se sem nenhuma vacilação, em direção à sua meta. A razão pela qual não se informa o estudante sobre a assistência que os mestres lhes dão é para impedir que se apoiem num suporte externo. O maior erro que poderíamos conceber seria dizer ao estudante algo que o levasse a apoiar-se em nós por saber de nossa presença. O estudante não tem nada a temer e deve saber que lhe damos sempre toda a assistência possível e proporcional ao grau de adiantamento que vai conseguindo. A presença eu sou, a hóstia ascensionada e o Mestre Jesus são todos uma e a mesma coisa. Através do uso e do reconhecimento da presença eu sou, eu vos asseguro que podeis positivamente produzir qualquer qualidade que desejeis manifestar na consciência externa. Não tendes, senão, que tentar. O que necessitais recordar constantemente à consciência externa é que quando se diz eu sou isto ou aquilo, se está pondo Deus em ação e que isto é a própria vida individualizada, a vida do universo, a energia do universo, a inteligência no coração do universo, governando-o todo, absolutamente. É essencial, vital, recordar constantemente esta verdade à consciência exterior. Esta consciência produz o alegre entusiasmo que irá aumentando continuamente. Em nenhum momento deve haver interrupção no prazer deste uso, porque é absolutamente a senda da maestria completa. Os estudantes devem conscientizar-se de que eles são o poder consciente que controla suas vidas e seus mundos e que podem enchê-los com qualquer qualidade que necessitem ou que desejem. Aqueles que sofrem de distúrbios físicos intermitentes devem conscientizar a todo momento que eu sou o alento perfeitamente controlado do meu corpo e, em conexão com isto, devem fazer a respiração rítmica mais frequentemente. Isto lhe dará um equilíbrio de respiração que é de grande ajuda para o controle do pensamento. Uma coisa muito importante para os estudantes sinceros é que devem evitar escutar coisas perturbadoras e negativas, porque estas deixam entrar elementos indesejáveis que se infiltram inconscientemente. Quando materialmente não se possa evitá-lo, deve-se fazer a seguinte afirmação:
Eu sou a presença guardiã que consome imediatamente tudo o que tente me perturbar. Assim, não somente se protege ele mesmo, mas também ajudará a outra pessoa. Embora não se deva temer nada, é necessário manter uma guarda consciente até que se tenha obtido a suficiente maestria para controlar os pensamentos, os sentimentos e a receptividade. Procurai manter-vos tanto quanto possível no alegre entusiasmo da presença eu sou. Entregai-lhe todo o poder e não permiti perguntas em vossa mente. Atirai tudo aos quatro ventos, entregai tudo e esperai suas revelações mágicas. A maravilhosa, milagrosa presença é a que pode resolver todas as coisas, todos os problemas e responder todas as perguntas que necessitem revelações e respostas. Uma grandiosa afirmação de imensa ajuda é: eu sou a milagrosa presença trabalhando em tudo aquilo que necessito que se realize. Aqueles que meditam ou contemplam sobre o que significa dizer eu ou eu sou conseguem resultados, revelações e bênçãos fora de toda ponderação. E estou certo de que os discípulos começarão logo a sentir e a manifestar a extraordinária atividade desta prática. Eu mesmo a estou sentindo em vós. Enquanto vosso corpo dorme, há, nos planos superiores, uma constante troca de ajuda. É algo do qual vosso ser externo não consegue ter conhecimento. No mesmo instante em que tranquilizais a mente externa e a colocais sob controle, maiores revelações virão à vossa consciência, e sabendo que eu sou a essência de tudo aquilo que desejo, já sabeis que é possível produzir em forma visível e tangível qualquer coisa que tenhais na consciência. De acordo com uma necessidade imperiosa, o mestre Himalaia quis vir a este plano. Ele traz uma mescla especial de América e Índia. Por este motivo, lhe é possível aparecer aqui. À medida em que a presença interior entra em atividade, toda outra atividade cessa. Isto é lógico e necessário porque a atividade obedece à presença eu sou. Uma neve dourada é espalhada sobre todas as Américas pela presença para ser absorvida não apenas pelas pessoas, como também pelas partículas da atmosfera. Quando os estudantes converterem-se voluntariamente em focos desta emanação, serão abençoados e ajudados. É necessário que os estudantes compreendam que em certas necessidades nacionais, como também individuais, faltam as qualidades necessárias para progredir. Esta é a razão por que grandes entidades especiais vêm à Terra. Elas têm qualidades predominantes que a situação requer em determinados momentos. Os estudantes que podem compreender isto encontrarão um elemento novo entrando em suas vidas e que os beneficiará muito. A atitude de expectativa é vital quando se espera receber algo da presença interior. É uma faculdade profundamente benfazeja para aqueles que a cultivam. Por exemplo, se concebemos um projeto que esperamos com ansiedade realizar, nos sentimos cheios de expectativa. Podemos usar desta expectativa, que é de grande ajuda, a fim de que se manifeste o que desejamos. Se vós chamais por telefone alguém para que vos espere em certo lugar da cidade, saís de casa com a expectativa deste encontro. Da mesma forma, se desejais conhecer os mestres, um requisito para consegui-lo é a expectativa de vê-los. Por que não seria assim? Colocai-vos em expectativa já. Capítulo 12. Deus em ação. As experiências resultantes dos aparentes mistérios da vida, quando bem compreendidas, são bênçãos disfarçadas, já que qualquer experiência que nos leve à única presença eu sou, Deus em ação, nos serve de maravilhoso propósito e bênção. As situações infelizes
se produzem porque as pessoas põem-se sempre a buscar, nas origens externas de sua existência, inspiração e também o amor, que nada mais é do que a presença suprema e seu poder no universo. Não importa quais sejam as condições que tenhamos que enfrentar, não devemos esquecer a ideia de que o amor é o eixo do universo sobre o qual tudo gira. Isto não significa que tenhamos de amar a desarmonia, a discórdia ou outra coisa que não se pareça com o Cristo. Porém, podemos amar Deus em ação, a presença eu sou em tudo, pois o oposto de ódio é o amor, e ninguém pode odiar sem ter amado profundamente antes. Cada ser humano é um poder e está destinado a tornar-se o princípio governante de sua vida e do seu mundo, no fato de que dentro de cada ser humano está a presença eu sou, sempre atuando. Pode-se ver que cada um mantém entre suas mãos físicas o cetro do domínio e deve recordar que a invencível presença de Deus é, em todo momento, a atividade inteligente de seu mundo e de seus assuntos. Isto o mantém com a atenção distanciada da aparência exterior que jamais contém a verdade, a menos que seja iluminada pela presença eu sou. Não importa qual seja o problema a solucionar, há apenas um só poder, uma presença e uma inteligência que pode resolvê-lo. É o reconhecimento da presença de Deus, contra a qual não pode interferir nenhuma atividade exterior, a menos que a atenção se afaste consciente ou inconscientemente deste reconhecimento e aceitação do poder supremo de Deus. O princípio vital, continuamente ativo, está sempre tentando expressar-se em sua perfeição natural. Porém, os seres humanos, com seu livre-arbítrio, consciente ou inconscientemente, o qualifica como todo tipo de distorções. O indivíduo que mantém a sua atenção firme na presença eu sou, em Deus e com Deus, converte-se em um poder invencível que nenhuma manifestação humana pode derrubar. Ao tomar consciência de eu estou aqui, eu estou lá, aparecem pessoas que nos ajudam quando isto é necessário, já que o eu sou está dentro daqueles amigos também. A liberação de todo domínio ou interferência apenas pode ocorrer por esta presença. Eu sou Deus em ação na vida do indivíduo. Muitas vezes requer grande tenacidade apegar-se à presença quando as aparências parecem estar dominando. Há um velho provérbio que diz: ninguém fracassa enquanto não se rende. Isto é verdade porque, enquanto uma pessoa se une a Deus como sua inteligência governante, não há atividade humana que possa interferir na grande emanação que flui ao seu redor. Através de séculos, a humanidade deu toda a sua atenção às aparências, proporcionando assim toda classe de discórdia e mal-estar. Porém, hoje, há milhares que estão chegando à compreensão de que a presença de Deus dentro deles é absolutamente invencível, até o ponto de encontrar-se continuamente elevados acima da injustiça, da discórdia e da desarmonia motivada pela criação exterior. Enquanto os humanos não aprenderem a manter sua atenção na presença eu sou ou Deus interior, encontrar-se-ão rodeados pelo indesejável, porém, por meio dessa presença eu sou, cada um tem o poder de elevar por cima da discórdia e da perturbação. A princípio, é difícil manter-vos firmes quando aparentes nuvens pesadas pairam sobre vós. Porém, a atividade dinâmica da atenção fixa na presença do Deus interior é como um raio que penetra e dissolve a ameaçadora tempestade. À medida em que o discípulo se adianta, sente-se mais invencível ante a criação humana que ocasiona tantos distúrbios. A frase de Jesus:
Conhece a verdade e ela te fará livre, foi, sem dúvida, uma das verdades maiores e mais simples, pois a grande base é o saber que esta grande verdade a que ele se referiu era a lembrança da invencível presença de Deus interno. Se sabeis e estáis seguro disto e o afirmais sempre, então sim, sabeis que tendes a presença dentro de vós. O próximo passo é determinar eu sou a presença iluminadora pela qual nada que eu necessite saber me pode ser recusado, já que eu sou a sabedoria, eu sou a perfeição, eu sou o poder revelador que traz tudo diante de mim para poder compreender e atuar de acordo. É muito fácil, uma vez que tenhais compreendido que eu sou é a única inteligência e a única presença atuando. Visualizai-vos, portanto, o cetro entre as mãos físicas e através desta presença eu sou, podereis fazer com que tudo que necessitais saber vos seja revelado. Eu vos asseguro que isto, de nenhuma forma, interfere com o livre-arbítrio de outros indivíduos e que não há nenhum mal em se reclamar e pedir o que é nosso, pois ao fazer isto, não se está interferindo com ninguém. Se, em qualquer momento, alguém tentar tirar-vos o que vos pertence, tendes o direito de ordenar, através da presença Eu Sou, que toda a situação seja ajustada e aquilo que é vosso vos seja devolvido. Nisto, temos que ter muito cuidado, a fim de que, quando colocamos a lei divina com amor e quando a justiça divina comece a se manifestar, não fiquemos penalizados e interrompamos a ação da lei. Quando os seres humanos são governados inteiramente por seu ser exterior e não pensam no poder de Deus que lhes dá a vida, muito facilmente cometem toda classe de injustiças, porém isto não significa que permitais a eles atuarem em vosso mundo. Não, sobretudo quando sabeis que tendes o poder de Deus para ordenar e pedir a regularização e a justiça em todas as partes. Cito-vos um exemplo. Uma de minhas estudantes estava atravessando um problema e, sendo ela muito espiritual, eu lhe disse que afirmasse seus direitos e justiça. Seguiu meu conselho e começaram a acontecer coisas para aqueles que queriam prejudicá-la. Por sua bondade de alma, começou a arrepender-se e desejar não ter pedido justiça. Veio a mim e disse: que devo fazer? E eu lhe respondi: afirme-se no decreto que fez. Você não é responsável pelas lições que têm que aprender os indivíduos que a prejudicaram, de forma que deixe-os receber suas lições e não permita que isto a perturbe. Quando os seres humanos começam a agir mal, neste exato momento põe em movimento a grande lei universal da retribuição e não podem evitar que esta retribuição os assalte algum dia em algum lugar, do mesmo modo como eles não podem deter a ação dos planetas. Para a vítima inocente, a retribuição parece tardar muito em aparecer. Porém, quanto mais tarde, mais poderosa é sua ação quando chegar. Não há nenhum ser humano que possa evitar esta lei. Muitos estudantes creem que algo mal possa lhes ser enviado por outro. Porém, eu vos asseguro que não é assim. A única forma é não permitir que pensamentos indesejáveis perturbem, deixando assim entrar o ódio, a crítica e a condenação. Ao fazermos isto, geramos aquilo em que acreditamos. Aquele que conhece o poder de Deus dentro de si não tem por que temer nada de ninguém. Cada um pode experimentar, se desejar, a plenitude da atividade de Deus em sua vida e em seu mundo. É simplesmente o fato de escolher o que se queira ter ou não. Se quisermos paz e harmonia, sabeis que eu sou o poder que o produz. Se quereis ajuste em vossos negócios,
Conhecei isto, eu sou a inteligência e o poder que os produz e nenhuma outra atividade exterior pode impedi-lo. No aparente mistério da incessante atividade da vida está a magna presença eu sou, sempre disposta a abençoar-vos com graça inconcebível, se assim permitis. E de que forma o permitis? Pela aceitação alegre desta magna presença e deste grande poder em vós. Não vacileis em invocá-la para que atue também nos mínimos detalhes de vossa vida cotidiana, não importa quão insignificantes vos pareçam, pois não há no universo outra energia que atue através de vossa consciência, mente, corpo e mundo. Dizei frequentemente em cada coisa que desejardes que seja feita, eu sou a presença. Isto abre o canal para que atue o poder de Deus, trazendo-vos o justo. Não deveis ter pena do exterior que em sua ignorância procede mal, seja para convosco ou qualquer pessoa. Mantende-vos calmos e serenos, sabendo que Deus é a única inteligência e poder atuando em vosso mundo e em vossos assuntos. Eu sou em vós a força, a cura autossustentada manifestando-se em vossa mente e em vosso corpo. Isto vos mantém em maior sintonia. Voltai-vos para Deus e surgirá sempre a energia para ordenar cada situação. As pessoas que compreendem esta lei não estão sujeitas à injustiça nem às condições que o ser exterior tenta impor sobre os demais. Recordai frequentemente a mente externa e assegurai-vos sempre que dentro de vós não há senão a presença e o poder de Deus atuando em vós e em vossos assuntos. Relembrai em todas as circunstâncias que não há nada oculto que não me seja revelado. Esta afirmação é muito necessária. Tampouco esqueçais que não importa o que outros vos façam, a vossa salvaguarda é enchê-los de amor divino. Chama violeta, rosa, etc. Quando as pessoas tentam se aproveitar fazendo alguma maldade ou injustiça a outrem, não conseguem porque sempre perdem alguma faculdade através da qual sentiriam alegria em prejudicar. Os demais possuem o mesmo privilégio que vós tendes de permanecer com Deus, e se não o fazem, isto não é assunto vosso. Deus é a presença e o poder, todo onisciente, que sabe e descobre todas as coisas. Vós podeis dizer, amada presença, eu sou neste ser, invoco teu poder consciente, tua perfeição, tua sabedoria e tua inteligência diretiva para que façais que tudo se ajuste nele e que receba a paz e o descanso que tanto necessita. Eu sou a presença que manda e dirige que isto seja feito agora. Elevai sua consciência à luz incandescente, na qual ele possa ver e conhecer o repouso e beleza que são seus por sua própria criação e serviço. É um erro permitir que a simpatia vos conduza a condições destrutivas. Tomai a postura de que eu sou a única presença atuando ali. Para ajudar aqueles que desencarnaram, eu sou a presença que mantém essa pessoa na esfera a que pertence, ensinando e iluminando. Se o estudante conseguir captar a ideia correta de preencher de amor seu próprio ser divino, receberá alívio total de toda discórdia. Para aperfeiçoar condições, dizei, eu sou a presença ordenando e sanando esta situação. A humanidade em geral e os médicos em particular distorceram as coisas terrivelmente. O indivíduo que deseja ascender à presença eu sou e viver ali necessita da energia que precisamente desperdiça. Os médicos são responsáveis grandemente por esta terrível condição, porque ensinam e advogam a exaltação do apetite sexual, que é o maior canal de desperdício que a humanidade tem.
Isto é, o que vos impossibilita unir-vos à presença Eu Sou o suficiente para conseguir a maestria. É 95% da causa da velhice, da perda da vista, do ouvido e da memória, já que estas faculdades deixam de funcionar quando cessa de fluir a corrente de energia vital à estrutura celular da massa cerebral. Porém, isto não é bem aceito pelos indivíduos até que aprendam a força de sofrimentos. A vontade nada pode realizar sem esta energia vital. Esta energia que o homem desperdiça é a força que permitirá unir-se firmemente à presença Eu Sou. É a vida que necessita para unir-se à presença de Deus Eu Sou. Quando o ser exterior passou séculos usando sua força vital para criar condições erradas, esse desperdício se torna uma drenagem aberta e constante contra a consciência individual. Só há um meio de mudar aquilo que se construiu por esse canal errôneo que o mantém atado ao mau uso e à manifestação. Cada vez em que se apresente esse desejo, dirigir o pensamento instantaneamente ao eu superior. Muitas pessoas têm a crença de que podem controlar o desejo sexual por pura força de vontade, obrigando-se a dominar o impulso, seja sexual ou de álcool, ou de fumar, de drogas, ou qualquer outro. Isto não serve para nada, porque o que se ganha é a repressão que os obriga a irromper por outro lado. O único modo a fazer é mudar a atenção e sair dela da seguinte forma: Eu sou a presença que modifica isto e o modifica agora, porque a ação de Deus é sempre instantânea. Em toda condição errada, a primeira atitude a tomar é invocar a lei do perdão e a chama violeta transmutadora. Lembrai-vos que ao colocar-vos em movimento ou energizardes algo, instantaneamente atua. Quando usais Eu Sou, pondes em movimento o poder de Deus que atua. Talvez um dos estados mais lamentáveis em que tendes que viver é o chamado direito legal de obrigar a outro ser à atividade sexual, quando este já quer se libertar e sair desta situação, pois mesmo na ignorância da mente exterior, há naturezas que têm um poderoso desenvolvimento na atividade do amor. O amor puro nunca atua abaixo do coração. O amor verdadeiro jamais requer contato sexual de nenhuma classe. A grande ascensionada hoste de luz está sempre com aqueles que desejam atuar com justiça. Enviai-lhe vossos pensamentos e recebereis auxílio. Vós possuís um poder invulnerável e invencível, se sois daqueles que conhecem e praticam a presença Eu Sou. A lei do perdão é a porta aberta para chegar ao coração de Deus e a nota tônica, o eixo do universo. Aqui estão os pontos mais profundos desta prática. Não os useis para ensinar a principiantes, pois não os entenderão. Capítulo 13. Eu sou. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a energia que uso em cada ação. Eu sou a luz iluminando cada célula do ser. Eu sou a inteligência, a sabedoria, dirigindo cada esforço. Eu sou a substância onipresente, sem limite, que pode ser usada para moldar a forma. Eu sou a força, a compreensão perfeita. Eu sou a habilidade a ser aplicada constantemente. Eu sou a verdade que dá a liberdade perfeita agora. Eu sou a porta aberta à luz de Deus que nunca fracassa. Dou graças, entro nesta luz plena, usando compreensão perfeita. Eu sou a vista que vê todas as coisas visíveis e invisíveis. Eu sou o ouvido escutando os sinos da liberdade que tenho agora.
Eu sou a habilidade de sentir a mais embriagadora fragrância à vontade. Eu sou a totalidade de toda a perfeição que desejo manifestar. Eu sou a compreensão total, poder e uso de toda esta perfeição. Eu sou a revelação total e uso de todos os poderes de meu ser que eu sou. Eu sou o amor, o magno poder motriz através de toda ação. Desejo dar aos estudantes, sob esta radiação, a mais carinhosa advertência de vigiar suas emoções para que, em nenhum momento, aceitem um sentimento de inveja pelos progressos que outro consiga. Cada estudante deve recordar sempre, seja o caso que for, que os outros não são incumbência sua, exceto por saberem que eu sou a presença de Deus lá em ação. O fato de um estudante se admirar e se inquirir sobre o progresso de outro retarda muitíssimo sua própria evolução e sob nenhum aspecto é admissível. Cada estudante deve compreender que sua única incumbência é a de harmonizar, apurar e expandir sua própria mente e seu mundo, uma vez que os estudantes compreendam que a única demanda imperativa da grande lei de seu ser é a harmonia de sua mente e sentimento, a perfeição se manifestará rapidamente. Se isto não é mantido, não poderão passar de um certo grau de progresso. Tão logo os estudantes se deem conta disso e comecem a usar a presença eu sou, ordenando harmonia e silêncio à sua atividade externa, verificarão que lhes é possível ver, sentir e ser a perfeição que tanto desejam. Quando os estudantes e amigos têm um profundo e sincero amor para todos, esse amor é a maior bênção e o mais estimulante poder. Esta é uma maneira de como o estudante deve se examinar constantemente para avaliar o poder que está atuando nele. Se alguém se sente crítico, curioso e desarmonizado para com uma pessoa, condição, lugar ou coisa, é sinal seguro que o seu externo está atuando e a atitude a tomar é a de corrigir imediatamente. Todos, especialmente os estudantes, devem compreender que a única coisa que ele tem a fazer é sentir, ver e ser a perfeição em seu próprio mundo. Isto é sumamente importante e é a razão pela qual estou insistindo a essa altura, porque quando os estudantes começam a experimentar manifestações pouco usuais, no princípio ocorre a tentação de pensar que posso usar a lei melhor que esta outra pessoa. Isto vós sabeis e vos digo que é um erro. Não podeis usar por muito tempo a afirmação eu sou, mesmo intelectualmente, sem que começais a sentir uma convicção mais profunda cada vez que dizeis eu sou todas as coisas. Pensai frequentemente no que estas duas maravilhosas palavras significam e juntai sempre a seu uso a afirmação: quando digo eu sou, estou pondo em movimento o poder de Deus, ilimitado na expressão na qual acrescentei eu sou. Na declaração bíblica, antes que Abraão existisse, eu sou. Abraão representa a expressão exterior da vida e eu sou representa o princípio da vida, que era a expressão externa de Abraão. Portanto, existia a perfeição de vida antes que alguma manifestação ocorresse, e assim é a vida sem princípio e sem fim. Meu amado estudante, meu coração se alegra muitíssimo porque vejo como alguns dentre vós estão perto de adquirir a convicção da majestosa presença eu sou que sois. Fazei todo o possível para senti-la calmamente, e se não puderdes por outro modo, cerrai vossos olhos e vede a perfeição desta verdade. Virão a vós mais e mais provas dessa maravilhosa presença.
Descrições e explicações do uso desta poderosa presença Eu Sou foram escritas para vosso benefício. Vós que vos aferrais à verdade, chegareis à ação tripla de ver, ouvir e sentir estes chamados milagres, milagres até que compreendais a forma pela qual se produzem, depois do que serão para vós simples verdades que podereis aplicar para sempre, uma vez compreendidas. Com todos meus séculos de experiência, não posso deixar de dizer-vos, como estímulo, que meu coração transborda de alegria diante da iminência de tomardes o cetro do domínio. Avançai, meus bravos, não vacileis, empunhai vosso cetro de domínio, levantai-o, porque eu sou o cetro, a chama inextinguível, a luz deslumbrante, a perfeição que uma vez conhecestes. Vinde, deixai-me sustentar-vos com meu forte abraço, para que onde havia dois, por tanto tempo, haja apenas um Eu sou. Eu sou o sábio, o construtor, a perfeição expressa agora. Outra vez, falo aos indivíduos que querem que seus problemas sejam resolvidos. Há apenas uma presença no universo que pode e sempre resolve qualquer problema, e esta é a presença Eu Sou, presente em tudo. Amados, deixai-me dizer-vos com todo carinho: nada vale tentar resolver apenas um problema, pois onde havia um, uma dezena pode aparecer. Porém, quando sabeis que a atitude perfeita é entrar na presença Eu Sou, e que ela é a solução indiscutível de qualquer problema, fareis com que todos os problemas desapareçam tão certo como eu vos falo, porque quando viveis na presença Eu Sou, constante, calmamente e com determinação suficiente, em vez de terdes muitos problemas, onde um tenha sido resolvido, tereis entrado no estado onde não há nenhum. Ordeno ao poder contido nestas palavras de hoje que as levem a todo o mundo, que as ouçam, as leiam e compreendam a convicção verdadeira contidas nelas. Para o cérebro, dizei: eu sou a aceleração das células desta minha estrutura cerebral que a faz expandir e receber a direção inteligente da poderosa presença interna. Deveis saber que tendes o poder de qualificar conscientemente vosso pensamento da maneira que desejais, através da presença Eu Sou. Não há ninguém que vos diga o que deveis fazer, porque sois um ser livre, com livre arbítrio. Se pudesseis estar consciente de cada pensamento que passasse por vossa mente durante 6 semanas e o mantivesseis qualificado com a perfeição, vereis os resultados mais surpreendentes. Dizei frequentemente: eu sou o mestre interior governando e controlando todos os meus processos de pensamento na perfeição de Cristo integralmente como eu desejo que sejam, abençoando e sustentando outros na luz. Quando abençoais outras pessoas ou as visualizais na luz, há uma atividade dupla da qualidade que mandais. Fazendo isto, o resultado automático é uma certa quantidade de proteção, porém, o pensamento e a qualidade na luz e na bênção se registram principalmente em nossa própria consciência e, ao mesmo tempo, intensifica essa qualidade na pessoa a qual foi mandada. Tomai a posição eterna de que eu sou o que quero ser. Deveis usar a presença Eu Sou conscientemente sempre. Raramente, mesmo entre os estudantes, compreendeu-se profundamente o que a presença Eu Sou significa. Apenas ocasionalmente surgiu uma verdadeira compreensão do Eu Sou, exceto nos retiros dos mestres ascensionados. Jesus foi o primeiro a dar-lhe ênfase no mundo externo,
Insisto seriamente para que não se dê nenhuma consideração ao elemento tempo. A manifestação vem instantaneamente quando dais à presença eu sou a suficiente liberdade. Andai, aplicai, sabei e deixai que a presença eu sou se ocupe do elemento tempo. Quando fazeis da verdade uma ordem e vos aferrais a ela, deveis recebê-la. O externo não tem nenhum poder por si só. Vosso dever é simplesmente o de saber que a presença eu sou está atuando. Algumas vezes, sem perceber, o eu externo está esperando o tempo da manifestação. Eu vos posso comunicar a convicção e o sentimento de que quando ordenais com o nome da presença eu sou, Deus Todo-Poderoso move-se e age. Recordai sempre que quando estáis trabalhando com personalidades, estáis trabalhando com a criação humana externa e tendes todo o direito e poder de ordenar seu silêncio e obediência, quer se trate de vosso próprio eu externo ou do eu externo de outrem. Se pudesseis contar até 10 antes de falar, conseguiríeis controlar todo o impulso súbito. Por detrás disto, há uma lei todo-poderosa que pode ajudar o estudante imensamente. Quando há um impulso súbito, há uma liberação ou balanceamento de energia acumulada. Se houver ira, esta energia será qualificada instantaneamente com ela ou com destruição de algum tipo. O poder de autodomínio deveria dizer: apenas a perfeição de Deus se manifesta. Isto coordenaria qualquer condição de impulso incontrolado com a qual o indivíduo luta. Quando o estudante já deixou escapar algo que não é desejável, o que deve fazer é consumi-lo conscientemente no mesmo instante. O uso contínuo da expressão Deus abençoe isto, dirigido às coisas inanimadas, produz realizações assombrosas. A maneira fácil de verdes e sentirdes a perfeição é qualificando cada pensamento e sentimento que surgir com a perfeição. Quando vier o impulso de fazer alguma coisa, instantaneamente qualificai-a com a perfeição. Em uma pequena vila, a chegada do trem é precedida pelo apito da locomotiva. Em vós, o eu sou é o apito e vós a locomotiva. O ser humano comum não pensaria em atropelar crianças e matá-las. Contudo, libera energia mal qualificada por meio do pensamento, sentimento e palavras que matam os impulsos mais nobres em outrem. Se vossa personalidade não é controlada e governada, tem as mesmas qualidades que todas as demais personalidades. Porém, vossa presença eu sou é o controle perfeito dela. Não há nada mais trágico no mundo que uma pessoa manter pensamentos de limitação sobre um outro ser humano. Um pensamento de imperfeição dirigido a uma pessoa sensível algumas vezes limita-a por anos e muitas vezes os resultados são muito trágicos. Todos devemos dar a todo mundo sua liberdade mental. Se falais de liberdade para vós, assegurai-vos em dá-la primeiro aos demais. Quando há uma condição em outra pessoa que desejais ajudar, usai o seguinte: eu sou a manifestação perfeita ar. O princípio da energia e substância é o mesmo. A substância tem energia interna naturalmente. O coração, o centro da substância, é ação inteligente. A vibração é, em seu estado natural, sempre pura. A vibração é energia em ação e deve ser qualificada. A pulsação em toda a substância é o alento de Deus atuando. Pensai quando respirais. Eu sou a energia perfeita de cada sopro que respiro. Eu sou a atmosfera pura de meu mundo. Formai o hábito de qualificar constantemente vosso mundo com a perfeição.
O hábito antigo de pensar em perfeições encheu o vosso mundo no passado. Agora, o importante é que vos tomeis conscientes de que estáis constantemente preenchendo o vosso mundo com perfeição. A primeira coisa que deveis fazer de manhã cedo é levantar-vos e dizer com sentimento: eu sou a presença preenchendo meu mundo com a perfeição neste dia. Não vos ocupeis com as personalidades, assumindo a posição de eu sou a perfeição atuando através de qualquer funcionário, impulsiona o eu sou, o poder e a ação ali. De manhã, a primeira coisa é dizer: eu qualifico tudo no meu mundo neste dia com a perfeição, porque eu sou a perfeição. Eu qualifico esta mente e corpo com a perfeição absoluta e me nego a aceitar qualquer outra coisa. Eu sou o milagre e eu sou a presença determinando sua manifestação através do amor divino, sabedoria e poder. Capítulo 14. Fé, esperança, caridade. Quero chamar a atenção para a presença ativa da fé, da esperança e da caridade. Neste raciocínio, pensaremos na fé como o poder emanador conquistador, na esperança como a porta aberta, através do véu, atuando na presença pura, na caridade como a determinação de não pensar o mal, não falar o mal, não ver o mal, não ouvir o mal, não sentir o mal. Os estudantes devem vigiar sempre a atividade interna da mente externa e não se deixar enganar por sua ação. Isto pode soar como um paradoxo, mas não o é, e tem mais importância do que parece à primeira vista. Se um sentimento de resistência de qualquer espécie está pressionando a consciência, arrancai-o pela raiz, pois sabeis que pertence ao externo e impedirá a consecução de vossa realização enquanto não o arranqueis. Manter uma disposição amena e tranquila diante de todas as coisas é o caminho certo para o autocontrole e a maestria absoluta, indispensáveis para alcançar tudo o que desejais. Existem mestres cósmicos conhecidos como fé, esperança e caridade. Ao chamar vossa atenção para estes três princípios sempre ativos na vida humana, quero assegurar-vos que eles não apenas são qualidades dentro de vós, como também são seres de grande luz e adiantamento, que são conhecidos como a fé, a esperança e a caridade. Os estudantes e indivíduos que se esforçam conscientemente para cultivarem e expandirem essas qualidades em seus mundos receberão uma grande assistência desses seres poderosos e conscientes, de cujos nomes procedem as individualizações dessas qualidades. São seres cósmicos, autoconscientes e inteligentes, cuja ação especial para a humanidade é a de incentivar e expandir essas qualidades. Portanto, que todos os estudantes compreendam tratar-se de muito mais do que uma frase ou expressão das Escrituras. Hoje em dia, estes grandes seres deixaram o silêncio cósmico por causa da necessidade de fé, esperança e caridade nas mentes e corações da humanidade. A força sinistra que abalou a confiança, a esperança e a caridade nas mentes de todos os povos está condenada a fracassar. De uma atividade aparentemente má sairá um grande bem. Como a força hipnótica que foi gerada se desgastou, muitos humanos estarão perguntando o que os teria induzido a fazer certas coisas. Sua própria rebelião, afinal, produzirá a força que será utilizada para corrigir tais condições. Deus, que é progresso, que não conhece a derrota em nada, os estudantes devem lembrar-se sempre disto, a fim de os ajudar a manter a paz e o equilíbrio da mente que tanto necessitam. O ser majestoso, caridade, tem uma força natural consumidora
que dissolve e aniquila o ódio, a crítica e a condenação. Usa os raios cósmicos como força equilibradora no éter, de onde os seres humanos retiram seu alento e sustento. Assim, apesar deles mesmos, os homens estão absorvendo o fogo destes raios. Vós sabeis que quando uma pessoa desmaia, muitas vezes colocam-se sais de amoníaco sob seu nariz. Isto é o que está realmente acontecendo sob o nariz da humanidade. Ela está respirando agora esta presença consumidora. Pede-se aos estudantes não discutir este fato com pessoas descrentes. Porém, é de vital importância que os estudantes o compreendam. Quero frisar aos estudantes uma questão muito importante. Há inúmeros meios úteis de assistência para o estudante sério e sincero, muitos dos quais são completamente desconhecidos por ele. Porém, não obstante de muita utilidade, se seu desejo pela luz for sincero, despreocupar-se de tudo e centrar-se alegre e determinante nesta poderosa presença única que eu sou, proporcionará um contínuo fluxo de vitórias. Nenhum esforço feito no nome e presença que eu sou pode jamais falhar, porém deve-se continuar avançando de vitória em vitória até alcançar e poder usar o cetro do domínio absoluto. Desejo incentivar e assegurar a consciência que progride sobre a importância da lei do perdão. A maneira correta de chamar a ação a lei do perdão é dizer: eu sou a lei do perdão e da chama consumidora de toda a ação desarmoniosa da consciência humana. Isto põe em movimento a ação completa. Quando usamos a afirmação chamo a lei do perdão, nem sempre estamos completando a ação, porque necessitamos estar conscientes de quem é e onde está essa inteligência que autoriza que seja levada a cabo. Quando observo os estudantes, verifico que é importante continuar insistindo no uso da presença eu sou frequentemente, porque ela já está praticando coisas notáveis para eles. Meu próprio ser levanta-se quando vejo entre os estudantes cuja atenção é mantida com determinação na presença eu sou, como se convertem em imãs da luz e como esta se apressa em envolver cada um, da mesma maneira que uma mãe envolve seu filho amado. Se pudessem ver e conscientizar isto, por um momento vossa determinação surgiria de uma chama conquistadora da qual não podeis desistir. É tempo oportuno e eu vos mando a cada estudante uma esfera consciente de luz, envolvendo o coração e o cérebro de cada um, para que possam receber mais continuamente a bênção consciente da poderosa presença eu sou. Creio que a maioria de vós sentireis isto, sentindo ou não. Nada pode interferir com esta ação de bênção. Aqueles abençoados que às vezes encontram perturbações em seu lar, eu sugiro que usem esta afirmação e a sintam profundamente. Eu sou a presença conquistadora, ordenando paz, amor e harmonia em meu lar e ambiente. Qualquer pessoa que use esta sentença com determinação poderá ter uma atmosfera harmoniosa, aprazível e amorosa em seu lar. Alguns necessitarão atuar com muito ímpeto para experimentar sua ação contínua. Muitas vezes obterão resultados imediatos. Elaborar isto na consciência é reconhecer a presença eu sou como o poder governante em seus lares, porque ela é naturalmente a presença governante. Se os estudantes e indivíduos em geral que têm dificuldades em manter o autocontrole
sentarem-se silenciosamente durante 5 minutos, sentindo profundamente e pensando para si mesmos: eu sou a amorosa caridade, encontrarão um sentimento de grande alívio. Para os desmaios, vós sabeis que o indivíduo nunca desmaia, apenas a personalidade o faz. Portanto, se alguém tem este hábito, diga com determinação que eu sou a presença dominante que proíbe esta tolice e mantém o controle de minha mente e meu corpo eternamente. Livrar-se-á desta tendência para sempre. Quando se começa a sentir o menor sintoma, deve-se rapidamente conscientizar de que eu sou a presença que comanda e mantém minha consciência aqui. Deve compreender que ao dar esta ordem à presença eu sou, ela manterá o controle absoluto do corpo. Quanto mais se empregar esta afirmação, mais rapidamente se manifestará. Pergunta: se o grande Sol central é o centro do coração do infinito, onde está aquele que é o centro do cérebro? Resposta: no estado puro, tanto no infinito como no finito, onde não há imperfeição. As atividades do cérebro e do coração se convertem em uma, porque a força motriz de toda atividade emanada é amor, proveniente do coração. Portanto, no estado puro, o coração e o cérebro são sinônimos, porque amor, sabedoria e poder estão contidos no amor divino. A energia infinita está sempre esperando para ser usada, porém, só atua na vida de uma pessoa sob o comando consciente e chega a um progresso tal onde as coisas ocorrem tão rapidamente que parecem ser automáticas, mas na realidade não é assim. Há exclusivamente um caminho para a maestria autoconsciente e este é a direção consciente da energia eterna para tudo o que desejais, e isto vos levará a um outro ponto vital. O desejo é uma ação indireta da atenção, porém, o desejo sustentado pelo uso determinado da atenção é a causa de que este se converta em uma manifestação invencível. Isto vos dará uma leve ideia da importância de que a direção consciente vá unida ao desejo. O uso da presença eu sou, ou o uso conscientemente dirigido desta energia eterna para uma realização, deve ser sempre um esforço jubiloso. Nunca, sob nenhum aspecto, deve ser como um trabalho sob tensão, porque quando decretais eu sou a presença, a inteligência dirigindo esta energia para um determinado propósito, está expondo a lei em movimento de uma maneira perfeita, fácil e perfeitamente natural, e não necessitais de nenhum esforço, como o de arrepiar os cabelos. Portanto, o modo de proceder deve ser sempre tranquilo, sereno e determinado. O estudante deveria estar sempre ciente de que ele nunca elege o mestre, mas sim é o mestre que escolhe o discípulo, e se o estudante o compreender assim, os resultados aparecerão logo. Para contatar os mestres ascensionados, usai eu sou, a presença que prepara o caminho e estabelece contato visível com os amados mestres ascensionados. Com o uso da presença eu sou, tendes o domínio completo e controle ilimitado sobre todas as condições perturbadoras. Quando falais na presença eu sou, estais falando na presença que o ser ascensionado é. Deveis compreender profundamente quando dizeis eu sou. Este é o poder de Deus, completo, atuando e que não conhece fracasso algum. Capítulo 15. Astrologia, entre aspas, não. Da gloriosa plenitude da luz e da substância onipresente de Deus provém a abundância de todas as coisas.
O estudante que for suficientemente forte e firme para sustentar-se apenas com sua poderosa presença Eu Sou, nunca dividindo a presença e o poder de Deus um só instante, encontrar-se-á ascendendo constantemente para esta poderosa perfeição e livre para sempre de toda a ideia ou reconhecimento de qualquer limitação. O estudante que puder se manter dentro desta poderosa presença será muito feliz, para benefício de alguns estudantes que, apesar de muitos sinceros, estão deixando, sem saber, que sua atenção se afaste desta presença íntegra. Desejo expor alguns fatos, sem qualquer intenção de imiscuir-me no livre-arbítrio de cada um. Os documentos que citarei estão em nosso poder e cobrem estes últimos 100 anos. Desejo falar-vos hoje sobre a ilusão da astrologia. Nenhum ser vivo poderá dedicar-se à astrologia e, ao mesmo tempo, entrar na presença do Eu Sou e lá ficar. Por trás da prática atual da astrologia está o desejo humano e a oportunidade de justificar e gratificar os desejos externos. Deixai-me expor um fato aterrador que está em nossos arquivos. Não há coisa alguma, nem fase de estudo que tenha causado mais fracassos e mais crimes indiretos do que a fraude causada pela astrologia de hoje. Em anos recentes, existiu na cidade de Chicago um brilhante estudante de metafísica que, aceitando conscientemente o engano de seu horóscopo, foi impulsionado ao suicídio. O que a humanidade mais necessita, e os estudantes acima de tudo, é da rocha firme que é a consciência da poderosa presença Eu Sou, sobre a qual permanecerão a salvo e livres dos abismos que constituem as maquinações externas. Os estudantes não necessitam saber dos decretos negativos, de uma morte em perspectiva, nem da chamada má sorte do destino. Só devem dar crédito à invencível presença Eu Sou, que preenche tudo, que é a única e toda a vida de nosso ser, e para onde nosso coração precisa ser dirigido e lá mantido firmemente. Na presença Eu Sou, não há altura que o estudante não possa alcançar, mas se permitir que a sua atenção se detenha em astrologia, numerologia e as muitas logias de hoje, não haverá abismo em que não possa cair. O emprego atual da astrologia não se parece em nada com o emprego que tinha séculos atrás. Naquela época, não transmitia declarações negativas de qualquer espécie. O grande mal ao fixar a atenção na astrologia é que os estudantes aceitam as declarações negativas muito mais do que eles próprios admitem. A força sinistra negativa gerada no mundo pela humanidade sempre se vale de coisas como estas para obter e prender a atenção, especialmente do estudante que está progredindo, e assim mantê-lo naquilo que o faça descer em vez de o elevar. Onde há um horóscopo que indica a morte de alguém, várias mentes se fixam nessa ideia e indiretamente se comete um verdadeiro crime tão sutil que os indivíduos se horrorizariam se lhes fosse demonstrado que tiveram alguma participação nele. Porém, esta é a verdade. Se pudesseis ver por um dia, do grande ponto de vista interno, a força destruidora gerada e usada através do emprego que hoje se faz da astrologia, fugiríeis dela como de uma víbora venenosa que espera para vos atacar e introduzir o veneno em vossas veias. Eu vos digo, amados estudantes, em nome de vossa luz e do vosso progresso, permanecei dentro de vossa presença, Eu Sou. Não deixeis que vossa atenção seja desviada ou dividida por nenhuma coisa externa. Se desejais evitar a roda da reencarnação indefinidamente, do grande amor de meu coração, crendo e sabendo do ponto de vista interno, ao qual vós não tendes acesso ainda, eu vos aconselho evitar tudo o que tenha sabor a uma expressão ou condição negativa. Então,
ascendereis nas asas de vossa poderosa presença, eu sou, para a liberdade e bênção da eterna, perfeita e ilimitada luz. Como disse, não desejo me imiscuir em vosso livre-arbítrio, porém, as portas da liberdade eterna estão abertas diante de vós, se acreditais na verdade que eu vos tenho manifestado e que vos ajudará a entrar por estas portas e receber a bênção eterna da luz que está à espera para envolver-vos. Se há condições em vossa vida, lar, meio ambiente das quais vos quereis livrar, ordenai, através da presença Eu Sou, que estas condições sejam dissolvidas e consumidas ante sua poderosa luz e poder. Amado estudante, que vos encontrais sob esta radiação, não voltaremos a tratar deste assunto novamente. Possa a presença Eu Sou dentro de vós tomar-vos capazes de ver a luz e a verdade do que vos digo. Vi dentro de vós a luz gloriosa que pode ser acelerada a uma radiação deslumbrante que vos permitirá expressar a perfeição. Por isso ofereci minha humilde assistência por minha própria vontade. Porém, se a personalidade persistir em deixar que a atenção se coloque em qualquer coisa que não seja a poderosa presença Eu Sou, que eu sei ser a mais poderosa e a única presença transmutadora capaz de resolver todos os problemas, então os meus humildes esforços terão sido em vão. Eu vos asseguro, meus queridos, que chegastes a um ponto no qual deveis ir para cima ou para baixo, com vossa atenção determinada e firmemente mantida constantemente na poderosa presença Eu Sou. Não há condição, força ou presença na terra e no céu que possa impedir a realização maravilhosa e gloriosa da eterna liberdade e perfeição. Se não tendes dentro de vós o sentimento que vos fala sobre o grande amor divino, que me capacita a vos expressar esta verdade para a vossa proteção, então teremos que esperar o momento em que esta verdade apareça dentro de vós. Uma vez que os estudantes e indivíduos tenham compreendido e reconhecido a poderosa presença Eu Sou, e mesmo assim deixam que sua atenção se fixe em coisas estranhas, seja consciente ou inconscientemente, o que não faz diferença, estarão dando as costas deliberadamente à presença, que é a fonte de seu ser, e a vida dentro de si mesmos. Eu declaro com todo o amor de meu ser que eu sou a presença que vos capacita a ver e sentir esta verdade e manter-vos unidos a ela por amor ao vosso próprio progresso. Aqueles que se mantiverem firmes e suficientemente convencidos dessa poderosa presença encontrarão em sua experiência abundantes provas de seu poder e inteligência ilimitada. Amado estudante, muitas mãos da hoste ascensionada estão estendidas para vós, a fim de dar-vos assistência enquanto puderdes manter vossa atenção unida na presença ativa de Deus em vós e resistirdes firmemente à influência de toda aparência externa. A verdade é poderosa e prevalece. Senti vossa majestosa presença todo o tempo. É um erro que o estudante se desiluda porque alguma coisa na qual tenha trabalhado não se manifestou instantaneamente. Isto ocorre porque ele não gerou energia e poder suficientes para manifestar rapidamente seu desejo. A atenção tem que estar somente no Eu Sou. Suponhamos que eu decretasse Eu sou a poderosa presença, Eu sou em ação, e depois, uma hora mais tarde, deixasse que minha atenção se fixasse em um horóscopo desfavorável ou em uma condição externa que indicasse algum infortúnio. Não vedes como isso anularia a afirmação que eu fizera para liberar o poder da liberdade feito por mim? Jesus disse: não podeis servir a dois senhores.
Isto quer dizer que não podeis dividir a atenção, porque deveis vos deter, olhar e escutar. Eu vos digo, não podereis progredir se colocardes poder em outra coisa que não seja a vossa poderosa presença Eu Sou. Infelizmente, o que se passa com muitos estudantes é que não se fixam na poderosa verdade de seu ser o tempo suficiente para conseguir a energia e força necessárias, a fim de resistirem à influência da sugestão e da aparência externa. O estranho para mim é que, uma vez colocada a atenção do estudante no poder todo-poderoso da presença Eu Sou, único princípio ativo de vida que tem Deus em ação dentro e em torno dele, e fixada também sua atenção nas coisas externas, não percebe que está dividindo o poder e retardando a magnífica atividade e a realização que a presença Eu Sou atrairia. Todavia, tendo passado pela mesma experiência, temos a paciência infinita para esperar até que o amado estudante possa empunhar o cetro do domínio desta poderosa presença Eu Sou e sustentá-lo. Posso trazer-vos documentos das coisas que dia a dia são cometidas através da sugestão, pois a astrologia, a sugestão dada põe a lei em ação para cumpri-la. Quando vossa atenção está em determinada coisa, instantaneamente, o poder dentro de vós dirige-se para ela. Se os astrólogos não deixarem de manter o pensamento de morte sobre tal pessoa, ela morrerá. Isto é crime. Esta pessoa é um filho de Deus e tem direito de viver o tempo que lhe foi decretado. Há crimes muito piores que o assassinato físico, que não tem termo de comparação, porque são cometidos deliberadamente por pessoas que sabem o que estão fazendo. Há uma ação certa e infalível da lei, isto é, aqueles que fazem tais coisas devem pagar vivendo uma experiência semelhante. Contra as sugestões negativas de outrem, dizei: Eu sou a presença anulando tudo isto para que não possa afetar nem a mim, nem a meu lar, nem a meu mundo. Dissipar conscientemente algo que tenha sido dito em vossa presença é a coisa mais fácil do mundo. Dizei: Eu sou a única presença atuando aqui. Para qualquer coisa que não desejais que continue, dizei: através da presença que eu sou, isto cessará agora e para sempre. Isto atua como se fosse chocar contra uma parede para derrubá-la. Quando realmente sentis e planejais alguma coisa, pondes em ação o poder que a realiza. Procurai entender o poder ilimitado que tendes a vosso serviço. Na sensação existe tanto a visão como a audição, porque podemos ouvir e ver sem a necessidade de empregar essas faculdades. Quando uma pessoa se torna colérica, instantaneamente abre passagem para outras esferas dessa mesma qualidade e um acúmulo da mesma espécie se filtra vertiginosamente. O medo é um canal aberto através do qual se manifesta toda a classe de atividades destrutivas. Quando as coisas são feitas conscientemente, tem muito mais poder. Quando a energia é liberada, atua porque a pessoa a colocou em movimento. Não faz diferença se foi um rei ou um serviçal. Quando os sentimentos são excitados, estão aceitando essa sugestão. Podeis sentar-vos e escutar uma conversa destrutiva sem ser afetado por ela, enquanto controlardes o sentimento no plexo solar. Nenhuma coisa pode penetrar em vosso mundo a menos que permitais. O jogo não vos traz nenhum benefício. A senhora X, em um certo tempo, teve um maravilhoso poder e influência em torno de si. Começou a jogar e não só perdeu o seu poder, como também o dinheiro. Não é melhor manter-se na presença eu sou do que em um canal de jogo? Qualquer coisa que atraia a vossa atenção é uma atividade sutil do externo para vos arrancar a liberdade. Para obter liberdade financeira,
Eu sou as riquezas de Deus fluindo para as minhas mãos e meu uso, que nada pode deter. Dizei frequentemente, a presença eu sou governa todo o canal que existe em manifestação. Governa tudo. Experiência de um estudante. O estudante havia visto e ouvido uma explosão de luz enquanto o corpo físico dormia. Se tivesse dito conscientemente ao ver a explosão, absorvo em minha mente e meu corpo a força da explosão de luz, teria recebido seus benefícios. Em tais circunstâncias, o importante é que o estudante permaneça alerta para que em toda manifestação esteja consciente de que está absorvendo seu poder. Alegrai-vos, porque o poderoso poder da presença Eu Sou atuando vos dá sua força e poder. Ordenai à memória exterior que retenha e traga à consciência externa tudo o que desejais saber. Quando usais a presença Eu Sou, colocais a lei em movimento e ela não pode falhar. Deus atua somente através da consciência dos indivíduos. Se fosse de outra maneira, ele não os teria aqui. Deus só pode atuar no mundo físico através de suas individualizações, e toda a natureza também está governada pela inteligência individual. O solo, as plantas, tudo, toda a força e energia que se necessita para um dado propósito estão onipresentes quando são liberadas pela presença Eu Sou. Portanto, através do uso da presença Eu Sou, podeis liberar poder do qual não tendes nenhuma ideia. Durante a guerra de 1914 a 1918, quando Foch disse, não passarão, ele liberou o poder através do qual o decreto foi cumprido. Ele estivera rezando por mais de 1 hora e ao sair estava tão carregado com essa energia que quando emitiu a ordem, esta se converteu na presença governante, nas condições atmosféricas ao seu redor, e Deus atuou. As palavras não passarão, formam um decreto. Este é dinâmico, poderoso, mau e libera tremendo poder. Somente há um poder que atua. Dai-lhe plena liberdade. Permanecei com ele e deixai que ele atue. Mantende-vos nele e com ele. Não há nenhum outro poder para atuar. Disso resulta um progresso contínuo, como a neve que desce da montanha. Vós avançais firmemente e ides conquistando uma energia contra a qual nada pode prevalecer. É um impulso, um poder e um infalível meio de realizar todas as coisas boas. Este é o único caminho para o domínio permanente. Para a limpeza, dizei frequentemente, eu sou a presença aqui que mantém minha roupa e lar imaculadamente limpos. Depois de certo tempo, a força se torna tão poderosa que consome ou repele instantaneamente qualquer coisa indesejável. Quanto mais conscientemente atueis sobre uma coisa, mais concentrada ela se torna. Quando dizeis, a presença que eu sou carrega esta coisa com amor, energia, poder, etc., podeis carregar a água tão poderosamente que esta ferverá com o poder da energia ali concentrada. Não deixeis que coisa alguma em vossa mente duvide se a ordem funciona ou não. Cada vez que ordenardes, dizei, eu sei que a minha ordem está atuando com todo poder. Deveis saber o que o Eu Sou significa, o que o Eu Sou é para vós, o que o Eu Sou pode fazer. Compreendei isto e prossegui com determinação inabalável. Dentro de vós está a força e o poder para isto, e se vós vos mantiverdes dentro dessa poderosa presença Eu Sou, grande assistência vos será dada. Capítulo 16. Dia de Ação de Graças. Raio pessoal de Jesus e outros raios criados. O primeiro princípio de atividade da divindade suprema é projeção ou precipitação. Por isso, é da sua natureza projetar-se ou precipitar-se.
A primeira atividade é expressa pelos raios divididos que partem da individualização para a manifestação visível. Quando falo de manifestação individual ou visível, uso esse termo para a atividade física e não que esta seja sempre visível. Ela o é, porém, para aqueles que se encontram na forma física. Falo dela em forma de visibilidade. Assim vereis a natureza de vosso ser como raios de luz que sois, como a qualidade natural da vida que tanto desejais. Aproxima-se rapidamente o dia no qual muitos estudantes começarão a usar os raios de luz, dos quais são parte, especialmente o raio da vida, visão e da luz. Até no mundo físico de hoje estão sendo descobertas propriedades e usos destes raios. Estas são atividades que, ainda que estranhas para a atividade visível, são naturais para a presença interna. Na verdade, é rudimentar a forma de uso destes raios no presente. Porém, se requer apenas outro passo para levá-los através do véu. O poder da presença e inteligência eu sou para usar estes raios será sempre infinitamente mais poderoso que qualquer plano mecânico inventado para utilizá-los. Entretanto, para o estudante que ainda não encontrou a habilidade para usar estes raios, a experiência do cientista será um estímulo maravilhoso a fim de descobrir a assombrosa habilidade que tem o indivíduo para usá-los. É muito importante saber que há raios naturais que penetram através da atmosfera ou cinturão etérico dentro da atmosfera da Terra. Ao dizer naturais, refiro-me aos raios projetados pela divindade ou grande sol central, que nos últimos anos se fizeram permanentes. Depois estão os raios criados, que foram gerados e projetados pela hoste ascensionada, por aqueles que ascenderam em corpo. Estes últimos são os mais potentes de todos os raios, porque são manipulados conscientemente. Os raios que os cientistas estão constantemente contactando são os raios naturais, que têm uma certa potência natural. É muito necessário, como já foi exposto na presença mágica, a preparação dos estudantes ansiosos que podem ser elevados e instruídos sobre o uso destes raios. Entre vós há os que podem usá-los e, como estão com uma constância determinada no trabalho à luz, mais e mais da lei lhes será revelado do que se refere ao uso destas forças potentes. Sinto uma alegria imensa nas possibilidades que tendes vós e outros estudantes. Confio que achareis dentro de vós mesmos esta força e determinação constante para ligar-vos fortemente ao trabalho externo e interno que se está fazendo para vós, com um sentimento alegre de segurança nos poderes ilimitados que a verdadeira liberdade traz. De tempos em tempos, tenho procurado dar-vos uma palavra de alento e, através disto, envolvermos em uma radiação de força que é audaz e intrépida na luz. A amorosa quietude na atitude dos estudantes é maravilhosamente alentadora, porque a atitude expectante é a atitude correta que deve ser mantida. Eu sugiro àqueles que estão tendo experiências desagradáveis de retirarem conscientemente todo o poder que deram a estas condições, sem saber. Quando é necessário discutir alguma condição para compreendê-la, retirem de imediato qualquer poder que se deu a ela. Depois sabei que eu sou a presença harmoniosa que prevalece sempre acima de qualquer condição. Repetirei outra vez algo que insinuei anteriormente, porém que só foi compreendido parcialmente. Qualquer um, especialmente o estudante que experimentou desarmonia
ou limitações em sua mente, lar ou mundo, pode, com um esforço persistente e sem tensão, firmar-se com determinação no decreto seguinte para manter seu lar livre de qualquer coisa indesejável. Eu sou a presença governante dirigindo em perfeita ordem divisa, comandando a harmonia, a felicidade e a presença da opulência de Deus em minha vida, minha mente, meu lar e meu mundo. Quando digo eu sou a presença governante, tenho a completa certeza consciente de que coloquei em movimento todo o poder e a inteligência de Deus para produzir as condições desejadas e que estas serão autossustentadas. Parece-me que não compreendestes claramente que quando usais a expressão eu sou a presença em minha mente, lar e mundo, não somente estais ordenando a presença conquistadora desta atividade através de vossa própria consciência, mas também estais invocando a assistência da presença de Deus, o Eu Sou, no lar e no mundo daqueles que o contactarem com ela. Isto é vital que o estudante compreenda. Não desanimem se não sentirdes a manifestação imediata desta harmonia que desejais. Segui sentindo a presença conquistadora Eu Sou. Não vedes que quando estais nesta consciência, somente atua a presença da qual estais consciente, toda outra atividade no externo que não seja desejável é somente uma atividade distorcida desta magna energia. Portanto, quando dizeis eu sou a presença conquistadora, eu ordeno a esta presença eu sou que governe perfeitamente minha mente, lar e mundo. Tereis lançado o decreto maior que se pode fazer e tendes somente que sentir o poder sustentador disto quando enfrentais qualquer aparência. Assim, encontrareis a perfeição manifestada em vossa mente, lar e mundo. Desejaria que os estudantes lessem a cada dia esta parte especial para que mantivessem vivo a verdade poderosa que sustenta estas afirmações. Agora chegamos a um ponto vital, o do raio ou raios pessoais enviados por Jesus diretamente. Muitos perguntarão, por que Jesus em especial? Eu respondo, porque a humanidade foi ensinada para que fixe sua atenção na presença de Jesus, o Cristo, pois são muitos poucos os que têm conhecimento ou hoste ascensionada dos grandes mestres da grande fraternidade branca, que manejam o poder ilimitado. Vós tereis o raio pessoal de Jesus, o Cristo, durante as próximas semanas. Aqueles que puderem deixar de lado qualquer pensamento de outra personalidade, ou seja, esquecer outras pessoas e com os braços abertos, mentalmente falando, acolher estes raios dentro da mente, no lar e no próprio mundo, terão a possibilidade de realizar quase tudo. Eu vos asseguro que a ideia destes raios pessoais de Jesus, o Cristo, não é uma coisa imaginária, e vós, nosso amado mensageiro, tendes as graças pessoais de Jesus, o Cristo, pela nossa posição ousada e uso da presença ascensionada de Jesus. Assim como o mensageiro transmite tesouros de sabedoria e verdade, assim devem os estudantes, em sua carinhosa sinceridade ao Mestre e através da presença Eu Sou, trabalhar pela saúde e prosperidade dos mensageiros. Isto abriria portas aos estudantes que de outra forma não seria possível. Há indicações de que alguns receberão brevemente revelações sobre certo uso de luz líquida. Desejo que fixeis a atenção nisto, para que aqueles que estiverem preparados possam recebê-las. Deixai dizer-vos que vossa atitude correta é a de regozijar-vos sempre
pelo adiantamento de vosso irmão ou irmã, porque cada pessoa recebe o que mais necessita no momento, e se alguém recebe alguma coisa, outro pode receber diferente. Portanto, nunca deveis sentir que tendes que possuir o mesmo que outra pessoa recebe. Refiro-me à revelação. Como não há duas pessoas iguais ou no mesmo grau de adiantamento, podeis compreender que nem todos podem receber a mesma coisa ao mesmo tempo. A atitude mais louvável do estudante é a de abençoar continuamente e alegrar-se de qualquer revelação que venha a seu companheiro, mantendo assim a porta aberta constantemente a esta gloriosa presença interna. As chamadas mentes práticas sentem que não há nada real, exceto o que podem sentir e tocar, porém nada se pode receber da grande magnitude de sua poderosa presença interna, a menos que se creia nos poderes e leis ilimitados da inteligência de Deus individualizada. A mente prática, que duvida sempre das coisas que não pode ver, tem que percorrer um longo caminho, a menos que corte as dúvidas, da mesma maneira que se poda o ramo indesejável de uma árvore. Vós sabeis ser uma boa ideia, depois que este foi cortado, consumi-lo na chama transmutadora para que não volte outra vez. Parece difícil que o estudante se dê conta do tremendo poder que é a consciência desta presença consumidora. Para alguns é difícil afastar do pensamento a ideia de que a chama consumidora é imaginária. Porém, se eles pudessem ver do ponto de vista interno, veriam que ela tem uma presença e poder eficaz e é muito real. Desejo que durante 2 minutos sintais este raio deslumbrante de luz penetrando em cada átomo de vosso ser. Há certas atividades que devem ser contactadas pela presença interna antes da atenção externa colocar-se nelas. Isto é difícil de compreender para o estudante. Muito simples, porém maravilhoso, é bem dizer cada noite e cada manhã esta presença magnífica de vida que anima a mente e o corpo. É importante sentir profundamente esta gratidão pela presença da vida que contém dentro dela todas as coisas. Somente tendes que estar agradecido à vida por tudo que ela contém. A mesma presença da vida nos capacita a fazer as coisas das quais estamos conscientes e desejamos, porque não podemos mover-nos sem esta presença. Não podemos nem pensar sem ela. Se fizesseis este decreto, eu sou a presença pensando através desta mente e deste corpo, receberíeis ideias notáveis. O cérebro é o primeiro lugar onde a obstrução começa a se registrar, porque esse é o ponto de contato com ideias falsas, as quais se registram rápida e intensamente na estrutura do cérebro, porque esse é o campo da atividade atômica. Porém, a atenção mantida na presença Eu Sou libera o poder da perfeição que está dentro do elétron e no centro do átomo, de tal modo que as falsas ideias e a obstrução à luz se dissolvem simplesmente e desaparecem. Pergunta: para onde ides? Resposta: Saint-Germain, a cidade dourada. De agora até 3 semanas depois do Ano Novo é tempo de grande regozijo na Cidade Dourada, porque é uma grande oportunidade para transmitir ao mundo físico, através da luz e dos raios do som, sua própria radiação poderosa. Se a humanidade pudesse compreender e apreciar este fato, coisas notáveis poderiam ocorrer. Porém, isso não impede que as pessoas que o podem captar recebam seu benefício extraordinário. O afastamento completo do pensamento de toda a personalidade é o que de mais simples os estudantes poderiam compreender e aplicar. Somente tem que saber: eu sou a única presença, e isto abrirá as portas amplamente. O amor e a invocação a um ser ascensionado possibilitam que a radiação seja dada, e não é possível que ocorra de outro modo.
Nenhum ser pode interferir por muito tempo no progresso ou crescimento de outro, porque, se o fizer e não soltar e relaxar sua influência sobre o outro ser que está pronto para ir adiante, o que o obstrui será afastado por sua própria ação. Se uma pessoa continua subindo constante e sinceramente para a luz, as personalidades obstruidoras serão anuladas ou desligadas harmoniosamente do mundo da pessoa. Neste estado de crescimento é necessário saber: eu sou a presença ativa de todos os canais de distribuição de todas as coisas atuando para meu bem. Quando o pensamento vem de que isso é tudo que tenho, cortai este pensamento e dizei: eu sou a opulência de Deus em minhas mãos e uso hoje. Isto deve ser mantido como em silêncio sagrado dentro de cada pessoa. Recebei como uma sabedoria sagrada e reverente para ser usada. Quando tirais do próprio eu sou, é impossível que estejais vos apoderando de algo que pertença de direito a qualquer personalidade. Vós estáis decretando para vosso mundo, portanto, não podeis vos apoderar de nada que não seja de vosso direito, quando conheceis a própria lei. Eu sou a presença atuando em todas as partes. Não há possibilidade de divisão da presença eu sou. Se necessitais de dinheiro, dizei: eu sou a presença ativa, trazendo este dinheiro a minhas mãos e uso instantaneamente. É muito valioso desligar-se da importância do dinheiro. Este é apenas um meio de intercâmbio. Não lhe deis poder. Colocai todo o vosso poder em Deus e depois, quando ordenardes, não importa o que desejais, tereis todo o poder instantaneamente à mão para atrair o cumprimento do decreto. A vibração dentro de qualquer elemento é sempre o alento de Deus, automantido eternamente. Toda pulsação é o alento de Deus, a consciência simples de que eu sou a presença da saúde perfeita. É este alento de Deus atuando. Eu sou a presença do perdão na mente e no coração de cada um dos filhos de Deus. Libera uma ação vibratória muito grande. Mantende com intensidade o seguinte: eu sou a mente pura de Deus. Capítulo 17. Os Andes. Quando estiverdes suficientemente fortes para suportá-lo, nós vos traremos, em forma descritiva, uma das mais estupendas expressões do uso correto e incorreto desta poderosa presença Eu Sou. Vou narrar-vos uma experiência real que teve lugar onde estão agora as montanhas dos Andes, na América do Sul, em um tempo muito remoto, quando os filhos de Deus começaram a esquecer, pela primeira vez, sua origem e a exigir como sua a poderosa energia da qual estavam conscientes. Os estudantes e o gênero humano têm somente um tênue conhecimento da angústia que eles criaram, de quão poderosamente foi mal usada esta força em certo tempo para motivos egoístas. Nunca se conheceu condição semelhante anteriormente, entretanto, restaram vestígios da cidade subterrânea e na qual ocorreu isto. Que os filhos de Deus despertem para a maravilhosa atividade e uso dos poderes da luz para o bem da humanidade, quando sua atenção estiver concentrada sinceramente nesta luz. Se os muitos estudantes dos vários ângulos da verdade na Terra pudessem hoje em dia afastar a ignorância da mente externa e crer nos aparentes milagres no decorrer dos tempos, se romperia a casca do eu exterior e deixariam entrar a luz. A fé de crer nas coisas que não se veem é um dos maiores meios para abrir a porta à atividade consciente da luz da presença Eu Sou. Da mesma maneira que usais o automóvel e o avião para viajar distâncias rapidamente, assim também a grande presença Eu Sou usa o corpo. O corpo representa o avião e a mente seu motor poderoso, através do qual a presença Eu Sou o impulsiona.
Eu estou certo de que os estudantes não compreenderam a forma sutil que adota a dúvida, um questionamento consciente ou não, referente ao poder total da presença eu sou. É uma forma sutil de dúvida. Aqueles que querem ou tratam de discutir a questão da realidade da grande verdade da vida, creiam ou não, estão admitindo a dúvida em suas vidas. Hoje em dia, nenhuma mente racional e sincera que uma vez tenha voltado sua atenção e a fixado firmemente na presença eu sou, pode discutir, duvidar ou suspeitar da onipotência dessa presença eu sou. A dúvida escassamente reconhecível que deixa entrar na mente argumentos referentes à origem de seu ser é somente uma falta de fortaleza para alcançar-se contra a lei da resistência, fortaleza por meio da qual se mede o crescimento do externo. Há uma diferença muito grande entre o raciocínio sincero para conhecer a verdade e a tendência humana de discutir uma realidade na qual eles querem acreditar. Sempre damos as boas-vindas, muito seriamente, à interrogação sincera da verdade, porém, nada temos a ver com aquela natureza cuja tendência dominante é a de discutir contra a realidade da verdade. Quanto mais discussão da verdade na vida de uma pessoa, maior será a barreira que ela constrói, para depois ter de vencê-la em um dia distante. Os estudantes que criticam, condenam ou julgam este canal de expressão da verdade se encontram parados na borda de um precipício no qual cairão a qualquer momento devido à sua própria criação. Desejo que todos compreendam que esta radiação da luz foi estabelecida com certo propósito definido e seguirá fazendo seu trabalho, prescindindo de qualquer personalidade ou de todas as personalidades que existam. Digo isto abertamente para que os estudantes dessa radiação possam compreender que estão tratando com forças poderosas que são tão reais como a própria realidade. Aqueles que não possam passar neste teste e suportar o brilho da luz não deverão culpar ninguém, a não ser eles próprios, porque têm livre arbítrio e lhes foi dado o uso da poderosa presença eu sou, através da qual podem manter o autocontrole absoluto. Tenho que esclarecer-vos outra vez que sereis suficientemente insensatos se discutirdes a verdade sagrada que está sendo dada para a vossa própria liberdade e uso com aqueles que nada sabem sobre ela. Estareis vos metendo em águas profundas de dúvida e interrogações. Somente vos posso dizer que no passado, aqueles estudantes que eram levados aos retiros para a instrução não era permitido e nem pensavam discutir a verdade entre eles. Eles aplicavam silenciosa e seriamente a instrução comunicada pelo mestre e chegavam aos resultados desejados. Seria melhor que os estudantes fossem apedrejados nas ruas em vez de condenar, criticar ou julgar a luz que lhes é dada, porque se entrassem na presença eu sou, como foram dirigidos, cada pergunta, cada problema em suas vidas desapareceriam como a névoa ante o esplendor da luz solar da manhã. Estou certo de que todos estes estudantes são suficientemente fortes para ouvir a verdade e usar a força da presença eu sou para governar e controlar o externo, a fim de receber a presença completa, o amor, a sabedoria, poder e opulência da grande toda-poderosa presença eu sou, que os capacita a pensar, sentir e viver e que lhes deu o desejo de alcançar a verdade e a luz. Desejo dizer-vos abertamente e com um cetro de fogo colocado na consciência dos estudantes que seu irmão e irmã que lhes estão dando isto são somente mensageiros daqueles que souberam e provaram esta lei durante muitos séculos. Estes grandes seres, nos quais vossa atenção se fixou, não são um mito nem uma invenção da imaginação do externo. São seres amorosos,
vivos e sábios que possuem o poder que podem dirigir e usar sob sua própria vontade, coisa impossível de ser concebida pela mente humana. No passado, o estudante sempre tinha um tempo quase ilimitado para decidir-se entre se desejava atuar na luz ou se queria seguir vagando na ignorância de sua presença e faculdades poderosas. Os ciclos cósmicos mudaram muitas vezes e chegou o tempo no qual os filhos de Deus têm que fazer sua decisão final, ou seja, decidir a quem servir. Nunca antes na história do mundo foram dadas tantas oportunidades ou assistência aos filhos da terra para que aceitem o esplendor do sol, da luz eterna de Deus, e caminhem seriamente e sem medo dentro de seu esplendor radiante, livres para sempre livres de toda limitação, vivendo na abundância dessa luz que os envolve como um manto de paz e descanso. Outra vez vos digo, amados estudantes, se não podeis sentir em vosso coração a verdade dessas instruções trazidas a vós de uma fonte de ouro, então nunca, em nome de vossa presença, eu sou, digais ou façais algo que desencorajem outro acerca da luz que pode receber. Na plenitude do grande amor de meu ser, vos dou a verdade plena e genuína e que seu esplendor cause a compreensão e o saber que significa o ousar, fazer e calar. Qualquer pergunta em vossa mente sobre a realidade ou autenticidade da fonte de vossa instrução somente impede vosso progresso e ocasiona a demora de meses ou anos em realizar o que podeis fazer facilmente em umas poucas semanas com mente livre e em paz. Como um que vos escolheu, eu sei e sinto cada um de vossos pensamentos. É muito fácil ao estudante pensar que seus pensamentos ou atos estão encobertos e que são desconhecidos. Porém, para a hóstia ascensionada, não há ato ou pensamento que possa ser escondido, porque tudo o que pensais se registra no mundo etérico ao vosso redor de uma maneira tão natural como o nariz em vossa face. Nunca, pois, cometais o erro de sentir que podeis pensar ou atuar em segredo, podeis esconder algo facilmente do eu externo, porém, nunca da presença eu sou, que é a hóstia ascensionada e para quem não há obstrução. Isto, meus queridos estudantes, é tudo que me é permitido dizer para vos ajudar e ficai alerta. No futuro, não se fará qualquer referência adicional sobre isto. Recordai que a decisão está dentro de vós, se quereis ou não seguir adiante. Agora vos direi algo mais alentador. A única razão possível pela qual o raio pessoal de Jesus pode ser dado àqueles que estão sob esta radiação naturalmente foi porque 7 destes grupos de estudantes foram testemunhas da ascensão de Cristo há 2000 anos. Ele os viu e reconheceu então como ele os vê neste momento, e não somente está dando agora reconhecimento, como também assistência. Da mesma maneira que esta radiação chega a vós, amados meus, chega aos corações daqueles que podem receber a presença. Por esta radiação, muitos que têm um amor profundo por Jesus ou de Jesus através dos canais ortodoxos serão despertados para a presença eu sou de Deus dentro deles. Além disto, a atividade conjunta de Jesus com a hóstia ascensionada está estendendo seu manto de amor, paz e luz sobre a humanidade, sendo esta a época em que a atenção é mais facilmente atraída. Amados meus, parecer-vos-á incrível quando eu digo que os mestres de luz e sabedoria têm passagem através da terra em todas as direções, da mesma maneira que vós na terra tendes estradas para ir de um extremo a outro em vosso automóvel. Se compreendeis a estrutura atômica da Terra, não pensaríeis ser isso algo tão incrível, porque aqueles grandes seres que assistiram ao progresso da humanidade desde o princípio
Tem que fazer uso somente de certos raios para caminhar através da terra, tão facilmente como vós poderíeis andar através da água. A diferença seria que eles deixam aberturas atrás de si, enquanto que vós, em vossa caminhada através da água, esta se fecha após a passagem e o caminho desaparece. Com os grandes seres que fizeram brilhar os caminhos para a humanidade em direção à luz, se verificou o mesmo. O caminho fica para aquelas crianças de pouca luz que possam encontrá-lo e segui-lo. Se algumas vezes os estudantes cometem um erro e se desviam para o caminho errado, tem a presença Eu Sou para chamá-los outra vez para o poder principal e conduzi-los novamente até que eles possam também ser portadores da tocha e iluminadores do caminho para aqueles que virão após. Eu sou a poderosa presença, que nunca se torna impaciente ou se sente desalentada pelos longos períodos nos quais os filhos da terra se afastam da luz, desfrutando as atividades sensoriais até que estas se lhes pareçam tão repelentes e quase no último alento gritem: ó Deus, salvai-me. Sorrio quando imagino que pensais ser eu um velho carrancudo, porém não é assim. Tenho a coragem necessária para dizer-vos as verdades que necessitais e para que tireis proveito delas. Quando me conhecerdes melhor, não me considerareis nem tão velho, nem tão carrancudo. Enquanto tiverdes dúvidas, não encontrareis totalmente abertas as portas da instrução. Os raios naturais se farão permanentes para a terra e serão recolhidos no seu centro, se o desejo da humanidade para alcançar a luz for genuíno e assim determinar se esta atividade autossustentada vale a pena. O globo está composto de terra, água e ar. Os raios são o fogo cósmico interpenetrando os outros 3 elementos. Os raios que passam através da Terra se entrelaçam, se suavizam e formam a radiação luminosa da atividade concentrada da luz. Um dos raios entra na crosta terrestre num ponto ao sul do centro do deserto de Gobi, e o outro entra no oeste do lago de Titicaca, nas montanhas dos Andes. É o maior lago da América do Sul e o mais elevado em todo o mundo. Foi um ponto de grande importância séculos atrás. Estes são os 2 pontos mais intensos de luz na Terra. Durante cada ciclo, uma atividade cósmica na qual não se pode interferir tem lugar. As grandes leis cósmicas são exatas até no mínimo detalhe e não conhecem falha ou acidente. Nada considereis a não ser a grande presença Eu Sou. Cuidai e governai vosso sentimento, porque, do contrário, chegará o momento em que sereis apanhados desprevenidos. Quando algo ocorre a vós, que conheceis a lei, ficais desalentados. Deveríeis voltar-vos para a presença Eu Sou imediatamente e perguntar o que deveis fazer, e não manter vossa atenção fixa no desalento, pois às vezes necessitais até de um terremoto para sacudir-vos desse desalento. Usai o decreto. Esta resistência tem que dar passagem, e a vista e o ouvido têm que se manifestar. Tomai a posição firme de que eu sou a presença de minha perfeita vista e ouvido para sanar estas condições. Cada um deveria usar o decreto: eu sou minha vista e meu ouvido perfeitos. Os contos das 1001 Noites vieram originariamente dos mestres que os deram como verdade velada para ajudar a humanidade, e aqueles que acreditaram neles através da fé receberam manifestações maravilhosas. No começo destas manifestações maravilhosas, é preciso haver fé para vencer, até que possamos manifestar a realidade, porque a fé é o poder sustentador e, se a podemos manter, torna-se realidade.
Sempre existem as duas atividades da lei quando entrais plenamente em sua ação. Primeiro, a condensação e segundo, a conversão em éter. Segui serenamente e não deixeis que o tempo, o lugar ou as coisas interfiram. A mente externa tem que se manter calma e constante, e a vontade externa e interna deve se tornar uma. Quanto mais a atenção estiver mantida nelas com firme determinação, mais lhes será revelada a operação interna até que possais manipulá-la conscientemente. Capítulo 18. Atividade sul-americana. Gostaria que cada um dos estudantes, especialmente agora, usasse o decreto seguinte com todo o entusiasmo que pudesse ter. Eu sou. Eu sou, eu sei que eu sou, o uso da ilimitada opulência de Deus. Desejo explicar-vos que quando um grupo de estudantes está de acordo em trabalhar com o mesmo princípio e quando usam este decreto, não somente estão trazendo a seus mundos o uso desta grande opulência, mas também abençoam a seus estudantes associados com a mesma coisa, porque eu sou a presença em cada um. Este é o magno poder de ação. Os estudantes que mantêm a amorosa bênção entre eles estão sustentados realmente no abraço da grande presença eu sou. E quando decretam sua ação, estão ordenando a mesma bênção e ação, não somente para si mesmos, mas também para seus companheiros. Esta é a atividade correta que deveis sustentar, e se for mantida sinceramente no coração de cada um, ninguém que estiver dentro deste abraço terá necessidades. Mas o estudante que permitir qualquer sentimento de desamor para com os outros se isolará desta grande radiação e bênção. Agora entremos na compreensão simples da vontade de Deus e o livre-arbítrio. A vontade de Deus é a opulência da boa vontade que é o legado de cada um dos filhos de Deus. Quando vos aproximardes da luz por meio do uso da poderosa presença Eu Sou com sinceridade, não será possível que experimenteis outra coisa que não seja a vontade de Deus. Como filho de Deus, a que o Pai deu livre-arbítrio, tendes que compreender que somente a vós compete decretar o que atuará em vossa vida e mundo. Deveis compreender que Deus só pode atuar em vossa vida e mundo de acordo com vosso mandato, por terdes livre-arbítrio. Deus é o princípio de toda a vida e cada filho de Deus é uma parte consciente, ativa e individualizada deste único e grande princípio de vida, amor e poder. Deus deu em custódia a cada um de seus filhos esta consciência maravilhosa, a qual é onipresente, eternamente elástica, a fim de ser dirigida a um ponto focal onde escreverá com a pena de luz para envolver a terra. A consciência é dirigida pelo livre-arbítrio. É falsa a ideia ortodoxa de que Deus atua segundo sua própria vontade na vida de cada indivíduo ou país. Deus atua somente através da mente de sua própria individualização, que está vestida com as personalidades que vedes a vosso redor. Estas personalidades são somente veículos de uso e expressão desta poderosa individualidade que forma a vontade de Deus e vosso livre-arbítrio, sendo que este só entra em ação sob vossa direção consciente. Eu vos digo que cada função de vosso corpo é mantida através de uma ação consciente, ainda que não vos deis conta disto. Porém, à medida que fordes vos aprofundando na consciência da poderosa presença Eu Sou, compreendereis que é impossível ato algum externo realizar-se sem a ação autoconsciente. Podeis comprovar isto de uma maneira muito simples.
Se desejais realizar uma ação física, mover a mão, por exemplo, o pensamento de fazê-lo tem que preceder evidentemente a ação da mesma. Do contrário, a mão não se moverá. Devereis aceitar esta humilde explicação e meditar sobre ela frequentemente, porque afastareis da mente qualquer obstrução. Sois um ser com livre arbítrio e um ser autoconsciente, e isto é verdadeiramente de vital importância para todos os estudantes. A presença individualizada de Jesus, o Cristo, foi o centro das reuniões desta semana. Em uma, esteve sob a forma de árvore da irradiação deslumbrante, sendo cada estudante um ramo. Dentro da mesma estava sob forma pessoal visível. Na outra, sua forma estava dentro da árvore da vida, porém invisível, sem mencionar a outros da hoste ascensionada que também estavam presentes, como Nada, Xaará, Lanto e eu. Desejo dizer ao grupo de estudantes, abençoados com uma rosa, que tenho alegremente a todos em meu abraço afetuoso, para que possam usar e inalar a radiação de meu ser. Tendes a liberdade e o domínio a vosso alcance, desde que vos apegueis a estas instruções e as apliqueis. Além disso, desejo que os estudantes entendam que a fonte de vida que flui através de suas mentes e corpos vem sempre pura e natural, contendo todo o poder, coragem, energia e sabedoria desejados. Porém, ao não controlar seus pensamentos e sentimentos, estão requalificando esta essência pura, sem saber, com as ideias externas nas quais sua ação se fixou. Formar o hábito de estar autoconsciente de que eu sou a única inteligência atuando em todo momento em que a mente estiver ocupada, resguardará a maravilhosa e poderosa fonte de vida contra o efeito descolorador, eu diria, desqualificador, pelos conceitos errôneos que existem na atividade externa da mente. Este é realmente o segredo simples de toda a perfeição. Basta compreendê-lo. Esta vida grandiosa vem para nosso uso pura e perfeita. Porém, por falta de compreensão, a mente externa a requalifica constantemente com conceitos discordantes e, assim, os seres humanos trocam sua ação perfeita pelo que expressam na atividade externa como a limitação e a discórdia. Isto mostra claramente a atividade simples e autoconsciente que deveis manter para poder obter esta vida maravilhosa e perfeita que flui constantemente através de vossa mente e corpo em seu estado puro de fragrância. Em verdade vos digo, aqueles que seguirem e mantiverem esta ideia sentirão que as emanações de seus próprios corpos estão se tornando mais finas que a rosa e o lírio. Além disso, poderão conhecer a consciência desta perfeição que flui constantemente para seu uso como saúde e beleza perfeita de rosto e forma, até que sua radiação brilhe como um sol. Amado estudante, sendo isto tão simples e requerendo tão pouco esforço consciente, não vale a pena fazer tudo o que quer de vossa parte para entrar na presença desta fonte de vida e receber sua plenitude e bênção? Houve uma vez na atividade oriental uma sociedade secreta, originária da China, que foi mantida gloriosamente na luz, até o momento em que seu dirigente pensou que sua filha, a quem amava muito, tinha sido assassinada por um inglês em um dos saques da guerra. Isto trouxe a destruição da ordem. O reflexo disto no mundo externo são as representações de Fu Manchu, exemplo perfeito de como a luz pode ser distorcida por algo que começou como um sentimento de vingança. O chamado Fu Manchu, no começo desta atividade, foi uma alma bela e admirável. Isto demonstra como os estragos da guerra e a ausência de controle do pensamento e sentimento do indivíduo podem acarretar tal distorção na corrente da vida. Em relação à atividade sul-americana, sobre a qual o trabalho presente fixou alegremente sua atenção, digo-vos, até que esse foco de radiação começasse a estabelecer-se no agitado mundo ocidental, esta possibilidade foi posta em dúvida pela maioria,
exceto por lei de nada e eu. Eles não sabiam nem conheciam o fato de nossa longa associação que nunca lhes tinha sido revelada. Assim, sob minha própria responsabilidade, disse, eu o provarei. Agora tenho a plena cooperação de todos os que duvidaram. O mestre de Vênus e Lanto também estiveram conosco. Eu lhes disse, chegou o tempo no qual aqueles que estão fora dos retiros podem ser convertidos em verdadeiros mensageiros de luz. Graças a vós, provei estar certo. Agora, peço que todos se mantenham comigo, sustentando esta afirmação. Isto comprova que é possível estabelecer esta poderosa presença ativa em meio de uma tormenta. Sempre mantive isto, e por muito tempo estive só. Porém, a habilidade dos estudantes para ligar-se ao uso da presença eu sou está possibilitando coisas extraordinárias, e como alento, lhes digo sinceramente que com esta condição maravilhosa sustentada no ponto a que chegou, será possível ter vários dos mestres ascensionados sentados em vossos ambientes e visíveis em seus corpos físicos. Isto não é obra somente de um desejo dos estudantes, mas também de sua preparação para isto. Claro que este bom irmão não soube até há pouco que durante 30 anos ele foi preparado para esse mistério. Durante a metade do tempo, sua preparação era levada a efeito no invisível e foi uma coisa notavelmente bela para todos que a observaram. Aluno. Na noite passada, em meditação profunda, ouvi as palavras na cidade de Delhi, mestre, o que realmente quer dizer na cidade da luz, aluno. Na segunda, 29 de novembro de 1932, na manhã antes da prática e hoje outra vez, também ouvi as palavras de Jesus. Estivestes comigo em minhas provações e me vereis agora em minha glória e a recompensa que meu Pai dará. Mestre, e assim será em vossa experiência externa. As mesmas palavras que Jesus usava de tempos em tempos podem ser e serão usadas algum dia, em alguma parte, com a realização consequente, porque as palavras que ele usou todo o tempo eram vida e continham dentro delas essa vida ascensionada ou vida perfeita. Pergunta. Como está a situação mundial? Resposta. O elemento que buscava entrar não realizará tanto que esperava. O dito antigo de que, quando se dá a um bezerro corda demasiada, ele se enforcará, é verdadeiro em relação a certas forças. Algumas vezes pensam que obtiveram vitória fácil, quando o que fizeram foi cavar a própria tumba. Foi uma grande alegria para mim comprovar que em terras da América, pela qual trabalhei, estavam aqueles que podiam receber isto que vós estáis recebendo e agora divulgando. Também os mestres de Vênus observaram isto comigo há bastante tempo. O campo de ação dos Kumaras é distinto, porém, agora eles também estão atentos a esta realização. Nenhuma radiação sai de qualquer parte do universo sem ser através da projeção consciente. A radiação projetada das estrelas, a nossa Terra, não pode ter contato com a Terra sem a direção consciente do ser cósmico, o qual é a presença consciente dirigente da estrela ou planeta. Esta radiação consciente é que faz a radiação de um planeta para outro ser irradiada. Porém, a radiação assim dirigida não leva aspecto adverso a ninguém. As leis universais cósmicas da Terra que impelem o crescimento através da lei de experiência, levam consigo mesmas aquilo que conheceis como resistência. Se não houvesse o que o indivíduo conhece como resistência, ele não faria esforço consciente, o que tornaria impossível o avanço na compreensão ou a volta à casa do Pai, da qual se extraviaram as crianças da terra. A resistência nada tem a ver com a discórdia. A resistência é uma lei natural. A discórdia é uma criação humana. Não existe discórdia no universo, exceto a que cria a personalidade. Tomai consciência de que eu sou a presença governante disto. Primeiro vem à mente o desejo e se tomais consciência. Eu sou a mente pura de Deus.
Consumis o pensamento e a mente fica inteiramente livre do desejo. Quando um líquido se precipitar em vossa mão, qualificai-o instantaneamente com luz líquida e se manifestará como tal. Dai ordem para essa qualidade se manifestar antes de começar a precipitação. Um estudante não deve esperar ver a mesma atividade que o outro. Não se suponha que os estudantes vejam ou sintam o mesmo. Não há nenhum momento no dia em que não visualizemos algo, porque o poder da visão atua todo o tempo. Afastai tudo da mente, exceto o quadro que quereis, porque isto é tudo que vos concerne. Não deixeis que a atenção enfoque a aparência. Capítulo 19. Raio pessoal de Jesus. Através de seu raio pessoal, Jesus manifestará agora seu desejo aos estudantes. Fala o amado ascensionado Mestre Jesus. Quando disse, Eu sou, a porta aberta, que nenhum homem pode fechar, quis fazer compreender à humanidade que me referi ao grande Eu sou, que é a vida de cada indivíduo manifestada na forma. Não desejei comunicar que o Jesus pessoal era o único a quem este grande privilégio havia sido concedido. Cada um de vós, amados filhos do Pai único, tem a mesma presença poderosa dentro de si mesmo. O grande Eu sou que eu tenho e que tinha naquele tempo no qual alcancei a vitória eterna e final. Para alento, força e certeza de vossas mentes, desejo que compreendais que a consciência que empreguei para alcançar esta grande vitória foi o uso da presença Eu sou que vos está sendo ensinada. Depois de uma busca por todos os caminhos possíveis naquele tempo, a determinação e o desejo de conhecer a verdade me conduziram ao grande mestre que conhecerão algum dia. Ele me deu o segredo interno e a poderosa concessão que me fez voltar para a poderosa presença Eu sou. Através de sua radiação, compreendi-a e passei a usá-la. Esta é a única maneira pela qual uma individualização do raio de Deus pode conseguir a vitória eterna e construir sua estrutura sobre uma base da qual nenhuma atividade externa pode distrair. Agora desejo transmitir-vos este uso simples e todo-poderoso dessa presença. Todos os que alcançaram a poderosa vitória e ascenderam como eu fiz, antes e depois de mim, usaram a atividade consciente da poderosa presença eterna Eu sou. Quando disse a meus discípulos e à humanidade, as coisas que eu fiz, vós podeis fazê-las também e maiores ainda, eu sabia do que estava falando. Sabia que dentro de cada individualização ou Filho de Deus estava esta poderosa presença Eu sou, por cuja aplicação estáis sendo impulsionados para diante sem nenhuma incerteza. Digo impulsionado porque isso é o que quero exprimir. O uso constante de vossa presença Eu sou vos impulsiona para diante, malgrado qualquer atividade do corpo externo. Tormentos, angústias e distúrbios podem se desencadear ao vosso redor, porém, quando esta ideia for mantida firmemente e estiverdes na consciência da presença Eu sou, podereis permanecer serenos e inatingíveis pelo torvelinho da criação humana em que podereis estar envolvidos. Há somente uma maneira por meio da qual vós e o Pai se tornem eternamente um, e esta é através da aceitação completa de sua presença Eu sou, a energia, o amor, a sabedoria e o poder que Ele vos deu. Ataduras douradas, degraus preciosos por meio dos quais ascendereis serenamente à realização final. Um dia, em alguma parte, cada individualização de Deus, o Pai, terá que encontrar o caminho de regresso a Ele através de sua presença Eu sou.
cumprindo com seu ciclo de individualização no uso da atividade externa do eu externo. A Terra é a única esfera onde há a densidade de estrutura atômica que experimentais. O reconhecimento e uso consciente da presença eu sou, que sois, gradualmente aumenta a ação vibratória de vossa estrutura atômica, desnudando e liberando a atividade eletrônica que está escondida no átomo, permitindo que vos torneis um ser alto-luminoso. Desejo que todos os que podem receber isto ou contatá-lo algum dia compreendam muito bem que eu não sou e nunca fui um ser especial criado por Deus, diferente do resto da humanidade. É verdade que havia feito esforços conscientes prévios e muito conseguira antes da encarnação, na qual ganhei a vitória eterna. A experiência que escolhi há 2000 anos foi para dar exemplo de que cada individualidade de Deus também tem que seguir, cedo ou tarde. Eu insisto, amados filhos de Deus, que me vejais como irmão mais velho, uno convosco. Quando eu disse que eu sou sempre convosco, quis exprimir que a presença eu sou, que eu sou e vós sois, é una. Portanto, não vedes como eu sou convosco sempre? Meditai profundamente nisto e tratai de sentir sua realidade. Durante minha ascensão e depois dela, vi a imensidade da radiação que eu ia poder derramar para meus amados irmãos e irmãs na terra, da esfera onde eu ia habitar. Desejo dizer-vos a verdade. Cada indivíduo que mandar seu pensamento consciente a mim, com o desejo de elevar-se por sobre as limitações da terra ou de sua própria criação, e viver de acordo com essa intenção, receberá de mim toda a assistência possível que lhe possa ser dada, de acordo com os graus de crescimento de consciência que alcançará de tempos em tempos. Não me entendam mal quando me refiro a crescimento. Estou falando da humanidade em geral. Não me refiro a alguns que têm um preparo prévio suficiente para que, em seu uso presente e a completa aceitação de sua presença eu sou, podem romper o véu da criação humana e avançar no abraço da resplandecente presença eu sou ascensionada em qualquer momento. Há alguns no grupo de estudantes que se formaram, que possivelmente farão isto. Depende inteiramente deles mesmos, da intensa calma equilibrada pela qual se tornam conscientes de sua presença eu sou. Trago-vos grandes novas, porque eu as comprovei em minha experiência pessoal. Antes de decidir completamente a maneira em que eu daria o exemplo à humanidade, comecei de repente a usar a afirmação que me chegou de impulso interior. Eu sou a ressurreição e a vida. 2 dias depois que comecei a usar esta afirmação, com grande regozijo, vi o que era preciso fazer e desejo assegurar-vos que foi o uso consciente da poderosa afirmação eu sou a ressurreição e a vida que me deu o poder para fazer a ascensão em presença de tantos e registrar nos arquivos etéricos esse exemplo que se manterá presente eternamente para toda a humanidade. Infelizmente, o véu da ideia ortodoxa cobriu as mentes das pessoas, impedindo a compreensão de que cada um tem dentro de si a presença eu sou, como eu, através da qual cada um pode conseguir e fazer as mesmas coisas que fiz e conseguir a vitória eterna. Esta, amado estudante, é a mensagem pessoal que vos deixo, expressa através do rio de luz e som, no qual qualquer um pode entrar, ver e ouvir, desde que tenha a suficiente preparação consciente. Outra vez insisto que penseis em mim como vosso irmão maior, pronto para dar-vos assistência em todo momento. Não penseis em mim como um ser transcendente, longe de vosso alcance, com o qual todo contato é impossível, porque a presença eu sou que me habitou para fazer a ascensão é a mesma presença eu sou
que vos capacitará a fazer a ascensão que eu fiz. Porém, hoje, vós tendes a assistência da grande hoste ascensionada de seres que conseguiram a vitória eterna e que alegremente estão a vosso serviço enquanto vós vos preparais. Envolvo-vos em meu amor e repito mais uma vez, sempre estou convosco. Fala de Saint-Germain. Eu não tinha uma surpresa? Capítulo 20. Energia através da mão. São muitos os que estiveram observando esta realização e veem com muita alegria como verdadeiramente os estudantes estão entrando na poderosa presença Eu Sou e como aquilo que os estava perturbando já se dissolve e se afasta como se nunca houvesse existido. Amado estudante, ao observar-vos entrar nesta presença, não percebeis o grande regozijo que enleva aqueles que seguiram o mesmo caminho da obtenção da grande liberdade e maestria sobre toda a limitação, o qual, se for mantido, vos levará a esta referida liberdade? Só quando o externo torna-se suficientemente obediente, dando todo o poder a esta grande presença interna, é que se encontra paz e tranquilidade neste poderoso reconhecimento. Nesta paz e tranquilidade flui um rio poderoso de energia, assim como um riacho passa através de um vale fértil cheio de flores e vegetação perfeita. Assim, nesta paz que ultrapassa toda compreensão humana, vos movereis mais e encontrareis este rio eterno de energia fluindo dentro e através de vosso ser, espalhando suas bênçãos e opulência em vossa vida e experiências onde quer que estejais. É verdade que a inteligência é o canal receptor. Quando sentirdes com sinceridade profunda e completa a verdade da presença Eu Sou, observareis que esta quietude crescerá mais e mais, até que um dia vereis a porta de vossa criação aberta de par em par perante vós. Entrareis, então, com os braços abertos, nesta liberdade, inalando a fragrância da atmosfera pura do mundo etérico, onde sereis capazes de moldar sua substância plástica na perfeição de tudo onde vosso desejo se coloque. Estais progredindo esplendidamente. Não deixeis que nenhum medo de pessoas, lugares, condições ou coisas vos interrompa ou altere. A presença da luz está diante de vós, fazendo-vos sinais para continuardes, a fim de que possais ser sustentados em seu abraço afetuoso, recebendo as riquezas ilimitadas que ela vos reserva. Agora direi algo que vos assombrará, porém asseguro-vos que é correto. A noite passada formulou-se a seguinte pergunta: já estivemos juntos anteriormente? Eu digo que não teria sido possível trazer-vos a esta ação intensa da grande lei interna se já tivesseis recebido previamente uma associação harmoniosa e um treinamento. Pode ser difícil para vós compreender à primeira vista que estáis recebendo um treinamento intenso e que somente era dado depois de 3 anos de prova em um retiro. Alguns de vós armazenaram tesouros de energia, isto é, energia criada por vossa atividade consciente da presença Eu Sou. Outros têm armazenado tesouros de luz, outros ainda tesouros de amor. Alguns também possuem ouro e joias que foram guardados para serem usados nesta encarnação. Muitos estão a ponto de trazer à manifestação visível em suas mãos estes tesouros armazenados. Não pensem que me perdi em sonhos fantásticos. Estou trazendo isto à vossa atenção para benefício e bênçãos próprios. Desejo que vos recolheis durante alguns minutos e converseis com vossa presença Eu Sou, dizendo-lhe algo assim: grande e magistral presença Eu Sou, eu te amo, eu te adoro, eu te dou de volta a plenitude de todo o poder criador, todo o amor, toda a sabedoria, e através desta força que tu és,
Dou-te pleno poder para que faças visível em minhas mãos e uso a realização de cada um dos meus desejos. Nunca mais afirmarei que poder algum parte de mim, porque agora te proclamo a única toda conquistadora presença em meu lar. Minha vida, meu mundo e minha experiência. Reconheço tua supremacia total e teu comando sobre todas as coisas, e ao fixar a consciência numa aspiração, tua invencível presença e inteligência assume comando, trazendo a realização para minha experiência com a velocidade do próprio pensamento. Sei que governas o tempo, o lugar e o espaço. Por isso, tu queres unicamente o agora para trazeres à atividade visível toda a tua perfeição. Conservo-me absolutamente firme na plena aceitação deste particular, já e sempre. Não permitirei a minha mente vacilar, porque afinal sei que somos um. Amados estudantes, podereis acrescentar a isto qualquer coisa que necessitardes, e eu vos asseguro, se vos empenhardes em viver dentro desta confiança e afirmação, eu me esforçarei para ajudar-vos e experimentareis a abertura das comportas de abundância de Deus. O mais almejado e importante que uma pessoa pode realizar é fixar sua mente na única necessidade permanente, isto é, seguir para diante até chegar à profundidade e firmeza desta poderosa presença eu sou, e uma vez ali, todo o amor, a luz, o bem e as riquezas fluirão em sua vida e experiência por um poder interno de propulsão que nada pode impedir. Este é o objetivo do verdadeiro treinamento, a razão pela qual os estudantes foram conduzidos aos retiros logo que se tornaram suficientemente adiantados, pois, como já disse anteriormente, é relativamente fácil resolver os problemas que chegam. Porém, eu vos pergunto, qual é a vantagem em continuar resolvendo os problemas, a menos que tenhais algo em algum lugar no qual possais vos ancorar a fim de que vos eleveis acima da importância de qualquer problema? Encontrar vossa presença eu sou e nela vos apoiardes é a única coisa desejável a fazer. Até que chegueis a este ponto de firmeza em vossa grande presença eu sou, é necessário que antes resolvais vossos problemas à medida que cheguem. Porém, é muito melhor entrar e liberar esta poderosa presença, energia e ação que já resolveu os problemas antes que cheguem a vós. Não é isto mais aceitável do que despertar todas as manhãs e perceber que esses problemas vêm se aproximando, encarando-vos de frente, como se fossem algo realmente importante, quando na realidade não o são? Entretanto, estareis de acordo comigo que alguns deles, pelo menos para vossos sentidos externos, são de uma tremenda importância para vós. Por vossa gloriosa obediência ao princípio divino dos seres criados, caminhareis revestidos com vossa invencível armadura de proteção, até que a intensidade da própria luz que adquiristes torne essa armadura desnecessária. Isto tudo não vale o esforço necessário para que vos movimenteis para sempre nesta gloriosa liberdade? Então, quando despertardes pela manhã, já não encontrareis estes visitantes. Enquanto proferi estas palavras, mantive cada um de vós no fogo de minha visão, sem vosso conhecimento, para que, ouvi-las, sintais a convicção interna destas palavras com um poder que vos gratificará. Cada vez que pensamentos desagradáveis ou de crítica entrarem em vossa consciência, fechai a porta rapidamente e ordenai que se retirem para sempre. Tendes a força e o poder sustentador da poderosa presença eu sou para fazê-lo. Se tendes dificuldade em fechar a porta, falai a vossa presença eu sou e dizei: necessito de ajuda. Cuidai que a porta esteja fechada a este mal e fechai-a para sempre. Quero que graveis na consciência a possibilidade de falar com a presença eu sou da mesma maneira como podeis falar a mim, acreditando que eu tenho poder ilimitado
porque eu vos asseguro que não são palavras sem importância quando digo: podeis dizer a esta poderosa presença que se encarregue de cada condição em vossa experiência e que vos eleve em direção à liberdade e ao domínio de todas as coisas. Tendo alguns de vós já penetrado na atividade da substância universal, quero chamar vossa atenção para o seguinte fato: a substância de vosso corpo e essa substância universal, que parece invisível ao vosso redor, são imensamente sensíveis aos vossos pensamentos e sentimentos conscientes, pelo que vós podeis moldá-las em qualquer forma que desejais. A substância de vosso corpo pode ser moldada pelo vosso pensamento e sentimento conscientes na mais perfeita beleza de forma. Vossos olhos, cabelos, dentes e pele podem ser criados com radiante beleza. Isto é muito alentador para as senhoras e estou certo, o será para os cavalheiros, ainda que eles não gostem de admiti-lo. Amados irmãos e irmãs, quando vos olhardes no espelho, dizei ao que ali vedes: através da beleza e da inteligência que eu sou, ordeno-vos assumir perfeita beleza de forma em cada célula das quais meus corpos são formados. Obedecerão às minhas ordens, convertendo-se em radiante beleza, pensamento, palavra, sentimento e forma. Eu sou o fogo e a beleza de vossos olhos, levando essa radiante energia a todos os que me olharem. Assim conseguireis a aparência de perfeição que vos dará o alento desejado para saber que eu sou sempre a beleza governante. Se desejais que vossas formas tornem-se mais simétricas, passai vossas mãos por todo o corpo, dos ombros até os pés, sentindo a perfeição ou a simetria da forma que desejais. Através de vossas mãos fluirá a energia ou a qualidade do que desejais manifestar. Se praticardes isso com um sentimento profundo e verdadeiro, ficareis admirados dos resultados. Este é o maior adelgaçante do mundo. Asseguro-vos que isto fará com que, enquanto a pele tome a perfeição e simetria desejadas, esta se torne firme e elástica em todo o sentido, porque estareis mandando a energia da presença Eu Sou através destas células, obrigando-as a obedecer a seu comando. Isto pode parecer ridículo, porém eu vos digo que é uma das melhores maneiras, mais segura e perfeita, de conseguir a perfeição do corpo. Declaro-vos, qualquer um que pratique isto colocará o corpo na condição desejada. Quero que os estudantes absorvam a plenitude da ideia de que eles são os donos de suas formas, mentes e de seus mundos e que podem projetar-lhes o que desejam. A vida de Deus, pura e perfeita, flui através de vós a cada instante. Por que não mudar o velho padrão pelo novo? Não vedes como é importante o aperfeiçoamento do corpo, que pode fazer a presença interna com um corpo que está sempre enfermo e fora de harmonia todo o tempo? Quando este é o caso, a atenção se fixa tanto no corpo que a presença Eu Sou somente obtém um mínimo de atenção. É tão fácil, não custa experimentar. Este tratamento com a energia da presença Eu Sou faz a pele firme e perfeita. A razão por que falo disto com um sentimento tão profundo é porque vejo a mudança e adiantamento em quase todos. Uma especial atenção consciente dirigida a esse ponto fará com que cada um possa ser elevado muito mais rapidamente a essa perfeição tão desejada. Quando um indivíduo tem um abdômen anormal, e qualquer coisa que seja incorreta é anormal, deve levantar sua mão esquerda com a palma para cima e mover sua mão direita sobre o abdômen em um movimento de rotação da esquerda à direita. Cada vez que a mão passar sobre este, deve sentir a atividade absorvente. Desprende-se através das mãos uma tremenda carga de energia que entra nas células, encolhendo-as e reduzindo-as.
a uso normal. Eu vos asseguro que esta instrução não é uma fantasia, mas sim de um extraordinário sentido que dará resultados esperados, sem dúvida alguma, se aplicada com persistência. O raciocínio, é claro, deve ser: a energia que flui através da mão direita é a presença toda-poderosa e absorvente que consome todas as células desnecessárias, devolvendo o corpo à sua condição normal e perfeita. Isto não só ajustará o tamanho anormal do abdômen, como também penetrará através da forma, carregando a atividade intestinal com um processo limpador e purificador que será de inestimável benefício. Aqueles que constataram ser preguiçosa a atividade desses órgãos observarão que estes se tornarão normais. Afirmo-vos que as mulheres não necessitarão usar mais os aparelhos para emagrecer ou girar no chão. Também asseguro-vos que elas não são as únicas que usam estes aparelhos. É uma infelicidade que os indivíduos que têm dentro de si esta poderosa presença de Deus deem todos os poderes imagináveis às coisas externas para produzir resultados dentro e fora deles. Ora, qualquer que seja o agente terapêutico que usem como exercício, drogas ou qualquer outra coisa, tem muito pouco efeito, exceto a qualidade e o poder que lhes tenham dado conscientemente. Este tratamento na presença Eu Sou atua sobre células onde quer que estejam, nos ossos ou na carne. A mente externa sempre duvida da habilidade deste eu interno para manejar qualquer parte do corpo. Se ele é capaz de manejar uma classe de células, pode manejar todas. Fazei com que o externo aceite todo o poder da presença interna e assim deixai-a expandir-se no uso de todas as coisas. A mente externa, através de longo tempo, deu um enorme poder às drogas e aos agentes terapêuticos de toda espécie. Porém, não vedes que a única coisa que age é o poder e a autoridade que vós lhes dai para que tenham um efeito em vossos corpos? Não quero dizer sequer por um momento que os indivíduos que não conhecem a presença Eu Sou eliminem todos os agentes medicinais. Porém, se eles fixassem em suas mentes firmemente que nenhuma coisa externa tem poder algum em suas experiências, exceto o que eles mesmos lhe dão, começarão a sair das limitações que eles mesmos se colocaram. Deixa-me dizer-vos agora que quase todo o poder dado às coisas externas é concedido inconscientemente, sem que muitos estudantes se deem conta dele. Dirigir-se a esta grande presença de Deus dentro de vós e dar-lhe todo o poder para fazer as coisas que necessitais e desejais realizar, fará com que estas se manifestem com uma velocidade e uma certeza muito maior que a de qualquer agente medicinal. Alguns aplicarão esta ideia com uma extraordinária tenacidade, enquanto que outros necessitarão mais esforço, porém, realmente vale a pena fazê-lo. Recordai que a presença Eu Sou sabe todas as coisas por toda a eternidade, em todos os modos, passado, presente e futuro, sem limite. Se pensasseis nessa grande presença, contemplando-a e reconhecendo que ela é todo amor, sabedoria e poder, então, quando fixasseis a atenção em algo e cumprir-se, saberíeis que esta presença é a porta aberta, é a realização toda poderosa e que não poderá falhar. Invocai a lei do perdão e pedi a energia do mestre interno para que corrija e ajuste o erro cometido. Assim vos libertareis de sua reação. Vede que muito poder desnecessário foi dado à atividade externa. Dá-se muita importância a coisas que para a presença Eu Sou são sem interesse. A ela não interessa os erros cometidos pelo seu eu externo. E se os indivíduos pudessem compreender que poderiam voltar as costas a todas as atividades discordantes e dar a presença Eu Sou dentro deles toda
toda a autoridade e poder para dissolver e dissipar situações erradas, não poderiam nunca sentir a reação de suas más ações. Condenando ou julgando a outrem, não somente está prejudicando essa pessoa, mas também está permitindo, sem saber, que esse mesmo elemento que está vendo no outro entre em sua experiência. A verdadeira compreensão disto tornará mais fácil para que o indivíduo detenha esta atividade indesejável, porque perceberá que será para sua própria proteção. Vamos expor o assunto de outra forma. Quando a atenção se fixa em algo, essa qualidade entra para a experiência do indivíduo. Qualquer coisa que um indivíduo veja com um sentimento dentro de outro indivíduo, a estará colocando de sua própria experiência. Esta é a prova indiscutível que o único sentimento desejável que uma pessoa deve cultivar é a presença do amor divino, e com isso quero dizer puro e desinteressado. Os estudantes se perguntam muitas vezes por que têm que manejar tantas situações em sua experiência, à medida em que se tornam mais e mais sensíveis. É porque quando veem uma experiência que lhes foi ensinada não ser real, deixam que sua atenção se fixe nela, não somente a convidam, mas também a forçam dentro de seus próprios mundos e depois têm que lutar para poder livrar-se dela. Isto pode ser evitado se instantaneamente for retirada a atenção da aparência e se reconheça que eu sou, eu sei que eu sou, livre desta coisa para sempre. Não importa o que seja. Claro que isto tudo ocorre por falta de autocontrole para governar o externo. Há duas condições que se manifestam claramente aos estudantes. Uma, em que estão suficientemente desejosos para fazer o esforço, porém, sem saber, permitem que sua atenção se fixe nas coisas indesejáveis. A outra, através de uma teimosia, insistem em não fazer o esforço necessário para conquistá-lo. Nenhum instrutor deverá manter, em momento algum, pensamento de crítica sobre qualquer estudante, porque se o faz, estará convidando essa mesma crítica para ele. Se os estudantes captarem a ideia correta desta questão, não procederão desta forma para sua própria proteção. A crítica silenciosa é muito pior que a crítica falada, porque se está permitindo que a força se acumule. Quando qualquer discrepância chamar vossa atenção, simplesmente dizei a vossa presença eu sou. A presença eu sou está dentro desta pessoa, e quanto ao humano externo, não me concerne. Não importa que seja uma pessoa ou um objeto inanimado, porque desde que verifiqueis uma imperfeição, estareis colocando essa má qualidade em vossa própria experiência. Isto é tão importante que nunca se terá insistido no assunto o suficiente. A primeira atenção devereis dar sempre ao vosso próprio eu divino. Adorá-lo sempre. Isto vos dá a oportunidade e a força para vos elevar à maior altura, de onde podereis ajudar a milhares, ao passo que agora só o podeis fazer a uns poucos. Nenhum serviço pode ser de benefício permanente, a menos que o indivíduo o aceite primeiro e adore a seu próprio eu divino, a poderosa presença eu sou. Aqueles que querem servir à luz e realmente fazem o bem, deverão compreender isto muito claramente. Quando os estudantes dizem, se eu tivesse dinheiro, quanto bem poderia fazer, é exatamente a atitude contrária que deveriam ter. Se uma pessoa entrar na presença eu sou, terá todo o dinheiro que quiser, e este não poderá ser tirado dela. Assumir uma posição definida para com todos. Somente a presença eu sou atua nessa pessoa. Toda experiência externa é somente uma disciplina. Para aqueles que estão entrando neste trabalho, o treinamento presente é realmente uma escola final ou experiência de aperfeiçoamento. Eis porque alguns o acham um tanto rigoroso. Toda a hoste ascensionada sente com imensa alegria o amor e a gratidão que lhes são enviados. E claro, esta respondem sem limites. Eu sou é tudo o que existe, presente em todo lugar visível e invisível.
A consciência necessária chegará a vós de tempo em tempo, à medida que continueis usando esta afirmação. Não vos deixeis fatigar à procura de coisas. Adotai somente a atitude serena e certa da ascensão, calma e amorosamente aceitei-a, e apenas sede isto, nada é mais poderoso. Capítulo 21. Não cobrar por ensinar. Se todos os estudantes compreendessem que não existe nem atividade nem consciência maior que a própria prática da presença eu sou. Não importa qual dos canais entre os muitos que o homem utiliza, nem importa qual dos ângulos da verdade se está manifestando, todos levam, afinal, a este que vós tendes o privilégio de conhecer e usar agora. Já sabeis que todo conhecimento é inútil se não praticado. Vós que praticais a atividade eu sou, já sabeis e sentis a grande diferença que existe entre ela e todos os outros canais que se conhecem no planeta. Quando o estudante pronuncia eu sou, com sentimento e conhecimento da verdade, está pondo em atividade física e visível a presença e o poder de Deus, que é eu sou. E isto é totalmente diferente de todo outro costume e prática, de toda outra afirmação que jamais se formulou em palavras. Quer dizer, não existe nenhuma outra expressão que tenha o poder do eu sou para cumprir qualquer propósito, sempre que seja usada com atenção consciente. Por isso, o Mestre Jesus acrescentou-a as suas mais importantes afirmações, e se os estudantes comparassem e meditassem nas afirmações que fez Jesus, compreenderiam a plenitude do que acabo de dizer. Tenho que adverti-los que em nenhum momento deve algum instrutor cobrar dinheiro por estes ensinamentos. Os discípulos podem dar as oferendas amorosas que desejarem, porém, o pagamento como obrigação fecha a porta imediatamente, já que a atividade eu sou está regida por uma faceta da lei divina que terei de explicar-vos algum dia. Neste momento, por mais amorosos que sejam vossos desejos, não vos é possível entrar na radiação do círculo interior. Os irmãos que estão recebendo este ensinamento passaram 30 anos em um difícil e intenso trabalho de preparação para poder efetuar este trabalho. O círculo eletrônico dentro do qual atua esta radiação está ajustado em forma muito especial e para poder incluir outros seres humanos teria que ser reajustado e transformado. Cada pessoa tem sua própria radiação e ação vibratória, e por mais bela que seja a radiação nova, levar-se-ia alguns anos para adaptá-la. Este mecanismo indivisível, ainda que poderosíssimo, é também mais delicado que o mais tênue véu. Outra advertência que devo vos fazer a propósito da radiação da atividade eu sou é que nenhum estudante ou instrutor deve transmitir este ensinamento àqueles que não estão ainda nesta radiação. E não queremos que alguém seja tão infeliz que lhe ocorra pensar que está autorizado a divulgar este ensinamento quando ainda não recebeu autorização para isso. O instrutor ou discípulo que pratique a atividade eu sou com sentimento profundo e com sinceridade não terá jamais que comercializá-la, já que o eu sou converterá o praticante em um imã invencível da opulência divina. Todo aquele que conscientemente diga eu sou a onipresente e ilimitada opulência do Pai para meu uso, ainda que a princípio não tenha plena compreensão, cedo ou tarde poderá comprovar a plena verdade e poder que esta afirmação encerra. Eu sei que para o indivíduo o sustento é a primeira importância, porém na terra o dinheiro é fugaz como as areias movediças, até que se aprenda a praticar a atividade eu sou conscientemente. Comprovar-se-á então que a provisão é ilimitada, seja de dinheiro, amor, compreensão, luz ou iluminação.
Recebei, pois, a convicção que vos estou irradiando para que a useis com inabalável consciência. Isto vos dará a libertação de toda a limitação financeira. Outro dado que eu hesitava em vos dar ainda, porém vosso empenho obrigou-me a esclarecer, é que sabendo que a presença Eu Sou, que nestes momentos está expondo em movimento, é a mesma na Terra, em todo o universo, e que ela mesma é a que vos dá o poder e a inteligência para formular decretos e está atuando em todas as partes igualmente, sabei que em tudo aquilo que envolve vossa atenção consciente, ela age. Não é só em determinadas circunstâncias que vos aflige. Envio-vos isto com uma radiação especial para que a possais usar com toda confiança. O estudante tem que fazer esforços conscientes para manter sua mente em paz, de modo que o poder interior flua sem obstrução e possa realizar seus desejos. Quando no colégio vos davam um problema de matemática para poder solucioná-lo e também os meios para isto, se a princípio não conseguiste resolvê-lo, tinhas que continuar até que saísse tudo corretamente, não é assim? E se encontrasseis dificuldades na operação, perguntais à vossa mestra. O mesmo acontece com o ensinamento que vos dou. Continuai aplicando as regras que já conheceis, até que sejam realizados vossos desejos ou necessidades. Quando fazeis uma afirmação baseada no Eu Sou, não podeis falhar, desde que vossa determinação não vacile. Um grande consolo e um grande alívio é o seguinte: quando a presença Eu Sou se pede luz, amor, sabedoria, poder ou iluminação, é impossível abrigar um desejo ou intento egoísta. Uma coisa não combina com a outra, e Eu Sou elimina a forma negativa. O mais importante para todo o indivíduo é chegar a ancorar-se na magna presença e sempre ser fortificado por ela, já que se está valendo de uma inteligência, um amor e um poder tão grandioso, pondo-o em ação, este atua primeiramente neles mesmos. Quase todos os estudantes sentem um impulso de ensinar antes de se terem fortalecido mentalmente o suficiente e se encontram então com obstáculos que não sabem dominar, desanimam, sofrem depressões e se retiram do ensinamento, defraudando o maravilhoso trabalho que poderiam ter seguido. A grande presença Eu Sou organiza tudo isto, se é invocada. Requer-se enorme fortaleza para não se deixar envolver. Nada vos pode dar fortaleza e levar-vos ao êxito completo em vossa atividade exterior do que o uso consciente de vossa presença Eu Sou. Colocai-vos inflexíveis contra tudo o que tende vos dissuadir. A grande presença Eu Sou organiza tudo isso se é invocada. Requer enorme fortaleza para não se deixar envolver. Nada vos pode dar fortaleza e levar-vos ao êxito completo em vossa atividade exterior do que o uso consciente de vossa presença Eu Sou. Colocai-vos inflexíveis contra tudo o que tente vos dissuadir. Contra a interferência dizei: eu sei o que faço e o que estou fazendo. Meu Eu Sou me guia e fortalece. Às vezes tereis que dizer coisas muito fortes para cortar a interferência, porém, não vos deixeis dominar por ela. O uso da presença impede que se desenvolva algo desequilibrado. Por quê? Porque o Eu Sou é o perfeito equilíbrio, é o poder, é a inteligência, é o amor que governa toda a perfeição. Só a sua menção e atividade abriga o equilíbrio. A ordem Eu Sou é a atividade daquilo que já existe, obrigando-a a aparecer no exterior. Há várias pessoas que, se usassem a frase poderosa de Jesus, Eu sou a ressurreição e a vida continuamente, ascenderiam seus corpos físicos com toda certeza. Não se pode usar as palavras Eu sou seguidas do desejo de uma pessoa sem comunicar-lhe o poder de se manifestar. Jesus veio por sua própria vontade ensinar aos discípulos a forma como ele dominou o último inimigo.
Há duas coisas que retardam o adiantamento de um estudante. Uma é quando o esposo ou a esposa não está de acordo com os esforços de seu cônjuge. A outra é a sugestão dos outros. Vós tendes vossa presença, eu sou, que é oni-inteligente, de modo a vos tornar impermeável a toda sugestão, boa ou má. Algum dia consagrarei uma prática inteira ao sábio manejo das coisas astrais, lunares, psiquismo, etc. Não existe uma pessoa em 10.000 que compreenda que o despertar da clarividência não é espiritual. Quando se começa a ver no plano psíquico, só se está usando a vista física, porém algo expandida sem que o saiba. Isto é tudo. No plano psíquico também se recebem sugestões que oferecem um mínimo da verdade, o suficiente para despertar o interesse da pessoa até que as forças psíquicas daninhas se apoderem dela. Isto pode ocorrer pelo fascínio do fenômeno, porém, só se deve enfocar a atenção na presença eu sou, e esta o tira dali e o ancora plenamente no plano espiritual e na presença eu sou. Quando as pessoas entram no plano psíquico, tudo se distorce, não se obtém nenhuma prova definitiva da verdade e se faz confusão na mente. As entidades do plano psíquico começam a profetizar e às vezes a elogiar. É o que primeiro fazem. Buscam colocar as pessoas sob seu domínio. A salvação está em que nada se pode opor a um mensageiro da luz, e todo aquele que trabalha na presença eu sou é mensageiro da luz. É radiação. Aqueles que se lhes opõem recebem a reação, já que a luz rechaça tudo que não é igual a ela mesma. Começai sempre dando vosso grande amor e vossa adoração à vossa própria presença, eu sou, e depois às entidades de luz que vos podem ajudar. Segui com firmeza no vosso eu sou, sempre com a consciência de que eu sou a vitoriosa presença em qualquer coisa que eu deseje. Eu sou a presença em toda a ordem que dou, cumprindo-a, preenchendo-a, etc. A impaciência, a perturbação, o mal-estar de ânimo, a pressa são estados mentais que impedem a obtenção daquilo que queremos. Nenhuma criação humana, nenhuma ignorância de outras mentes, mesmo quando são dirigidas a vós pessoalmente, tem o poder de perturbar-vos. Se algo disto vos confunde, dirigi-vos à vossa presença eu sou e pedi discernimento para saber claramente o plano a seguir e como deveis qualificar a circunstância. Este canal deve conservar-se limpo e puro. As imagens dos mestres devem ser consideradas sagradas para o estudante. Recordai a antiga máxima: saber, ousar, fazer e calar. Nota de Coni Mendes. Saber é conhecer a verdade, ousar é empregar a fé, fazer é proceder da melhor forma que sabeis. Calar é manter silêncio a respeito de vossos tratamentos, vossos desejos e vossas necessidades e com respeito a vossas manifestações que não são conhecidas por vós. Quando os estudantes começam a discutir e comentar em frente a outros que não são afins, o que está em escala inferior do saber, dissipam a força e dão mau exemplo. O indivíduo inconstante pode fazer mais dano em uma hora que tudo o que possais imaginar. Capítulo 22. O plano psíquico. O estudante deve compreender que o denominado plano psíquico nada tem a ver com a espiritualidade. É unicamente uma faculdade da consciência humana que pode ser posta em jogo por aquelas pessoas que lhe prestarem suficiente atenção. Porém, adverte-se aquele que deseja entrar sozinho no plano psíquico, consciente ou inconscientemente, é melhor que não houvesse vindo a esta encarnação, pois a fascinação dos fenômenos psíquicos é tão impregnante que todo aquele que se ancora neste plano não se liberta dela nesta encarnação. Pode necessitar de várias encarnações para libertar-se. Em todo nível de consciência há um fragmento da verdade não compreendida.
pois, se não houvesse, não seria possível sustentar-se. Só a verdade é eterna. A mentira existe, é possível, porém transitória. Deveis compreender que em todas as coisas, em toda atividade, há mais ou menos energia divina em ação, talvez mal usada, porém em ação. O estudante sincero não prestará atenção aos fenômenos psíquicos visuais ou auditivos e deve compreender que deve atravessá-los diretamente pelo poder de sua vontade interior, a chama azul, e sua determinação, e entrar no cinturão eletrônico onde se expressa unicamente a verdade. Amado estudante, enquanto explico este assunto que é necessário, quero que tomeis a resolução de não sentir temor algum. Dentro do nível psíquico do pensamento e sentimento atua o que se conhece como a força sinistra neste mundo. Algumas vezes, almas que alcançaram esplêndidas vitórias interiores, não compreendendo a realidade do que estou mencionando, permitiram que sua atenção se detivesse ou fosse atraída para este pelo fato de terem suas faculdades físicas despertadas prematuramente, e ainda pela razão de que uma semelhança verdade e alguns fenômenos lhes foram apresentados para sair sua atenção. Mas, se prestarem a devida atenção, verão que essa semelhança com a verdade desaparece. Um dos atributos mais fascinantes deste plano é o das falsas profecias, as quais fazem com que o indivíduo faça outras mais audazes ainda. De vez em quando se cumpre alguma para manter a atenção mais fortemente. Junto com isto, há uma substância que é introduzida no cérebro. Não posso explicar mais agora. O que torna impossível, mesmo ao mestre, interferir para ajudar, porque implicaria atuar contra o livre-arbítrio da pessoa que aceitou a situação. Há alguns casos em que a pessoa compreende o erro antes que seja demasiado tarde, e antes sua intensa chamada para ser libertado, um dos irmãos é enviado para esse fim. Ocasionalmente, há alguém que, por sua grande pureza, passa através deste plano, sem conhecê-lo ou contatá-lo. Este indivíduo é realmente muito feliz. As forças neste plano trabalham diretamente sobre a natureza sensorial e sobre as paixões do indivíduo, porque é mais fácil chegar ali. Aqueles que perderam o poder controlador, domínio sobre as suas paixões, ira ou sexo, se enredaram na esfera psíquica do pensamento e sentimento e abriram assim as portas de seus belos e maravilhosos templos de Deus. Através dessas portas abertas, essas forças psíquicas penetram intensificando suas paixões até uma condição incontrolável. Melhor seria que o indivíduo pisasse em uma cobra cascavel. Uma vez enredado nesta esfera psíquica, quase sempre fica presa por muitas encarnações. E agora a parte essencial de tudo isto. Aqueles que por seus próprios esforços ou pela instrução que recebem chegam a compreender exatamente o que significa a magna presença Eu Sou, ou seja, o verdadeiro ser de cada um, se firmarem esta verdade, nunca mais serão arrastados a estas discórdias, a menos que se ofereçam para servir voluntariamente de acordo com os mais altos planos de atividade, onde sabem exatamente o que estão fazendo. É nos períodos de guerra que mais facilmente se abrem as portas ao plano psíquico. Por esta razão, se observou que depois das guerras há uma maior manifestação de paixões incontroláveis do que em qualquer outro momento. O conhecimento do plano psíquico não deve causar temor especial a ninguém. Se em dado momento os estudantes tomam-se conscientes de estar atravessando este plano, devem instantaneamente afirmar: Eu sou a presença mestra, controladora e sempre vitoriosa, e instantaneamente se encontrarão com toda a força necessária para enfrentar as aparências e atravessá-las serenamente, sem temor. Jesus sugeriu que esta explicação seja dada a todos os estudantes quando entram na radiação tríplice. Esta radiação tríplice significa que ele sempre carrega sua radiação com a tríplice atividade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou a presença Eu Sou. Astrologia. Uma das coisas mais tristes que tenho a dizer.
Aqueles que se dedicam a fazer horóscopos estão inconscientemente ligando-se à rede psíquica, tornam-se sensíveis às condições que existem só no plano psíquico, emaranhando-se nelas. Esta é uma das atividades mais lamentáveis, porque o ser está inconsciente de se ter aberto a uma crença que passarão a envolvê-lo até o ponto em que nenhum argumento, nem raciocínio, o fará mudar de convicção. Nos passados 20 anos, isto foi escrito em 1932, a astrologia foi usada para este propósito. Muitas vezes, o pensamento ou radiação do plano psíquico prediz, através da astrologia, certas condições que se manifestarão para o indivíduo e que não poderão ser evitadas. Mesmo que não seja dito em palavras, a radiação se fará sentir. Esta é uma das razões que fez ocorrer o cataclisma da Atlântida, e porque os atlantes se negaram a escutar a voz dos mestres de sabedoria que os alertavam. Eu compreendo, amados estudantes, que se vos interessais por horóscopo, podeis pensar que sou severo, porém não é assim. Meu amor por vós é suficientemente grande para vos dizer a pura verdade. Se não acreditais, tereis que continuar vosso próprio caminho, já que sois um ser com livre arbítrio, o qual não tem o desejo de atacar, exceto para dizer-vos que tenho o privilégio de apontar-vos o caminho. Aqueles que se apegarem tenazmente à sua presença eu sou, não terão por que temer estas coisas, porque a presença eu sou corrigirá e os manterá firmes no verdadeiro caminho da luz, subindo a escada de ouro com passos firmes, precisos, até adquirir seu domínio pleno e perfeito. Asseguro-vos, amados, que meu coração se compadece por aqueles que estão escravizados pela astrologia, pois estão tão cegos no espinhoso caminho que pisam, que quando a dor destas feridas for insuportável, eles clamarão ao céu e com todo o ser rogarão: Deus, ensina-me o caminho verdadeiro. Amados estudantes, que com tanto empenho buscais a luz, deveis saber que somente há uma presença que é vossa invencível proteção, e esta é a grande presença Eu Sou, Deus, em vós. Não deixeis que vossa atenção seja distraída por estas manifestações exteriores, astrologia, numerologia, espiritismo ou alguma outra coisa que retire vossa atenção da magna presença Eu Sou, que é vosso ser real. Se voltardes a ela a todo momento, ela vos guiará no caminho da luz, com esta quietude que vos permitirá entrar no grande silêncio e na paz que ultrapassa toda compreensão e onde encontrareis a maior de toda a atividade de Deus, a presença Eu Sou. Amados, não podeis servir a dois senhores e ganhar vitórias mais adiante. Como tendes livre-arbítrio, deveis escolher. Se preferis o externo, esquecendo a invencível presença Eu Sou, então ainda que meu amor continue vos envolvendo em seu grande manto de proteção, terei que esperar até o tempo que optardes em regressar ao Deus único. Se escolheis vossa presença Eu Sou e permaneceis nela, vossas lutas logo terminarão. Ficareis circulando nessa esfera de paz, harmonia e perfeição, de onde observareis o mundo externo com grande compaixão, porém nunca com lamentações que sufocariam vosso próprio crescimento. Isto nos recorda a antiga citação: buscai o reino dos céus e tudo o mais vos será dado por acréscimo. Esse reino dos céus é a grande presença Eu Sou, vossa única realidade, que é o dono e doador de todas as coisas criadas e manifestadas. Não é estranho, amados discípulos, que se possa andar tanto tempo na discórdia e na limitação, quando a todo momento a presença mestra da luz, a presença Eu Sou, caminha ao nosso lado, esperando que nos voltemos para ela e recebamos suas radiantes e gloriosas bênçãos de perfeição em todas nossas manifestações exteriores? Tal é vosso privilégio, amados. Ainda que lamente por alguns não sentirem ainda a verdadeira importância de sua presença Eu Sou e que ainda busquem as coisas externas, continuo esperando, envolvendo-os em meu amor, porque eles têm livre arbítrio. Talvez eu seja um pouco antiquado, porém, quando vejo indivíduos tão bons e tão corretos, queria mantê-los abraçados a mim até que sintam a presença Eu Sou neles,
Porém, isto não me é permitido, pois sei muito bem que todo aquele que sente o desejo de ligar-se ao externo deve fazê-lo até que já não sinta mais esta necessidade. Os estudantes devem compreender que não podem dividir a atenção entre o externo e a presença eu sou, porque isto representa a casa dividida contra ela mesma. Cedo ou tarde, cairá. Toda grandeza depende da presença eu sou. Nela está toda a força, o valor e o poder. Ela é que deve governar a forma. Se esses abençoados pudessem realizar este grande privilégio que está a seu alcance, em pouquíssimo tempo estariam liberados de toda limitação. A verdadeira situação desta comunicação é a seguinte: quando os estudantes perguntam se lhes é permitido ouvir estas comunicações, adquirem o direito de saber o que implica esse tipo de trabalho. Deveis saber que isto não é frequente. Enquanto o estudante não sabe que o Deus único está vivendo no seu interior, que é, sempre foi e sempre será perfeito, e o eu sou é essa presença, sua mente e seu corpo continuarão em um estado de desajuste. A estrutura atômica é um instrumento mecânico cujas inumeráveis partes devem trabalhar em harmonia e perfeita cooperação umas com as outras. Os estudantes não compreendem que quando um trabalho específico deve ser feito, tem que haver uma preparação definida. O ajuste necessário de corpo e cérebro do estudante leva semanas, meses ou anos, dependendo das necessidades do indivíduo. Jamais, na história da preparação do estudante, se permitiu a ele entrar no círculo eletrônico interior do mestre. Aos estudantes se ensina a aplicação, porém nunca penetram no círculo eletrônico do próprio mestre. 30 anos foram necessários para preparar o círculo eletrônico para este trabalho de comunicação. Não importa quão bela seja a radiação e o amor do indivíduo, nós não temos tempo para prepará-lo e ajustar a estrutura atômica do cérebro e do corpo dos estudantes neste período de crise mundial. Todavia, com sua sincera determinação e uso da presença eu sou, serão preparados para a presença da hóstia ascensionada. Por exemplo, suponhamos que exista uma pessoa que é dotada por sua natureza de qualidades para as conferências públicas. Se os mestres ascensionados o assistem, o conferencista seria preparado 20 minutos ou meia hora antes, encerrado em um tubo de luz, no qual nada entraria, a não ser a radiação do mestre inspirador. Capítulo 23. Preparação da Páscoa. Pelo Mestre ascensionado Jesus. Quando eu atuava na Judéia, falava com a autoridade da presença eu sou, reconhecendo-a como o único poder e inteligência atuando ou que podia atuar. Eu estava consciente da atividade exterior das mentes, na humanidade que me rodeava. Porém, como já disse, foi somente quando comecei a usar a afirmação eu sou a ressurreição e a vida, é que revelou-se completamente a plenitude de minha missão e a forma de cumpri-la. Dentro de vós está a mesma presença eu sou que eu usei para aperfeiçoar o que a humanidade nesse momento crê como milagres. Este é o ponto que quero firmar hoje para vós. Asseguro que eu estava apenas fazendo atuar as leis cósmicas que sempre vos rodeiam e esperam ser postas em atividade por meio de vossa direção consciente. O erro que cometem os estudantes e que retarda seu adiantamento é o sentir que estão representando algo falso ao declarar uma perfeição que eles não veem, ainda manifestada em sua aparência ou atividade. Digo sinceramente, de acordo com minha própria experiência, que temos que admitir a única presença, inteligência e poder e logo apropriarmos-nos dela. Reclamaria como nossa em cada pensamento e atividade. É a única forma em que esta magna perfeição pode ser incorporada na plenitude de nosso uso e até em nossa aparência exterior.
exterior. O fato de que essa perfeição aparentemente não se manifesta não vos deve impedir de aplicá-la e reclamá-la como vossa, já que qualquer um que tenha mediana inteligência pode compreender que a energia e o princípio vital que está usando é Deus, a magna presença Eu Sou. Por conseguinte, essa presença, seu poder e energia são sempre auto-manifestados. Ao reclamar esta grande presença e sua atividade, estáis impulsionando-a conscientemente em vossa vida, vossa casa, vosso mundo e em vossos assuntos. Hoje, também como no tempo de meu ministério, a luta econômica aparenta ser o peso maior e, todavia, ao alcance de vossos esforços conscientes, habilitados como estáis a manipular a grande energia, substância e opulência que vos rodeia, tendes o necessário para atrair a vós essa maravilhosa e sempre presente opulência de Deus. Quando vós dizeis, Eu sou, estáis incitando à ação aquilo que preenche vossos pedidos conscientes. Uma das primeiras coisas que se aclararam em minha consciência foi o meu poder natural e de todos, de qualificar a energia, de dirigi-la conscientemente a que produza qualquer coisa que a necessidade ordene. Tudo isso tem que ser reclamado, ordenado, com o esforço determinado e consciente que sabe estar nesta ordem a presença Eu Sou, falando e atuando. Portanto, ela tem todo o poder e autoridade para revestir a ordem dada pela consciência do indivíduo. Na consciência de que vós sois a presença, Eu Sou atuando sempre, já podeis saber que sois, no próprio momento de reconhecimento, um invencível imã de atração que obriga a cada atividade do universo a vir a vós para cumprir a ordem. A única razão que faz aparentar isso não ser verdade é que, em alguma parte de vossa consciência, há uma sensação de incerteza sobre vossa habilidade de autoridade, ou melhor, do poder de atuar da presença. Porém, eu vos asseguro que é um prazer revelar-vos estas sensíveis leis, que são grandes e invencíveis em sua atividade e que vos darão domínio e a liberdade sobre todas as coisas que pareçam montanhas de obstrução em vosso caminho. À medida em que continueis acenando e usando estas leis, percebereis que estáis obtendo domínio sobre os 4 elementos, fogo, ar, água, terra. Quando vos fizerdes conscientes da chama de vossa divindade, estareis atuando do mais alto dos 4 elementos, o fogo, que é a verdadeira atividade do espírito. Assim como a atividade consciente está para o inconsciente, assim é o uso consciente da chama com respeito ao conhecimento da luz. O elemento natural de vossa alma é a chama. Quando uma pessoa se faz consciente de que pode usar e dirigir esta chama consumidora, entrou no magno poder. Quando se tem conhecimento de possuir o domínio dos 4 elementos, apenas se terá de empregar esses ensinamentos para praticar o seu uso, a fim de que venha a trazê-lo a consciência de que poderá dirigir o raio, dominar a tempestade, controlar as águas e caminhar dentro do fogo sem receber dano algum. Como quereis vós que se possa usar algo antes de tê-lo conhecido e sem saber que se tem habilidade para colocá-lo a seu serviço? Pela prática de seu uso, uma pessoa se torna absolutamente invencível em seu manejo. Eu desejo enfaticamente esclarecer que vos estão sendo dadas exatamente as leis que eu usei e que todos aqueles que chegam ao estado ascensionado têm que usar. Tudo é uma questão de uso, uma vez que vós conheceis estas leis e que a presença Eu Sou que sois atua com toda a inteligência, poder e autoridade para dirigir conscientemente a energia da atividade de vossa mente. Logo, não temais usá-la para curar, prosperar, abençoar e iluminar a vosso próximo. Apagai para sempre da vossa mente algum egoísmo em vosso reconhecimento consciente de que a presença Eu Sou
vos dirige e está atuando. Não importa o que necessitais externamente para vosso êxito, desde que vos tomeis mais aptos em reconhecer vosso poder para abençoar. Logo, não vedes que não pode existir egoísmo no desejo de conseguir maior habilidade e perfeição? Esperar que outra pessoa se adiante para vos ajudar é um grande erro. É verdade que ninguém pode crescer por outro, porém, podereis ser-lhe de imenso auxílio, declarando com intensidade: eu sou a única presença, inteligência atuando dentro daquele indivíduo. Isto pode ser qualificado com qualquer coisa de que a pessoa mais pareça necessitar. O primeiro dever de todo indivíduo é amar e adorar a única e magna presença Eu Sou, que está presente em todas as partes. Vede vós como nisto há um privilégio muito satisfatório de amar a vosso inimigo ao dizerdes: eu sou a única presença e atividade atuando ali. Porque, se a ignorância de sua mente externa criou desordem, dor e limitação, vós sabeis que essa criação não tem poder próprio. Nada há que a sustente, a não ser a crença errônea do indivíduo que a criou. Por conseguinte, não tem poder autossustentador. Se tendes a desgraça de criar desarmonia, desordem, limitação, não vede vós que só através do poder da presença Eu Sou, a chama consumidora, chamando conscientemente a lei do perdão, podeis consumir por meio desta chama vital tudo o que criaste erradamente em vosso mundo? Isto vos esclarece como podeis limpar vosso mundo da desordem e das criações erradas. Então, apresentar-vos-ei em forma de sol, luz da vida eterna, juventude, beleza e opulência, sustentando em vossa mão o cetro do poder da presença Eu Sou, que sois vós mesmos, para uso instantâneo. Quando quiserdes falar com autoridade e silenciosamente a outro ser, dizei seu nome e verificareis que a ajuda, a energia que lhe enviais será muito mais facilmente recebida. É como chamar a atenção de alguém com quem quereis falar. Logo, dai a mensagem. É a forma de enviar energia. Podeis assim falar a alguém no outro lado da terra, como se estivesse no mesmo quarto. Porém, se alguém pretende usar este conhecimento para prejudicar o outro, o bólido eletrônico transpassará seu próprio corpo com a intenção que foi enviada. Não vacileis, amados filhos, usai este cetro de vosso poder e domínio para remediar, abençoar, prosperar e iluminar, e verei todas as coisas humanas acorrendo para cumprir vosso mais mínimo desejo. Capítulo 24. O elemento fogo. À medida que a consciência dos estudantes é elevada à atividade do elemento fogo, tudo em seus seres começa a atuar com uma intensidade que eles não compreendem, e quanto mais trabalham neste elemento fogo, mais necessário será manter-se em guarda e alerta. O treinamento que tratamos de dar-vos para abençoar, proteger e iluminar os estudantes tem por fim treinar cada um para estar em guarda em todos os momentos. Ainda que todos devam compreender e esforçar-se por usar a presença Eu Sou para manter o autocontrole, devem aprender a permanecerem serenos se algo inesperado acontece. Usai esta afirmação frequentemente. Eu sou a presença em guarda. Se algo inesperado acontecer, dizei somente: anularemos isto, e segui em alegre felicidade. Tratai de não ter dissentimento, porém sabei, eu sou a poderosa presença governando a atividade de cada um. Onde existir um centro de luz de intensidade, estará sempre presente um elemento perturbador que entrará através de alguém. Se estáis trabalhando em casa, segui usando. Eu sou a prova contra qualquer distúrbio repentino. Isso cria uma armadura que manterá a atmosfera harmoniosa. Usai frequentemente. Eu sou a presença que nada pode perturbar. Mantende-vos sempre em uma atividade calma e alegre.
Aconteça o que acontecer, para alguém a quem desejais ajudar, dizei: olha, irmão, através da presença eu sou, dou-te o poder de controlar esta situação. O grande amor e a harmonia dentro dos corações dos estudantes, mantidos durante um período de tempo suficiente, farão qualquer coisa possível. Sentis a grande onda de paz e alegria que vem como a brisa de uma manhã de primavera? Eu vos explicarei. Assim podeis avaliar quão ilimitado e maravilhoso é esse cuidado amoroso. O grande mestre que Jesus contatou e que o ajudou a conseguir a vitória é o mesmo que foi meu mestre e foi sua radiação que nos chegou agora. Ele deseja que eu vos diga que, à medida em que avançais no caminho da luz, achareis que o modo mais fácil de anulardes uma perturbação é dar-lhes as costas e esquecê-la. Mais tarde podereis saber o nome desse mestre. Para as atividades citadas, dizei: isto não é correto, e depois, rapidamente, deixai passar. Isto elimina o distúrbio que cresce. À medida que nos aproximamos da luz, tornamo-nos uma grande família, sabendo que somente há uma grande presença eu sou em todas as partes. Vós, sendo a individualização dela, sabeis que somente pode haver uma grande família, filhos do Deus único. Que fique bem entendido, se alguém muito querido é demasiadamente cético, dizei com convicção definida: não existe nada que possa interferir em teu livre-arbítrio. Não nos incomoda o debater sincero, porém, não toleramos a crítica nem a discussão. O mensageiro deve negar-se a aceitar as coisas discordantes, enviando o elemento amor para que sejam consumidas. O mensageiro deve ser forte, porque do contrário o trabalho ficará pela metade. Nenhuma categoria ou trabalho do mensageiro pode ser sustentado se ele permitir que um argumento ou sentimento discordante seja gerado. É muito difícil ao indivíduo comum compreender que o modo mais fácil de impedir qualquer classe de perturbação é cessar a discussão sobre a questão. A única coisa que necessita atenção é o que está em vossa aura. O que está arquivado em vossa atmosfera só pode sair através de vosso sentimento. A palavra emitida não gravará a desarmonia em vossa atmosfera interna, a menos que tenhais usado um sentimento de condenação ou fúria. Se houver estas condições indesejáveis, é muito melhor que uma pessoa externe e retire o fato da mente do que guardar o ressentimento ou rancor de ter sido ferido, pois isto é o que se registra em vossa atmosfera interna. Do meu ponto de vista, vejo o que está registrado em vossos sentimentos e, portanto, em vossa atmosfera interna. Vós sabeis como se forma um enxame. Pois bem, em vosso mundo mental se passa exatamente a mesma coisa que um enxame manifesta no mundo físico. É muito importante que façais algo para não albergar um sentimento contra pessoas, lugares, coisas ou condições, porque estas se juntam e ficam gravadas em vossa atmosfera interna. Se vos advém um desejo como eu desejaria que fulano fizesse tal coisa, transmutai-o imediatamente e dizei: somente Deus em ação está ali. Quando um sentimento se registra em vossa atmosfera, fixa-se ali até que o dissolvais ou o consumais. É sempre o sentimento que faz o arquivo interno. Não tem nenhum objetivo destruir-se uma coisa, senão desfazeis o hábito de gerar a causa. Uma pessoa pode conseguir isto facilmente dizendo: eu sou governando aqui. Não deixeis que vossos pensamentos corram desenfreados. Muitas vezes os indivíduos são associados ou munidos com o único objetivo de obrigá-los a corrigir estas atividades sutis às quais a maioria das pessoas não prestam atenção.
É uma questão somente de aquietar o externo para que a verdade seja recebida. Isto é vital na autocorreção do indivíduo. À medida que vos elevardes em consciência, a energia estará esperando para expressar-se como avalanche, e se a energia não é controlada, se precipitará velozmente e forçará que façais coisas que nunca faríeis por nada no mundo. Qualquer energia que for dada para vosso uso é para que a solteis no mundo externo harmoniosamente. Tal é a lei de vosso ser, a lei natural. Se uma pessoa não compreende que deve governar a energia que flui através de si e por isso entra em contato com um elemento discordante, a energia que flui é qualificada por essa discórdia. A pessoa deve imediatamente transmutá-la, qualificando-a de novo com o amor. Em minha experiência, ao encontrar um elemento discordante, dizia simplesmente: eu fecho minha porta, tu ficas fora. A energia universal que flui através de vós tem uma natureza harmoniosa. Fechai a porta e pensai no que é importante. A humanidade tem resistência às pessoas, lugares, condições e coisas porque não se aperfeiçoou. Os estudantes devem manter esta harmonia autogovernada dentro deles o tempo suficiente para que se crie um impulso que venha a ser o seu guardião permanente. Se mantiverdes a harmonia dentro de vós, atraireis todas as coisas boas para vós mesmos. A indicação de que não falhaste é no momento em que, expressada alguma discórdia, percebedes que sois o único culpado. Não necessitais levardes isto escrito para recordar. No momento em que surge algo discordante, o sinal de alerta será para que vos ponhais a trabalhar em vós mesmos. Cada indivíduo é seu próprio guardião e guia a todo momento. Existe um só poder no mundo que pode corrigir qualquer coisa, e este é a presença Eu Sou em cada um. Se vos negais a reconhecer que sois os criadores de vossas dificuldades, como então podereis corrigi-las e libertar-vos delas? Não há pessoa, lugar, coisa ou condição alguma que vos possa perturbar, estando conscientes de vossa presença Eu Sou, sempre presente, pulsando em vossos corações em cada momento. Se uma pessoa corrigir esses sentimentos discordantes, permitirá que a grande presença Eu Sou inunde seu mundo com toda a perfeição. Se a pessoa não se corrigir, como poderá alcançar a vitória eterna? A presença Eu Sou é todo o poder do universo para fazer essa correção. Deixai que a presença Eu Sou flua até que limpe e que purifique tudo. Quando vossa atenção se fixa firmemente na presença Eu Sou, que sois, é como se vosso corpo fosse uma esponja muito fina, através da qual esta energia pura se derramasse e o limpasse de toda imperfeição. Se vós detiverdes a discórdia, a corrente da presença Eu Sou automaticamente limpará todas as impurezas. Portanto, tendes um poder ilimitado em vossas mãos para intensificar as ordens corretas. Sabemos, do ponto de vista científico, que as células do corpo são renovadas em menos de um ano, mas se a discórdia pudesse ser evitada por igual tempo, a mente e a forma expressariam juventude eterna e perfeição. Por um sentimento de falso orgulho ou algo semelhante, a humanidade não quer enfrentar a verdade de que a causa está dentro dela mesma. O hábito de culpar os outros pelo que se passa em vós mesmos é o que vos cega para verdes a verdade e prevenirdes a autocorreção. Uma maravilhosa ilustração disto manifesta-se na bela infância, até que a criança não seja suficientemente grande para começar a acumular a discórdia. Seu corpo é belo e expressa a perfeição. Esta perfeição de forma se manteria sempre, se não entrasse na consciência da criança a discórdia do mundo exterior. Há os que me diriam:
E o que se passa com as crianças que nascem enfermas e perturbadas? Na maioria dos casos, essa condição é trazida da encarnação precedente, ou em caso mais raro, há uma discórdia muito intensa entre os pais que poderá ser suficientemente forte para se registrar na criança. Porém, notareis que neste tipo de casos, à medida em que a criança começa a crescer e se desenvolver, o distúrbio se notará cada vez menos. Essa é a prova absoluta de que a discórdia não foi sua própria criação, mas foi imposta na criança pelos pais, porque sua alma era suficientemente forte para elevar-se acima dela. Neste ponto particular, deve-se compreender as condições assombrosas da sugestão que rodeia as pessoas. Por exemplo, tomemos o ambiente e a associação de pessoas que têm o hábito de andar juntas. Nessa associação amistosa, cada uma é suscetível à sugestão da outra. Se esta é discordante, as associações se romperão cedo ou tarde em um grande combate. Entretanto, a maioria das pessoas que se movem no mundo externo não percebe que estão sendo sugestionadas por associações, ambientes ou condições expostas entre elas. A atitude correta do estudante que conhece a presença eu sou é a de adotar imediatamente a posição firme de que eu sou, protegido invencivelmente contra toda sugestão imperfeita. Assim, poderá construir ao redor de si uma atmosfera que afugentará todas as sugestões que queiram se introduzir provenientes de um elemento destrutivo. Penso que é necessário chamar-vos a atenção para vossos velhos livros que dizem: se a primeira vez não triunfardes, tentai novamente. Não há maneira de obter a vitória e o domínio sobre a limitação, exceto a de manter-vos batalhando até que o consigais. Se duvidais, estais adiando vossa vitória durante o tempo em que durar vossa dúvida. Aqueles estudantes que realmente começam a compreender que, no reconhecimento e uso de sua presença eu sou, tem o poder universal às suas ordens, saberiam que é impossível falhar em sua aplicação. Quanto mais a usardes, mais obtereis de seu poder sustentador. Cada vez que sentirdes uma manifestação do Cristo, dizei: eu vos louvo e aceito à luz da vossa presença a atividade do eu sou completa. Tomai esta atitude sempre e depois fechai a porta a qualquer criação discordante e indesejável. Recordai sempre que vós sois o Senhor de tudo que vem ao vosso mundo pelo pensamento, e a menos que possais perceber que sois o Senhor, sereis suscetível a outras pessoas e a toda classe de pensamentos e sentimentos. Em relação aos outros, sabeis que eu sou a presença levando a pessoa à vitória de condição. Se colocardes a atenção em uma condição de distúrbio, estareis dando poder a tudo, menos a vossa presença eu sou. Capítulo 25. Dia de Natal. Este dia, como representação do nascimento da atividade crística nos seres humanos, sempre nos parece belíssimo pela consciência que transmite à humanidade e aos estudantes que já se tornaram cientes do que o uso da presença eu sou significa para eles, ao colocarem em movimento o amor e a inteligência sob suas ordens, de acordo com o uso que queiram dar a esse poder ilimitado. Perguntastes, como muitos outros, como se alcança a consciência crística. O primeiro passo poderoso apoia-se no reconhecimento da grande presença eu sou, Deus vivendo dentro de vós. O segundo passo está no uso da presença eu sou, porque quando dizeis eu sou, com o conhecimento do que isto quer dizer, tereis entrado nesse mesmo momento na consciência crística. Isto não significa que imediatamente expressareis a plenitude da consciência crística, porque primeiro deveis saber aonde ides e o que desejais fazer antes que possais aprimorá-la.
Todos os que ascenderam seguiram o mesmo caminho e usaram identicamente a mesma aplicação, porque todos os caminhos levam ao grande sol central, a divindade. Nosso amado irmão Jesus levou a termo uma das maiores bênçãos para a humanidade, não somente dando o exemplo desde seu nascimento até alcançar a ascensão, mas também doando-se ele mesmo à humanidade, deixando o registro eterno que permanece radiante. Os que ainda não ascensionaram não avaliam o seu significado, um farol eterno que guia em direção à luz. Com o exemplo da ascensão, Jesus estabeleceu definitivamente não só o que se poderia fazer, mas também o que deve eventualmente ser feito. Grandes foram as maravilhas que ele realizou. No entanto, nos fez uma promessa admirável: podeis realizar coisas ainda maiores do que aquelas que já fiz. Muitas vezes, os estudantes perguntam-se que coisas poderão realizar e que sejam maiores do que aquelas feitas por Jesus. Porém, ele nos disse que realizou somente alguns dos muitos serviços universais que se pode dar à humanidade. Para nós, este dia sempre simboliza o começo consciente da mais maravilhosa de todas as vitórias, a ascensão. No momento em que o indivíduo se torna consciente desta verdade, o processo de sua própria ascensão começa e levará mais ou menos tempo, de acordo com a plenitude de sua compreensão desta verdade. Minha experiência pessoal foi que, quando eu percebi o que isto significava e comecei a usar a presença "eu sou", notei, depois de curto período, que estava fora do tempo e do espaço, e que cada dia que se passava, à medida que penetrava mais nessa expansão de consciência, todas as coisas que desejava estavam dentro de meu alcance. E note-se bem, justamente dentro de meu poder individual, governante. Com isto veio-me a consciência de que o amor divino é a poderosa força coesiva dentro de todas as coisas unidas em seu lugar, que este amor divino dentro de mim, o qual havia começado a compreender, tornara-se um imã invencível que atraía tudo o que pudesse desejar. Esta simples verdade, tão poderosa, é uma das que chegam primeiro ao estudante e fazem com que ele compreenda que pode transcender todas as limitações aparentes ao seu redor e depois verifica estar realmente se sobrepondo a elas, uma a uma. Depois vem o grande impulso e a provisão abundante deste poderoso eu interno, que contém a substância de tudo que o coração pode desejar dentro de seu próprio abraço. E notai bem que vossa habilidade e autoridade em qualificar e moldar esta substância é o que faz com que ela tome a forma de que necessitais, seja isto paz, amor, ouro ou iluminação. Eu vos digo, amados estudantes, despertai vossa autoridade, vosso direito, vossa habilidade consciente ao aplicar esta grande lei, a vossa perfeita saúde, juventude eterna e beleza, as riquezas de Deus, a glorificação de vossa mente e corpo, e depois a ascender ao domínio elevado em direção à vossa eterna liberdade. Depois de compreenderdes, passo a passo, que estáis obtendo a vitória, ireis esquecendo toda essa condição externa que surge ao vosso redor e gozareis o sentimento glorioso de estar entregues no grande abraço dessa poderosa presença do Mestre interno que está acima do tempo e do espaço. Vós sois Senhor e tendes domínio sobre vossa vida e sobre vosso mundo no momento em que reconheceis que essa energia, poder e inteligência que estáis usando é a poderosa presença Eu Sou. Quão felizes são essas individualidades sobre a Terra quando se tornam conscientes, deveras conscientes dessa verdade. Jesus disse: conhece a verdade e ela te fará livre. Esta
é uma das máximas mais poderosas dessa verdade. Aplicai-a, meus queridos, com toda a determinação, deixando fora de vossa mente toda a incerteza, e subireis firmemente essa escada da vitória magnífica. E quando voltardes e contemplardes cada degrau ganho, mais e mais brilhará este esplendor, e então vos perguntareis: como pude por tanto tempo caminhar nas trevas, quando sobre mim estava a poderosa chama da vida, pronta para consumir instantaneamente toda a minha criação infeliz e ignorante? Eu vos digo, amados meus, não tereis que esperar indefinidamente, estando no conhecimento desta poderosa presença. Ponde vossos braços ao redor dela, com toda a adoração que possais, e ela vos levará rapidamente acima de todas as limitações aparentes, vestindo-vos com esta inconsútil roupagem de cristal, esplendorosa, com essa luz radiante, e mantendo-vos num cinturão de pedras preciosas que tendes direito usar, e em vossa poderosa alma, o qual podeis dirigir sobre qualquer coisa, qualquer lugar, e atrair para vós a revelação do seu interior. Esse, amado irmão e irmã, é o quadro da vitória que nós temos usado e alcançado. Sabemos que isso é o que podeis fazer sempre, porque nós o fizemos. Nunca vos canseis da consciência de que eu sou a presença ascensionada, e quando disserdes isto, sabei que é a força automantida que emana, por meio da qual posso alcançar o domínio completo. Sinto-me muito feliz por estar de volta ao lar outra vez, pela alegria de vosso coração ao ver todos os degraus da escada que já deixastes para trás, e por já terdes consciência plena de que podeis alcançar o maior de todos os presentes de Deus, a plenitude dele próprio. Fala do mestre Sha'ara. É com muita alegria que vos dirijo também umas poucas palavras sobre os raios de luz e som, para responder em pessoa às muitas chamadas dos corações a Sha'ara. Tenho rido muito durante minhas visitas aos estudantes que tanto desejam que eu me torne visível, e, no entanto, alguns deles, ao mais leve rumor em comum, retêm a respiração com medo que eu lhes apareça. É engraçado observar a atividade externa do eu almejar tanto uma coisa e, ao mesmo tempo, experimentar toda espécie de sensações aflitivas. Porém, amados meus, pelo menos confio que tenha uma aparência agradável e, ao mesmo tempo, para a satisfação das queridas irmãs, trouxe comigo um ramo de rosas. Pergunta: de cachemira? Resposta: isso seria muito apropriado. Pergunta: por que não de vossa própria fabricação? Resposta: sois apressado. Eu não necessito comprá-las como vós, porque tenho o privilégio de elaborar as minhas. Minha palavra a vós é para recomendar e insistir que continueis sendo essa maravilhosa, gloriosa presença de amor e boa vontade, não somente para conosco, mas também para convosco mesmos, já que isso forma uma perfeita condição onde a expansão da consciência avança em saltos gigantescos. Recomendo-vos para manterdes esse sentimento de certeza ao aceitar nossa presença e a consciência da habilidade para aplicar a lei da presença Eu Sou dentro de vós mesmos, porque ela está aumentando com grande velocidade. Não desanimeis em vossos chamados para nosso aparecimento visível. Nosso ouvido funciona perfeitamente bem. Asseguro-vos que ainda há no vosso pedido alguma coisa que necessitais. Na chamada para a manifestação de uma coisa, há uma certa ação vibratória que o estudante necessita, que não pode ser explicada, exceto quando se vê através da ação interna. América, ó América, preciosa joia na coroa, diadema da terra, flor de sabedoria antiga e luz,
outra vez voltarás ao poder de teu florescimento pleno, malgrado todas as obstruções aparentes e das manifestações presentes que dizem o contrário. Dentro de tua alma, poderosa América, está o poder de te libertar da máscara que se aderiu a ti, a máscara do egoísmo e das criações da atividade externa da mente de seres humanos adormecidos. Assim, voltarás à plenitude da luz, que é tua alma por direito de nascimento. Amados estudantes desta radiação, não importa qual seja a aparência na atividade externa, não deixeis que essa aparência encontre apoio em vossa consciência, nem tampouco as sugestões de outros no que se refere à América. Mantende-vos serenos em vosso domínio dado por Deus, sabendo a verdade, vendo a América livre, governada pelo amor divino e pela justiça, a rede de força sinistra da terra que aparentemente envolveu a América encontrará a espada da verdade e da luz, que rasgará essa rede em todos os sentidos, transformando-a numa cruz de liberdade, de luz e justiça que não terá fim. O que de mais valor o indivíduo possa fazer em sua vida em relação às coisas que ele não pode contar é fechar os olhos à aparência delas, reconhecer e pôr em ação o poderoso poder da presença Eu Sou. Não vedes, amados estudantes, que é muito ridículo seguir aceitando a aparência que não desejais através de sugestão ou de qualquer outro modo, seja ela nacional, estatal ou pessoal, que pareça ser inferior à perfeição, sabendo que tendes tão extraordinário privilégio de pôr em atividade a poderosa presença Eu Sou para corrigi-la? O hábito da humanidade foi sempre ver a imperfeição onde nós vemos perfeição. Agora, no reconhecimento da poderosa presença Eu Sou, aceitai plenamente sua perfeição cada hora do dia. Isto não quer dizer que trabalhareis sem interrupção, porém podeis, pelo menos em cada hora do estado de vigília, afirmar: eu aceito a atividade plena de minha poderosa presença Eu Sou. Cada vez que afirmardes isto, estareis aumentando-a poderosamente na atividade exterior, visto já estardes usando esta energia. Então, por que não reconhecer todo o tempo quem e o que é aquela que estáis usando, dando-lhe assim o domínio que ela deseja manifestar-vos? Desta maneira, podereis pôr em movimento este poder invencível para a liberdade, proteção e bênção das Américas. Entretanto, não podeis nem imaginar a poderosa potência e o poder de ajuste que ela pode causar quando é posta conscientemente em movimento por uma ou mais pessoas que reconheçam seu poder invencível universal. Agora, deixai-me sugerir-vos que, em vez de escutar as lamentações constantes de toda classe de atividades destrutivas, deveis gravar que a presença Eu Sou as consome e requalifica toda essa energia com liberdade, proteção e perfeição para as Américas e o mundo inteiro. Como estímulo, desejo dizer-vos que todos esses seres humanos que começaram a causa desta situação presente não podiam prever que tudo isto sairia fora de seu controle e, por isto, muitos deles perderam a habilidade externa de seguir mantendo-a. Assim, aqueles que usarem devidamente esta energia para atrair novamente a prosperidade para um bom uso ilimitado, verão as coisas seguirem seu curso em vez de uma prosperidade temporal. Eles passarão rapidamente à prosperidade verdadeira. Agora, como em todo tempo de causa aparente, a paz virá à terra, a boa vontade ao homem e a luz do Cristo que se expande nos corações dos indivíduos penetrando na terra, atrairá a si o que é seu. Para vosso benefício, amados estudantes, eu vos peço que não discutais as coisas discordantes mais do que é necessário para compreenderdes uma situação. Depois, dai as costas completamente e nunca permitais que atraiam a vossa atenção outra vez,
porque eu vos asseguro, aquilo que colocardes em vossa consciência encontrará expressão em vossa vida e mundo. Assim, pois, preenchei-a com a grande presença Eu Sou, que contém a poderosa realização de cada um de vossos desejos. Contemplai essa perfeição, a perfeição plena de sua atividade, onde quer que seguis em vossa vida e vosso mundo. Não vos deixeis afetar ou perturbar pelas criações dos outros, aos quais não podeis ajudar de nenhum modo, exceto vendo a perfeição, sabendo que detrás de toda sombra aparente está a esplendorosa luz branca da presença Eu Sou. Esta, amados estudantes, é a saudação que vos deixo para esta estação do ano. Para encerrar, minha mãe e outros da hoste ascensionada, alguns que vós não conheceis, porém que vos conhecem, mandam-vos suas saudações de amor, paz, opulência e força, a fim de abençoar-vos no caminho da vitória final. Desejo dizer-vos algumas palavras à guisa de conclusão para induzirdes os estudantes a reconhecerem que quando eles dizem Eu sou, para realizar qualquer coisa que desejem, não estão somente pondo em movimento a grande presença Eu Sou em ação para cumprir este mandato, mas também que têm de sentir profundamente que ela contém dentro de si o poder auto-mantido, auto-emanado e auto-expandido. Repetir é bom e muitas vezes é necessário para produzir uma convicção mais profunda no presente avanço dos estudantes, pois eles devem tomar-se mais conscientes do seu poder inato, inerente, autossustentado. Isto daria à consciência externa uma compreensão mais ampla do poder sustentador da grande presença, de modo que, ainda que a atividade exterior esteja ocupada em outros afazeres, a presença mande a descarga para qualquer realização, uma vez a cada hora, sem interferir em nada com o trabalho do estudante. É um erro muito grande o do estudante que deixa registrar em sua mente a ideia absurda de que não tem tempo para essas coisas, quando somente leva um momento para realizar poderosamente a atividade potente e invencível de sua presença Eu Sou, para a qual sua atenção necessite ser usada. Essa afirmação pode ser de grande ajuda. Eu sou a poderosa presença ordenando o tempo, todo o tempo que eu necessite para a realização e a aplicação desta poderosa verdade. Também, se muitas vezes durante o dia uma pessoa tome a consciência, por alguns momentos, de que eu sou a única inteligência e presença atuando, isto ajudará as coisas de um modo natural, de acordo com a necessidade. É muito fácil pôr a consciência em movimento quando não se está restringido por nenhum sentido de limitação. Templos de luz. Eles estão situados no cinturão etérico acima da atmosfera da Terra. A radiação emana deste cinturão para a Terra através de vossa atmosfera. O cinturão etérico ao redor da Terra é muito diferente do que está ao redor de Vênus. Vênus está dentro do cinturão etérico do Sol, enquanto a Terra está mais abaixo dele. Advertência: não deis reconhecimento a nada que seja uma ferramenta para a força sinistra. Simplesmente pensai que somente existe a presença Eu Sou, inteligência, luz e poder atuando. A vós não concerne nenhuma atividade pessoal, de nenhuma espécie, em nenhum momento. A atividade do estudante é ver a perfeição, senti-la e sê-la, não importa qual seja a aparência humana. Capítulo 26. Autocorreção. Cada estudante deve ter presente com toda a segurança que neste poder vivificante da presença Eu Sou dentro do seu ser, todo o bem ou mal é ativado se existirem latentes. Na consciência, rebeliões, ressentimentos ou a inclinação a julgar.
Quer dizer que tudo isto sairá à superfície para ser consumido, e digo, sem vacilação alguma, que a menos que elimineis conscientemente o que surge na superfície, aquilo vos consumirá. Se uma pessoa nota que se está deixando levar pela ira, deve tomar as rédeas e decretar o mandato através da presença Eu Sou, declarando que aquilo seja governado harmoniosamente. Agora, deixai-me recordar outra vez que o primordial em vosso progresso é a autocorreção, e que não há pessoa, lugar, condição ou coisa que possais culpar pelo que vos empenhais em sustentar. Isto é imperativo para vosso progresso futuro. Se chegastes a um ponto onde semelhantes condições sutis se produzem, há que colocá-las claramente e que as compreendais muito bem, porque do contrário enfrentareis condições que não podereis controlar. Repito que deveis estar muito animados por causa dos adiantamentos feitos em vosso próprio controle e pela vossa completa aceitação destas grandes leis da vida, além de vossa vontade de aplicar o grande chicote da autocorreção. Digo-vos francamente e falo com experiência que a atividade externa que chamamos humana tem que ser corrigida sem vacilação antes de ser trazida à submissão do mandato divino. Se eu vos dei o uso do raio ou da chama através da mão, é porque as mentes de alguns se estão sintonizando mais rapidamente do que a elevação da estrutura atômica do corpo. Esta atividade de passar a mão por cima do corpo manterá o equilíbrio da aceleração da mente e a elevação da estrutura atômica. Agrada-me muito dar toda a assistência aos estudantes e eu o faço com a melhor boa vontade. Porém, há certos limites que não posso ultrapassar, porque os estudantes têm que avançar por si mesmos em sua consciência. Entretanto, devo alertá-los que não podem oferecer à presença Eu Sou uma atenção dividida, o que equivale a mandar um jorro de energia para dar poder a coisas que são negativas, ao mesmo tempo que invocais Deus em vós. Isto simplesmente retarda o progresso. Falo por experiência. Não é possível dividir a atenção compartilhando-a entre a presença Eu Sou e as coisas exteriores. Não quero causar choque a nenhum estudante, porém devo falar-vos a verdade. Se os amados estudantes que chegaram até este ponto não forem capazes de dedicar sua atenção à presença Eu Sou, excluindo toda outra forma de oração e tratamento, estarão fechados à porta de nossa ajuda por muito tempo. Isto não ocorrerá se os estudantes, seguindo as instruções, fizerem um esforço sincero cada vez que a atenção se dispersa, dizendo Eu sou, todo o poder e minha presença Eu sou, que sou, e me nego para sempre a aceitar qualquer outra coisa. Desejo preparar os estudantes porque virá o momento em que não terão o sustentáculo de nossos mensageiros e terão que se apoiar em sua própria habilidade de agarrar-se com mão firme à sua presença Eu sou. Sempre receberão seu grande poder sustentador. É um erro, além de inútil, o estudante, depois de receber meses de instrução, deixar-se prostrar por um sentimento de depressão ou dúvida sobre seu poder interior ou de sua habilidade para aplicá-lo. Esta atitude mental infantil, além de incorreta, fechará a porta à verdade no decorrer do tempo. Cada estudante deve tomar uma posição positiva no momento em que uma discórdia de qualquer tipo pretenda entrar em sua mente e deve assegurar seu domínio declarando: Eu sou a poderosa presença que governa minha vida e meu mundo, e eu sou a paz, a harmonia e valor automantido que me levam serenamente através de tudo com que possa me defrontar.
Entretanto, é de tal importância os estudantes obterem o benefício desses ensinamentos que devemos interromper a instrução até eles serem assimilados, pois depende da habilidade dos estudantes em captarem o conteúdo dos ensinamentos para que o grande juiz determine a próxima instrução. Não podemos, sob nenhuma circunstância, levar o estudante além do ponto em que ele se sinta fortificado. Devo dizer, para a proteção dos estudantes, que se ocorrem certos fenômenos, permanecem calmos, equânimes e sem se impressionar, continuem serenamente, não permitindo que sua atenção se fixe nesses fenômenos. Provável que neste grupo alguns tenham gerado energias de estados de consciência passados que podem produzir estes fenômenos. Nesse caso, devem declarar firmemente: eu sou a presença que governa isto e que o utiliza para sua mais alta expressão e uso. Eu vos asseguro que não necessitais desejar que se produzam manifestações sobrenaturais, porque o progresso natural de vosso ser produzirá abundantes manifestações quando chegar o momento. Porém, advirto as aparições dos mestres ascensionados, porque isso é algo inteiramente diferente e não se deve interpretar como fenômeno. Penso ser de grande sabedoria que o estudante, antes de ouvir ou ler alguma instrução, faça esta afirmação: grande presença eu sou, levai-me dentro de vós, instruí-me e fazei com que eu retenha a memória completa dessas instruções interiores. Como mensageiro da luz, o treinamento que representa essa afirmação é essencial. Porém, não deve causar nem ansiedade nem tensão o desejo de reter essa instrução na memória, porque semelhante atitude poderia fechar a memória exterior. Não posso deixar de sorrir ao ver que alguns estudantes estão prestes a experimentar coisas surpreendentes, porém confio em que sempre se mantenham serenos, sabendo que eu sou a única eterna e automantida vida em ação e que retirem para sempre da consciência que exista em todo o universo a condição chamada morte. A atividade exterior da mente e o mundo é maia, que passa e se move como as areias do deserto e não deve causar a ninguém qualquer temor, porque eu sou a vida eterna, que não tem começo nem fim. Do coração do grande silêncio brota a corrente de incessante, da qual cada um é uma parte individualizada. Essa via sois vós, eterna, perfeita, automantida, e pouco importam os trajes que vestis, até o dia em que chegueis ao ponto de reconhecer que vossa realização vos deixou preparados para colocar o manto sem costuras, autossustentado e radiante, com as cores do espectro. Então podereis regozijar-vos com esse manto que é eterno, sempre radiante, imutável, que vos separa da roda de causa e efeito, fazendo um ser unicamente de causa. Essa causa é a radiação do amor divino, sempre emanando e evolucionando de vosso consciente, equilibrado, estabilizado, radiante como centro divino, ou seja, o coração da presença eu sou, que é juventude e beleza eterna, a toda a sapiente presença que contém em sua autoconsciente ação o passado, o presente e o futuro, que afinal são apenas o único eterno agora. Assim, é a eterna eliminação de todo o tempo e espaço. Então, encontrareis vosso mundo povoado de seres perfeitos, vossos edifícios decorados com joias seletas, vós, de pé, no centro de vossa criação, a joia no coração do lótus, sendo suas pétalas as grandes avenidas de vossa atividade perfeita. Tal é o singelo quadro do que tereis pela frente, chamando-vos a que entreis em vosso perfeito e eterno lar e radiação. Vede vós, eu sinto essa radiação gloriosa, e se conseguis centralizar-vos na presença do amor divino e manter-vos ali firmemente, que maravilhosas experiências vos virão, isto se puderdes deixar a interferência da atividade externa mental.
Quando uma pessoa tomar a atitude de eu sou, a presença do amor divino em todo momento, fará essas coisas maravilhosas. O uso desta afirmação com sentimento fecha a porta, em todos os momentos, às atitudes externas da mente. A solução de cada problema está sempre à mão, porque a presença eu sou sempre contém todas as coisas dentro dela. Um esforço é impulsionar a petição para que se manifeste. Eu sou é o princípio ativo inteligente dentro de vós, o coração de vossos seres, o coração do sistema. Não posso deixar de lembrar-vos, cada vez que dizeis eu sou, estáis liberando uma matéria-prima automantida, todo-poderosa, única e inteligente energia. Persisti e entrareis em uma condição suprema e maravilhosa. Quando vós olhais o sol físico, em realidade estáis olhando o grande sol central, o próprio coração da presença Eu Sou. Deveis tomar a determinação incondicional de que a presença Eu Sou governa completamente este corpo físico e o obriga à obediência. Quanto mais atenção derdes a vosso corpo físico, mais ele vos prejudicará com suas exigências e domínio. Quando o corpo físico está cronicamente enfermo, ou continuamente manifestando distúrbios, isso comprova que se lhe deu atenção especial por um longo período de anos, do que resultou uma ou outra perturbação, e nunca melhorará, até que se tome a atitude positiva e se obrigue à obediência. Vós podeis positivamente produzir o que queirais de vosso corpo listo, se fixardes a atenção em sua perfeição. Não permitais que vossa atenção incida sobre suas imperfeições. Para a ascensão, eu sou, a presença que ordena. Usai esta afirmação frequentemente, porque aquieta a atividade exterior, de modo que ficareis centralizados na atividade do amor. No momento em que perceberdes algo discordante, afastai-vos dele. Tendes o cetro do poder em vossa consciência. Usai-o sempre. Deveis apenas seguir a ordem de Jesus. Não olheis a nenhum homem de acordo com a sua carne. Isto quer dizer exatamente, não reconheçais imperfeições humanas, seja em pensamento, sentimento, palavra ou ação. Algo muito poderoso para usar nos problemas é a simples consciência de Deus em mim, presença, eu sou. Manifesta-te, governa e resolve harmoniosamente esta situação. Operará milagres, pois tudo o que deveis fazer é invocar instantaneamente a presença Eu Sou e colocá-la a trabalhar. Jesus disse: Pedi e recebereis, buscai e encontrareis, batei e a porta se abrirá. Dizeis, pois, a vosso ser divino: ouve-me. Deus, vem aqui e cuida disto. Deus quer que vós o ponhais a trabalhar. Isto abre o fluxo, a energia divina, a inteligência e a substância que logo cumprirão a ordem. Capítulo 27. Peregrinação de Jesus. Véspera da Natividade. Pelo amado Mestre Jesus. Trago-vos amor e saudações dos muitos que integram a hóstia ascensionada, alguns que conheceis e de outros os quais ireis conhecer. Eu sou a luz, o caminho e a verdade. É o sino de Natal que ainda soa pelo campo da atividade cósmica, na compreensão que vos foi trazida e no significado e poder das palavras Eu Sou. Encontrareis um círculo encantador no qual vos podeis mover, sem que nenhuma operação humana discordante vos possa tocar. Não se trata somente de conhecer a presença, mas de colocá-la em prática na mínima atividade. Quando tratais com uma experiência que não vos é familiar, muitas vezes vos sentis tímidos e inseguros. Porém, quando aprendeis a usar o Eu Sou para resolver vosso desejo ou problema, observareis que vossa segurança crescerá e assim
a aplicareis com absoluta confiança. Deveis compreender sempre que é no grande silêncio ou quietude do externo que o poder interno flui com maior poder, e logo vireis a saber de que basta pensardes no poderoso princípio Eu Sou, para sentirdes um aumento de forças, vitalidade e sabedoria, que vos permitirá avançar com um sentimento de maestria, o qual algum dia, seguramente, vos abrirá as portas através das limitações da criação humana em direção à imensidade da verdadeira liberdade. Vemos frequentemente em vosso coração o desejo por uma prova, uma manifestação surpreendente que vos daria forças para seguir adiante no caminho. Eu vos asseguro, benditos filhos da luz, que qualquer prova dada fora de vosso ser é temporal, porém, qualquer passo verificado em e através de vossa própria aplicação consciente é uma vitória eterna, e à medida que continueis a adquirir a maestria através de vossa aplicação autoconsciente, não somente estareis obtendo as coisas que tendes nas mãos, mas também estareis elevando vossa consciência até que em pouco tempo verifiqueis que todas as barreiras caíram. É desta maneira que a porta da limitação será selada eternamente, e assim como minha forma externa foi cravada na cruz, assim também vós, com vossa consciência ascendente, cravai e selai a porta das limitações autocriadas, e então sentireis e conhecereis vosso domínio. Se estáis vitalmente desejosos de fazer a ascensão, eu vos peço que useis a seguinte afirmação frequentemente: Eu sou a ascensão na luz. Isto permitirá que vossa consciência saia da ilusão da criação humana mais rapidamente. É muito importante que, à medida que vivais dentro da presença Eu Sou e aceiteis plenamente seu poder transcendente, descobrireis que não somente a luta externa cessa, mas que, penetrando mais profundamente na luz, as coisas externas que sempre buscastes ansiosamente começarão a manifestar-se normalmente, porque neste momento compreendereis exata e plenamente a irrealidade da forma como sua atividade transitória. É quando sabereis que dentro de vós e na luz ao vosso redor está tudo o que possivelmente possais desejar, e o externo, que pareciam tão importante, perderá seu poder limitador sobre vós. Então, nas coisas externas que virão a vós, a alegre liberdade se manifestará. Esta é a verdadeira atividade das coisas externas. À medida que vos façais conscientes dos poderes transcendentais que tendes às vossas ordens, sabereis que podereis atrair qualquer coisa que necessitardes sem danificar ou afetar outro filho de Deus. Esta verdade tem que ser estabelecida na consciência, porque as almas escrupulosas devem saber isto firmemente, para que não pensem, a intervalos, se é justo que elas tenham êxito, quando ao seu redor há os que não o têm. Eu vos asseguro que vosso serviço máximo é obter a maestria e a liberdade para vós mesmos. Então estareis preparados para espalhar a luz, sem ser desafetados pela criação humana, no meio da qual deveis mover-vos. Não vos sintais nunca tristes nem aflitos se outro filho de Deus não está pronto para aceitar a luz, porque se não encontra a luz por sua própria escolha, está apenas atravessando uma fase temporária. Quando se começa a obter a liberdade consciente do corpo, compreende-se quão transitórias são estas coisas externas e a pouca importância que têm. Porém, quando se entra na consciência universal ou grande atividade cósmica, sente-se que entrar na luz é de vital importância. Conhecereis a alegria da presença interna e sua atividade invencível pela qual vosso coração se inundará de alegria.
Pouco tempo antes de eu me tomar consciente de minha plena missão, a afirmação seguinte estava vivamente diante de mim. Eu sou a presença que nunca falha ou comete um erro. Soube depois que foi este poder sustentador que me capacitou a ser a ressurreição e a vida. Infelizmente, algumas das afirmações bíblicas foram veladas pelo conceito humano. De qualquer modo, estou muito grato porque muitas delas permaneceram inalteradas. Outra afirmação que usei constantemente por mais de 3 anos foi: eu sou sempre o majestoso poder do amor puro que transcende todo o conceito humano e me abre a porta à luz dentro de seu coração. Soube depois que isto intensificou muito minha verdadeira visão interna. Em resposta ao desejo ansioso dentro de vosso coração, quem dizer-vos que durante os anos em que a Bíblia parecia ignorar minha atividade, eu ia de lugar em lugar em busca da explicação da luz e da presença que eu sentia dentro de mim, e vos asseguro, amados estudantes, não foi com a facilidade e a velocidade com as quais vós podeis buscá-la hoje. Naquele tempo, todos os que estudavam a verdade estavam muito contentes por receber a sabedoria das experiências ainda não escritas. Por serem de natureza fora do comum, foi considerado pouco prudente apresentá-los à multidão. Assim decorreu o tempo, através das idades, quando o período de tão transcendentes experiências começou, gradualmente, a desaparecer no passado. As pessoas que vieram após ainda não eram suficientemente evoluídas para conceber a verdade e, assim, excluíram da humanidade tão belas e maravilhosas flores. Todavia, hoje, o poder cósmico crístico que se tornou tão mal para mim veio para ajudar a humanidade. Este, através de seu impulso natural de expressão, está encontrando seu caminho prudente e seguro nos corações e mentes de uma porcentagem da humanidade existente. Há muita esperança de que esta atividade permita ser erguido o véu da criação humana. Assim, muitos humanos verão indicações e maravilhas que sentirão dentro de seus corações. Então, não haverá dúvida ou medo que os aparte da verdade. Eu passei algum tempo na Arábia, Pérsia e Tibete e encerrei minha peregrinação na Índia, onde conheci meu amado mestre, que já havia feito a ascensão, ainda que eu não soubesse na ocasião. Através do poder de sua radiação, revelação após revelação chegaram a mim, através das quais me eram dados decretos e afirmações que me ajudaram a manter tranquila a atividade externa de minha mente, até que esta não tivesse mais o poder de me molestar e retardar meu avanço. Foi quando me foi revelada toda a glória de minha missão e o eterno registro cósmico que eu haveria de deixar, o qual devia ser instituído naquele tempo para a bênção e iluminação da humanidade que viria. Talvez estejais interessados em saber que este se converteu em um registro cósmico ativo, muito diferente de todos os registros então feitos, pois contém dentro dele o desejo ou impulso empreendedor que faz da mente humana um imã. Isto explica por que os decretos e afirmações que eu emiti estão se tornando mais vivos através dos séculos, e com o impulso empreendedor desta atividade, assistida pela radiação de outros raios poderosos enfocados sobre a Terra, será possível a uma grande parte da humanidade ancorar-se de tal modo na verdade e sua aplicação consciente que uma vitória transcendente se alcançará com êxito. Nenhum passo tem tanta importância vital como o de pôr ante a humanidade a sabedoria do Eu Sou, a origem da vida e seu poder transcendente, que pode ser trazido ao uso consciente do indivíduo
Será assombroso ver como esta simples, mas todo-poderosa verdade se estenderá rapidamente entre a humanidade. Assim, todos os que pensarem nela, praticarem sua presença e dirigirem conscientemente sua energia através do poder do amor, encontrarão um novo mundo de paz, amor, saúde e prosperidade aberto ante eles. Aqueles que compreenderem a aplicação do conhecimento Eu Sou jamais serão acossados pela desarmonia ou perturbações nos seus lares, mundos ou atividades, porque é somente por falta do reconhecimento e aceitação de todo o poder desta poderosa presença que o ser humano permite ser perturbado pelos conceitos e criações humanas. O estudante deveria olhar constantemente para dentro do seu eu humano e ver quais os hábitos ou criações que necessitam ser arrancados dali, porque somente se negando a permitir que existam hábitos tais como julgar, condenar ou criticar, pode ele ser liberto. A verdadeira atividade do estudante é aperfeiçoar seu próprio mundo e não poderá fazer enquanto veja imperfeição no mundo de outro filho de Deus. Foram dadas maravilhosas afirmações para governar harmoniosamente vossa vida e mundo. Aplicai-as com determinação e tereis êxito. Outra correção que desejais que eu faça é a seguinte: eu não disse na cruz, Pai, por que me abandonaste? Mas eu disse, Pai, como me glorificaste, e realmente recebi na glória o irmão que estava à minha direita na cruz. Há muitos destes amados estudantes, os quais conheci pessoalmente no tempo de crucificação, e ao dar esta mensagem, sinto como se estivesse falando a velhos amigos, porque nesta grande presença ascensionada, os séculos são um incidente apenas. Só nos damos conta do tempo quando entramos em contato com fatos humanos. Amados estudantes, que buscais a luz tão ansiosamente, tratai de sentir-vos em meu amoroso abraço, experimentai sentir-vos vestidos com essa luz tão deslumbrante como o sol de meio-dia, ancorai dentro de vossa consciência o sentimento de vossa habilidade para fazer a ascensão, para que em cada dia vos aproximes mais da plenitude dessa realização. Cortai o laço das coisas da terra que vos mantém amarrados. Deveis saber que no amor, na sabedoria e no poder que aceitais de vossa poderosa presença Eu Sou, está o poder que faz este trabalho transcendente. Recordai sempre que Deus em vós é a vossa vitória. A presença Eu Sou que bate em vosso coração é a luz de Deus que nunca falha. E pela aceleração desta presença, vosso poder para libertar sua energia e dirigi-la é ilimitado. É para mim uma grande alegria e um privilégio continuar associado ao meu amado irmão Saint-Germain no trabalho de mandar, através de minha radiação consciente, uma ajuda definida aos estudantes que podem aceitar a instrução de Saint-Germain. Isto continuará durante todo o ano de 1934. Não me entendais mal, Eu Sou irradiará toda a humanidade, porém, nesta radiação aos estudantes, tenho o privilégio de dar um serviço especial. Em meu amor, eu vos envolvo, com minha luz, eu vos visto, com minha energia, eu vos sustento, para que possais seguir adiante, impávidos em vossa busca da felicidade e da perfeição de vós mesmos e de vosso mundo. Eu confio que isto vos trará uma radiação tal que podereis sentir bem-estar no decorrer do ano e que vosso êxito vos traga alegria sem limite. Eu sou a presença iluminadora e reveladora manifestada com todo o poder. Jesus, o Cristo. Mensagem de Saint-Germain. Desejo transmitir meu amor envolvente como uma dádiva a cada um dos meus amados estudantes, pois o amor é a maior dádiva que se pode dar. Capítulo 28. A Roda Cósmica.
Aqueles mestres de Vênus que visitaram Royal Teton e que o visitarão outra vez neste ano novo, começarão uma atividade definida para consumir a tentativa sutil de gerar e trazer outra guerra à atividade externa. Shambhala está liberando seus poderes que por muitos anos ficaram circunscritos ao seu próprio campo de ação. A cidade dourada, cujos raios são enviados em todas as direções, está prestando à humanidade um serviço que somente ela pode fazer. Se a humanidade pudesse saber e compreender estas atividades e o que elas representam, realizar-se-iam transformações maravilhosas no mundo externo que nem mesmo os mais evoluídos poderiam conceber. No dia de Ano Novo, a roda kármica de progresso terá chegado a um ponto com referência à atividade pessoal que deixará de lado muito do livre-arbítrio dos homens. Isto trará uma alegria e uma esperança indescritíveis à consciência daqueles que servem nestas esferas transcendentes da atividade. Ó, estudantes da luz! Compreendei que esta assistência magnífica é vossa e que a tereis se aquietardes o externo e a aceitardes. Eu vos suplico, amados estudantes, que fecheis vossa mente à ignorância e às sugestões desarmoniosas dos seres humanos de todas as partes. Eu vos digo, a liberdade, no mais amplo sentido, estará à vossa disposição somente se mantiverdes a personalidade harmonizada e vos negardes a aceitar as sugestões desequilibradas e sinistras. É imperativo que façais isto se desejais trazer a vosso mundo a alegria, beleza, opulência e perfeição de toda classe. Não é nosso desejo imiscuir-nos em vosso livre-arbítrio. Porém, a alegria inunda nossos corações quando vemos os estudantes agarrando-se fortemente, compreendendo e aplicando estas leis transcendentes que nós sabemos significarem sua a vitória certa. E deixar-me reiterar o que já disse anteriormente, não há maior vício na atividade humana do que a personalidade ou a sugestão que trata de afastar o estudante da verdade e da luz, que constituem sua libertação. Em conexão com esta poderosa atividade cósmica, deveis trabalhar com grande determinação, consumindo toda a criação desarmoniosa passada e presente. Cada vez que vosso pensamento e desejo se manifestar desta maneira, grandes correntes de energia virão vos assistir e sustentar, ajudando-vos. Isto faz parte da assistência presente e assombrosa que é dada à Terra. O velador silencioso esperou 200.000 anos para que a roda cósmica chegasse a este ponto, o ano novo que começa. Novamente vos asseguro que nunca na história da humanidade tão transcendente atividade foi preparada para se precipitar em vossa ajuda. Ó, amados estudantes, não vale todo esse vosso esforço determinado para atuar de acordo com esta grande bênção que toma tão mais fácil vossa luta pela libertação de autocriações humanas? Amados estudantes, meu coração se regozija profundamente ao ver dentro de vós um desejo intenso pela luz e um esforço determinado para aplicar estas leis infalíveis que seguramente vos darão a liberdade na medida que a apliqueis. Agradeço-vos por este alegre empenho de distribuição ilimitada de livros. Há nesse desejo, amados meus, um serviço de grande bênção que vós podeis compreender muito pouco. Sinto-me muito abençoado neste dia de devoção ao Cristo, ao sentir o amor que enviais a mim, e eu vos asseguro, bem-aventurados, que regressarei a vós, dirigindo todo esse poder amoroso para vos assistir, vos iluminar e abençoar. Nesse serviço especial que Jesus decidiu fazer,
Vós sois agraciados, sem dúvida. Experimentai sentir esta verdade maravilhosa com o sentimento mais profundo e intenso que possais ordenar. Abri vossos braços, coração e mente à glória desta radiação, e à medida que fizerdes isto, de uma maneira plena e completa, vereis que rapidamente desaparecerão condições perturbadoras e limitadoras existentes em vosso redor. Eu vos suplico, amados estudantes, que não continueis limitando-vos por conceitos humanos. Decretai e senti vossa assombrosa habilidade em usar estas leis e dirigir essa poderosa energia para vossa liberdade e perfeição. Procurai compreender que vossa forma humana não é uma criação densa, difícil de manipular. Tratai de sentir que é uma substância transparente que obedece à vossa mais sutil orientação. Falai com vosso corpo, ordenai que seja forte, receptivo somente à consciência do Mestre ascensionado para ser uma perfeita expressão do poder divino do poderoso Eu Sou, e que tenha sua beleza de forma e expressão. Recordai em vossa experiência a poderosa determinação que tivestes algumas vezes para alcançar o êxito na atividade externa das coisas e depois imaginai quão mais poderosamente é capaz de influenciar vosso desejo para alcançar vossa liberdade eterna. Acreditai-me, amados, quando eu vos digo, vossa criação humana é a única que está entre vós e a liberdade de toda a limitação. Essa criação não será um obstáculo maior do que aquele que admitis ser. Se não derdes a essa criação o poder de limitar-vos a qualquer dia ou a qualquer hora, podereis entrar jubilosamente através do véu no mundo da presença eletrônica, tão belo, tão alegre, tão cheio de deslumbrante luz de sua gloriosa presença, e mover-vos ali para sempre na luz da glória eterna. Depois, quando voltardes através do véu humano para servir na atividade exterior, continuareis sentindo a glória desse ser transcendente que sois. Então, a vossa própria condição externa ou dos que estão ao vosso redor, de modo algum vos tocarão ou afetarão em absoluto. Todo o meu ser vibra em antecipado júbilo por vós, pois eu sei, com certeza definida, de vosso êxito, aqueles que deixam que as sugestões da ignorância de outros seres humanos os desviem do caminho. Eu desejo dizer, recordai somente o que vos espera, o que está dentro de vossa capacidade para conseguir ser. Recordai que à medida que a aceitação de vossa poderosa presença Eu Sou cresce mais em intensidade, os problemas externos que pareciam tão terríveis seguramente se desvanecerão da aparência. Assim, não somente se resolverão vossos problemas, mas cada passo ganho desta maneira será firme e alcançareis a liberdade eterna. Se é liberdade financeira que almejais, eu vos suplico que afasteis da atividade externa de vossa mente a aparência e coloqueis em vossa poderosa presença Eu Sou, o único doador de toda a poderosa opulência que existe. Mantende-vos firmes e determinados e obtereis todo o dinheiro que desejardes. A vida não vos limita, a opulência não vos limita, o amor não vos limita. Portanto, por que deixar que os conceitos humanos limitadores continuem vos amarrando? Amados filhos da luz, despertai-vos na poderosa glória de vosso verdadeiro ser. Caminhai como uma poderosa presença conquistadora. Sede a luz de Deus que nunca falha. Movei-vos revestidos com a luz da glória transcendente de vosso Eu Deus e sede livres. Capítulo 29. Os Mestres Cósmicos. Prática de San Germano, Dia de Ação de Graças. Amados estudantes da luz, hoje é um dos maiores dias de ação de graças que já experimentei em 100 anos. Ver como a luz, o reconhecimento e a aceitação da presença Eu Sou está sendo recebida e utilizada por tantos estudantes é realmente um tempo de alegria e de ação de graças.
Não somente eu lhes envio meu amor e bênçãos, mas também toda a hoste de mestres ascensionados, os grandes mestres cósmicos, a grande fraternidade branca, a legião de luz e aqueles ajudantes de Vênus reúnem-se em louvor e graças, porque a verdadeira luz está sendo expandida na humanidade. Eu apreciaria profundamente toda a assistência que os estudantes, sob esta radiação, possam dar para que os livros se editem e sejam postos ante a humanidade, porque este é o maior serviço que se pode prestar no presente. A maior necessidade de hoje em dia é chamar a atenção externa da humanidade para a única grande fonte que pode dar a assistência que se necessita. Esta é a grande presença Eu Sou e a hoste dos mestres ascensionados. A atenção fixa dos homens nesta grande fonte cria a abertura necessária para a manifestação da grande luz cósmica eterna, para que flua ao mundo externo, alcançando não somente a consciência dos indivíduos, mas também as condições que muitos necessitam para um reajuste. É meu desejo que todos os estudantes que estão sob esta radiação sintam a responsabilidade individual a esse respeito, para manter suas mentes e seus corpos harmonizados e seguir carregando seus pensamentos e ambientes emocionais com a sabedoria da poderosa presença Eu Sou. Isto facilitará o trabalho de dar assistência à humanidade, pois, de outra forma, o externo, por sua condição limitada, não a poderá prestar. Eu desejo que cada estudante compreenda e sinta profundamente que os grandes mestres ascensionados e eu estamos prontos para dar toda a assistência a eles, desde que a lei de seu ser o permita. Os estudantes devem permanecer sempre firmes e não dar poder a outra coisa que não seja a presença, até que a criação humana externa ao seu redor seja dissolvida e consumida. Então, a potente luz, sabedoria e poder da poderosa presença Eu Sou inundará suas mentes, seres e mundos com este glorioso esplendor, preenchendo-os e a seus familiares com essa harmonia, felicidade e perfeição que cada coração tanto deseja. Eu peço que todos façam um trabalho definido, consciente e protetor para o mundo inteiro, a fim de que a luz cósmica e a perfeição eterna envolvam a terra, limpando e consumindo toda discórdia e continuem abençoando pessoas, lugares, condições e coisas, pois esta é a atividade poderosamente milagrosa que introduzirá a prosperidade que todos tanto desejam. Isto, amados meus, é o que significa atrair a vós um poderoso foco dos mestres ascensionados. Somente quando vossa visão interna estiver aberta para ver e conhecer a verdadeira realidade é que podereis ter um pequeno conceito da verdade que foi dita. Desejo que vosso coração seja pleno de alegria e que trabalheis afanosamente pela saúde, êxito e prosperidade dos mensageiros que têm sido os canais através dos quais este foco de proteção foi dado. São muitos infelizes os que criticam os mensageiros ou seu trabalho. Melhor seria que não houvessem nascido nesta encarnação. Amados estudantes, procurai sentir com toda a sinceridade a realidade e as bênçãos infinitas deste trabalho, que o mundo inteiro possa colher o grande prêmio deste benefício. As palavras são inadequadas para dizer-vos a plenitude de minha gratidão por vosso sincero e afanoso esforço. Vossa habilidade para abençoar e prosperar aumentará, enquanto vos mantiverdes dentro de vossa poderosa presença Eu Sou. Meu amor vos envolve, minha luz vos ilumina, e a sabedoria da poderosa presença Eu Sou vos faz prosperar na plenitude de toda a perfeição. O amor da poderosa hoste de mestres ascensionados, da grande fraternidade branca e da legião da luz vos envolva para sempre. Eu sou, sinceramente, na luz, Saint-Germain. Capítulo 30. O grande sol central.
Mensagem de Saint-Germain no dia de Natal. Com grande alegria, observamos a tremenda vitória individual, nacional e cósmica quando colocamos em uso essa magna energia e podemos cooperar com aquelas grandes e poderosas correntes de energia cósmica dirigidas por esta grande e sábia inteligência. Sabemos que cada passo que damos para diante nos leva mais e mais para perto dessa poderosa glória e liberdade que muitos estão aprendendo a sentir e a realizar. Como são diferentes todas as atividades quando se trabalha em conjunto com essa grande sabedoria cósmica, que já não está limitada a restringir sua poderosa energia devido ao livre-arbítrio do indivíduo. Atualmente, as atividades cósmicas das nações são o que mais importa. Depois vêm as atividades do indivíduo. Antigamente, certas atividades cósmicas tiveram que esperar por causa do indivíduo. Agora, a grande roda cósmica girou, trazendo conjuntamente todas as atividades nacionais, emocionais e mentais para essa grande preparação onde cada dente da roda tem que encaixar na realidade cósmica. Como o livre-arbítrio do indivíduo limita o externo, haverá muitos indivíduos e condições que serão como que passados através de grandes rodas em que todas as qualidades indesejáveis fossem exprimidas e consumidas pelo poder da chama dirigida conscientemente. A poderosa radiação conscientemente dirigida do grande sol central pela grande hoste dos mestres ascensionados não somente está causando um tremendo efeito nas mentes e sentimentos da humanidade na superfície da Terra, mas também muito profundamente dentro das camadas terrestres. Por isso, tem sido possível impedir grandes desastres. Desejo expressar meu grande amor, gratidão e bênção aos muitos estudantes que estão projetando seu imenso amor, sabedoria e poder da divina presença Eu Sou nos mundos mental e emocional. Asseguro-vos que um trabalho gigantesco está sendo realizado. Se a humanidade e os amados estudantes pudessem compreender de uma vez por todas que toda causa reside dentro do mundo mental e emocional, alcançariam um ponto de compreensão onde saberiam com plena segurança que a atividade externa da humanidade tem que ser correta para que manifeste a perfeita ordem, o que só poderá ser conseguido quando a única causa, as atividades mentais e emocionais, for corrigida e dominada. Quem assegurar aqueles que fizeram a seguinte pergunta em suas mentes: é realmente verdade que se evitou uma grande devastação? Devo dizer-vos que um dia verão e saberão a verdade do que eu disse. Desde 300 anos depois do ministério de Jesus, a humanidade desviou-se para se ocupar dos efeitos em vez das causas, e é por isso que não se tem podido dar-lhe uma assistência permanente. Agora, com a assistência que a roda cósmica permite, é possível trazer outra vez à consciência da humanidade a necessidade de trabalhar com a causa e assim o efeito, posto fora de circulação, deverá desaparecer. É por isto que o conhecimento dos poderes da grande presença Eu Sou está fazendo com que os estudantes trabalhem somente com essa única e poderosa presença, cuja causa é a perfeição plena, como muitos desses estudantes estão provando por si mesmos. Quando vossa atenção se fixar na presença Eu Sou, estareis tratando com a única e mais poderosa causa, cuja única expressão é a perfeição. Portanto, vosso mundo se encherá primeiro com o bem-estar e o sossego, e através disso começam a sentir a glória dessa magna presença. À medida que isso ocorre, a pessoa compreende que pode alcançar esta poderosa presença conscientemente e libertar uma avalanche tão poderosa de sua potente energia que o humano só tem tempo de requalificar uma parte, envolvido como está nas suas limitações e desarmonia. Portanto, o poder que se requer para dar prova eterna ao indivíduo está mantido. Assim, através do próprio esforço autoconsciente do indivíduo,
vem o reconhecimento cada vez maior das possibilidades dentro de sua compreensão consciente. Na tal, eu digo compreensão consciente, porque é somente através, primeiro, do reconhecimento consciente, segundo, da aceitação, terceiro, da aplicação, ou em outras palavras, é dirigido conscientemente esta poderosa inteligência e energia pura que o externo ou o humano se mantém suficientemente apto para captar estas poderosas atividades. Que lástima tem a humanidade acreditado por tanto tempo e muitos indivíduos muito sinceramente também, que se pode curar o ódio, a condenação e a crítica com estas mesmas impropriedades. Que fútil e trágico tem sido esse falso conceito. Acreditai-me, filhos da luz, o ódio nunca curou o ódio e nunca o curará. A condenação e a crítica nunca curaram seu igual, porque, como temos dito tantas vezes, aquilo em que vossa atuação e visão se fixam, estáis qualificando e forçando a entrar em vosso mundo e lá residir e atuar. Apesar do que temos dito e divulgado, muito pouco se entendeu sobre o quanto que a personalidade está conscientemente qualificando a própria atmosfera e condições ao seu redor com as coisas que não quer, através da crença de que pode continuar tendo qualquer classe de sentimento, pronunciar palavra de discórdia, ódio e limitação e não ser afetada por elas. Este conceito obstinado e falso da humanidade encheu o mundo com toda classe de perturbação. Agora, esta poderosa luz eterna está sendo liberada para ensinar a humanidade, porque o mundo externo está tão cheio de tragédias. Se eu vos fosse revelar por meia hora quanto egoísmo tem sido retirado do mundo mental e emocional da humanidade, desde que estas aulas do Eu Sou começaram, quase não poderíeis acreditar toda a vitória que em tão pouco tempo foi conseguida. Isto não teria sido possível se não fosse esta poderosa eterna radiação da luz da grande hoste de mestres ascensionados do grande sol central, os mestres de Vênus, o velador silencioso, Cyclopia e dos poderosos deuses das montanhas. Tudo isto tornou possível a realização pela qual a Legião da Luz e a grande Fraternidade Branca têm trabalhado durante séculos. Este trabalho continuou ininterrupto por 14.000 anos. Os grandes ascensionados viram a vitória desde o começo, porém tiveram a paciência infinita de suportar a teimosia da humanidade e esperar século após século. No entanto, não houve um só sentimento, nem um só pensamento de impaciência ou uma ideia como esta. Por que não se modifica a humanidade? É apenas dentro dos limites do pensamento humano em que entram sentimentos de julgamento e de impaciência. Assim, amado estudante da luz, dizei a toda aparência limitadora e discordante: vai-te, impotente criação humana, eu não te conheço, meu mundo está cheio somente com a perfeição da minha poderosa presença Eu Sou. Eu retiro de ti, aparência sem sentido, todo o poder para danificar ou molestar. Eu caminho na luz da divina presença Eu Sou, onde não há sombra, e estou livre, para sempre livre. Eu vos digo, amados estudantes, que não deixeis de carregar vossa mente, corpo, lar, mundo e atividade com o poderoso amor, com a perfeição e com a atividade e inteligência de vossa poderosa presença Eu Sou. Lançai, através de vossa projeção consciente, como um grande canhão, a poderosa chama violeta consumidora, para que consuma todo o indesejável e imperfeito de vosso mundo de atividade. Qualificai isto conscientemente com o poder pleno do amor divino em ação. Depois, vede e senti a grande beleza,
felicidade e perfeição que experimenteis à medida que avançardes. Eu insisto com todo o amor de meu ser para que carregueis tudo o que está dentro da atividade de vossos pensamentos e sentimentos com amor, opulência e vitória perfeita. Fazei esta qualificação com energia dinâmica. Colocai nessa qualificação um tão grande sentimento e segurança e vereis as maiores transformações em vosso mundo de atividade e ambiente, as quais podereis quase comparar com a fricção da lâmpada de Aladim. Quando chamais a poderosa presença Eu Sou, a ação em vossa vida, ambiente e atividade, a luta cessa, o indesejável sai, a presença Eu Sou entra e observareis que ingressastes em um novo mundo, cheio com a felicidade e a perfeição que vós sabeis que existia em algum lugar dentro de vosso coração. Amados meus, não importa quão humilde vossa posição presente pareça ser agora, chamando vossa presença Eu Sou a ação, podereis transformar tudo dentro de vosso mundo e enchê-lo com a perfeição que desejais. Muito importante, treinai a quietar o externo, ainda que seja por 5 minutos, 3 vezes ao dia. Ao terminar, com toda a calma de vosso ser, chamai a poderosa presença Eu Sou a ação e obtereis todas as provas do mundo que desejais ter da presença, poder e domínio de vosso divino Deus interior. O amado Mestre Jesus deseja que eu vos transmita seu amor e segurança de que ele mandará sua radiação especial aos estudantes sob essa vibração durante todo o ano. Ele enviará sua mensagem no dia de Ano Novo. Esta é a mensagem de Natal que a hoste dos grandes mestres ascensionados, a Legião da Luz e a grande Fraternidade Branca vos enviam hoje. Que vossos corações, amados estudantes, sejam preenchidos com a presença eterna do amor divino e sejais vós tão carregados com sua presença ativa que vossa radiação se tome uma atividade eterna e consumidora, deixando de fora tudo exceto a luz eterna da perfeição. Eu carrego o mundo mental, emocional da humanidade com essa presença ativa e eterna do amor divino, manifestado por onde quer que seja, nos corações e mentes do gênero humano. Em nome, no poder, no amor dessa luz eterna e perfeita do universo, eu libero a chama consumidora e purificadora e a envio a toda a terra, libertando a humanidade, controlando seus sentimentos e sustentando-os na presença governante e na perfeição do amor divino, agora e para sempre. Com todo o amor de meu ser, Saint-Germain. Capítulo 31. Jesus e Saint-Germain. Mensagem de Jesus no dia de Ano Novo. Enquanto das altas oitavas de luz contemplamos as realizações do ano passado e entramos em vossa oitava de atividade humana, vemos e sentimos o grau de transformação que se produziu em apenas um ano. É algo verdadeiramente alentador e que assegura a meta final da liberação da humanidade das cadeias e limitações de sua própria criação. Afinal, é triste que a humanidade não compreenda ser ela mesma a única criadora da limitação e desarmonia que existem. Em outras palavras, através da atividade descontrolada do externo, as personalidades se permitem requalificar constantemente a energia perfeita, a essência pura da própria poderosa presença Eu Sou, produzindo tudo o que é indesejável, quando está dentro de sua habilidade o manter-se harmonizado para que a perfeita inteligência e a energia fluam através da forma humana e não sejam requalificadas. Portanto, estas energias fariam sempre seu trabalho perfeito, não somente aperfeiçoando a forma humana, compelindo a expressar a perfeição divina, mas também deixando que a pureza e a perfeição fluam para o mundo do indivíduo, produzindo essa beleza, harmonia e êxito que todo coração deseja. Pergunta:
Porque quase todo mundo deseja a maior beleza, perfeição e abundância de todas as coisas boas. Resposta: porque é um reconhecimento interno do domínio dado por Deus a cada indivíduo, que todos podem manter em qualquer momento. Eu vos asseguro, amado filho da luz, que cada indivíduo pode afirmar seu domínio em qualquer momento, o que somente conseguirá através do reconhecimento e aceitação de sua própria presença Eu Sou. Isto possibilita que esta magna presença invencível se torne a poderosa inteligência governante. Portanto, não vedes que para esta poderosa presença não há obstrução, nem luta ou interferência de espécie alguma? Eis porque a velha afirmação bíblica tão usada, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, pode ser transformada em um poder dinâmico na vida de uma pessoa. Isto significa a harmonia e a aquietação da mente externa. No ano passado, dirigimos a atenção para muitas das afirmações bíblicas, dando maiores explicações sobre seu verdadeiro significado. Neste ano, esperamos trazer-vos uma explicação mais completa de todas as afirmações Eu Sou, usadas através dos séculos, para que a humanidade tenha evidência ante seus olhos da liberdade e do domínio que estão dentro de seu próprio alcance. Regozijamos e damos graças porque neste ano vai manifestar-se um apoio financeiro abundante para este trabalho e assim a luz ilimitada e as bênçãos serão trazidas à humanidade. Em todas as idades douradas passadas, quando a grande luz das altas oitavas desceu à terra, envolvendo e dissolvendo a criação humana que rodeava os indivíduos, estes estavam tão capacitados a alcançar as altas oitavas através da vista interna, ouvido e sentimento, que perceberam por experiência própria a verdadeira realidade. Verificaram também que a forma externa era somente a roupagem desta sábia e suprema inteligência que a poderosa presença Eu Sou usou a fim de encontrar expressão na oitava mais densa, para dentro da qual o humano se deixou atrair. Podeis, amados estudantes da luz, por um instante imaginar a grande alegria que isto traz aos corações da hoste dos mestres ascensionados que se libertaram das mesmas limitações humanas que vós estáis experimentando agora através do esforço autoconsciente, da mesma maneira que estes amados mensageiros conheceram com plena segurança esta liberdade, assim um dia a humanidade compreenderá que todos podem fazer um esforço autoconsciente necessário para o reconhecimento e aceitação desta poderosa presença Eu Sou e obter esta mesma liberdade. Não deixeis que nenhum dos amados estudantes cometa o erro de pensar que a grande presença Eu Sou atua independentemente do esforço próprio autoconsciente do indivíduo. Isto nunca pode ser feito. É verdade que, depois que o estudante alcança certo grau de adiantamento, a lei parece começar a atuar quase automaticamente. Porém, isto é somente porque um forte impulso foi estabelecido ao redor do indivíduo. Deixai-me esclarecer-vos que, enquanto não tiverdes ascensionado, nunca devereis deixar de fazer uma súplica consciente para a vossa própria liberdade. Hoje repassarei algumas dessas simples, ainda que todo-poderosas afirmações da verdade, porque desejo que cada estudante, sob esta radiação, tenha uma cópia delas, para que a leia pelo menos uma vez ao dia. Aqueles que fizerem isto fervorosa e conscientemente, eu darei minha própria radiação individual para abençoá-los e assisti-los no caminho de sua liberdade. No ano passado, vos pedimos para carregar vossa mente, corpo, lar, mundo e atividade com a perfeição da poderosa presença Eu Sou. Agora, com vossa permissão, eu vos ajudarei e também carregarei vosso ser e mundo com esta poderosa perfeição e abundância. Eu vos ofereço essa assistência, amados estudantes, que nenhum seja tão tolo para duvidar, porque eu sou Jesus, o Cristo da Galileia, a quem vós conhecestes pelo espaço de 2
2000 anos passados. Quem vos está ditando esta prática e oferecendo esta assistência? Deixai-me assegurar-vos outra vez que este trabalho de Saint-Germain e meu é completamente diferente de qualquer outra coisa dada ao mundo ocidental, porque neste trabalho não há conceitos humanos nem opiniões. Isto não havia sido possível anteriormente até que a luz visível e os raios do som pudessem ser estabelecidos e através dos quais pudessem ser dadas a sabedoria e a instrução. Se vós, amados meus, como estudantes, fosseis capazes de compreender isto, quão grandes seriam as bênçãos e benefícios que receberíeis. A proteção que foi dada à América e a outras partes do mundo durante os meses passados transcendeu tudo o que eu conheci em minha experiência. Se a humanidade pudesse compreender tudo isto com disposição, cooperaria para mantê-la. Assim, esta atividade todo-poderosa poderia ser aumentada. Somente podemos atrair vossa atenção à verdade, a realidade como nós a conhecemos. Quando puderdes aceitar esta verdade plenamente e aplicá-la em vosso mundo e atividade, obtereis toda a prova necessária em vossa própria experiência para ajudar-vos a conhecer o poder pleno da verdade do qual vos falei. A aceitação desta verdade por parte dos estudantes ajudar-me-á a carregar suas consciências e a encher seus mundos com a atividade correspondente. Aqueles que duvidam deverão esperar, porque a dúvida e o medo são as duas podas que todo ser humano deverá passar para conhecer e obter sua plena e completa liberdade. A chave que abre estas portas é o amor divino. Quando cada um reconheça ser sua poderosa presença Eu Sou individual quem atua com a plenitude de todo este poder do amor divino, a porta em direção à 7ª oitava de luz permanece aberta para todos os amados estudantes sob esta radiação para que façam uma aplicação autoconsciente, sincera e desejosa. Isto, meus amados irmãos e irmãs, significa vossa liberdade. Sois capazes de alcançar com todo o poder de vossa consciência Eu Sou e ser livres? Enquanto eu estou ditando estas palavras aos mensageiros através de amplificadores que vosso mundo externo ainda não conhece, estas palavras e esta radiação estão enchendo o mundo mental e sensorial da humanidade e começando a atuar imediatamente, à medida que os estudantes indivíduos forem contatando aos poucos estas palavras, encontrarão uma resposta imediata que os ajudará a sentir a verdade e a realidade do que falam. Esta humanidade que, através dos serviços religiosos das igrejas, está reconhecendo minha ascensão, por que não podem sentir a verdadeira realidade e saber que em meu corpo luminoso, eterno, ascensionado, eu posso e alcanço todos aqueles que abram seus corações para mim? Filhos da terra, aprendei a juntar vossos sentimentos da verdade com o reconhecimento da verdade que vós desejais manifestar em vossa vida. Então estareis capacitados para alcançar qualquer altura do avanço em vossa busca da liberdade. Eu sou a porta aberta que nenhum homem pode fechar. Vossa poderosa presença, Eu Sou, é a verdade, o caminho e a vida. Vossa poderosa presença, Eu Sou, é a luz que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Vossa poderosa presença, Eu Sou, é a luz, é a inteligência que vos dirige, é vossa energia inesgotável sustentadora. Vossa poderosa presença, Eu Sou, é a voz da verdade falando dentro do vosso coração. É a luz que vos envolve em sua presença luminosa. É vosso eterno cinturão de proteção, através do qual nenhuma criação humana pode passar. É vosso eterno reservatório de energia inesgotável que podeis liberar quando desejais, através da reserva consciente que tiverdes feito. Vossa poderosa presença, Eu Sou, é
a fonte da eterna juventude e beleza, a qual chamais a ação e expressão em vossa forma humana. Vossa poderosa presença Eu Sou é a ressurreição e a vida de vosso corpo, de vosso mundo de ação, na perfeição que todo coração humano tanto deseja. Atentai bem nisto, amados estudantes da luz. Quando estiverdes dizendo estas afirmações e o meu Eu Sou, dizendo-as por vós, não vedes que não somente estamos fazendo por nós, mas também pelo resto da humanidade, que quando estáis decretando algo acerca e através do Eu Sou, o estáis fazendo por toda a humanidade do mesmo modo que para vós? Assim, a aplicação e expressão do Eu Sou se toma tão poderosa e inesgotável em sua atividade e atua para sempre, mais além do reino do egoísmo humano. Por quê? Porque vós estáis pedindo para todos os filhos de Deus a mesma perfeição que estáis chamando à ação para vós mesmos. Isto é possível somente no uso das afirmações e aplicação do Eu Sou, porque o autor dentro da presença Eu Sou vos leva instantaneamente fora da atividade onde há egoísmo humano. Esta é a razão pela qual o estudante sincero que expulsar toda dúvida e medo se encontrará atuando dentro de uma esfera da atividade positiva e definida que não conhece atraso ou ausência de êxito em coisa alguma. Portanto, amados, não vedes como estáis atuando dentro de um mundo de infalibilidade, onde vossos decretos capacitarão o pleno poder do Eu Sou para levar-vos à ação, permitindo que toda a desarmonia e limitação humana desapareçam? Agora vos direi o decreto que a hoste de mestres ascensionadas e estudantes fizeram à noite no Royal Teton. A liberdade, saúde, prosperidade e ação harmoniosa se derramarão sobre o mundo como nunca antes se havia experimentado na Terra. Os estudantes que se unirem a nós usando este decreto farão um serviço que os abençoará através dos tempos. Somente porque a América é a taça, o Santo Graal, sempre falamos dela em primeiro lugar. Todos devem saber sem dúvida que aquele que bendiz a América abençoa o mundo. Uma atividade, uma radiação como nunca haviam sido conhecidas desde o apogeu da última era dourada de Atlântida foram enviadas do conclave do Royal Teton, cuja descrição Saint-Germain dará depois. A plenitude de meu amor, luz e bênçãos deixo a vós e a toda a humanidade, para que a luz dentro de vosso coração, tão acelerada que não conheçais mais limitação de espécie alguma, e essa luz se torne tão poderosa que somente sua radiação consuma toda a criação humana acumulada através do passado ou presente, liberando a todos para sempre. Meu amor envolva a todos para sempre. Jesus, o Cristo. Capítulo 32. Novo ciclo. Eu sugiro que, algumas vezes ao dia, pensasseis que sois uma espécie de estação de rádio emitindo paz e boa vontade a toda a humanidade. Deveis saber que nesta poderosa consciência, o poder ilimitado da poderosa presença Eu Sou flui para cada indivíduo, dando-lhe aquilo que ele está pronto para receber, trazendo instrução e decisão a todos. Deveis estar conscientes de que vossa mente é um centro divino tão poderoso que em qualquer momento podeis tomar decisões rápidas e acertadas através do poder do amor divino. Reconhecei que vossa mente é apenas um veículo da grande presença mestra, da poderosa presença Eu Sou dentro de vós e que tendes que obedecer a presença interna em todo momento. Ordenai-lhe que atue sempre com decisão, atenção e rapidez e que todo o sentido de incerteza humana seja consumido para sempre. Hoje é o ponto focal de 10.000 anos, o começo de outro ciclo de 10.000 anos, no qual os grandes seres de Vênus, que sempre foram um instrumento na elevação da humanidade e da nossa Terra, estão presentes neste dia, derramando a toda a humanidade uma poderosa radiação. Isto trará mais rapidamente uma estabilidade
e confiança maiores nos corações de muitos dirigentes públicos e fará que tenham um forte desejo de restabelecer no mundo a confiança e a prosperidade e fazendo-os sentir um amor mais profundo e lealdade para seu progresso como nunca houve antes. Muitos terão aprendido que não podem governar a humanidade com mão de ferro, porque estão vendo que o excesso de autoridade que tanto desejam ter sobre os outros está sendo devolvido a eles mesmos para a sua redenção. Se esta lição puder ser gravada suficientemente por eles, uma grande calamidade será evitada. Neste período de aceleração, pode-se fazer em 20 anos coisas que em outros tempos levariam 100. Descrição do conclave de Ano Novo no Royal Teton por Saint-Germain, 1º de janeiro de 1935. Com grande alegria, relatarei brevemente algo da atividade que se desenvolveu à noite no Royal Teton. 214 mestres ascensionados estavam presentes e os 12 de Vênus, o olho que tudo vê, tinha a ação mais poderosa até hoje conhecida. Grandes raios de luz foram colocados permanentemente nas principais cidades da Europa, Índia, Japão, Austrália, Nova Zelândia, África e nas 3 Américas. Estabeleceu-se também uma atividade semelhante ou radiação da Cidade Dourada e Shambhala, instituindo uma atividade tríplice para a bênção da humanidade. Está sendo feito todo o esforço possível para impedir, tanto quanto se possa, a atividade destruidora no mundo. A atividade dos 3 meses passados foi altamente alentadora e temos grandes esperanças para este ano. Como respeitamos sempre o livre-arbítrio da humanidade, somente podemos confiar em sua cooperação harmoniosa com a radiação consciente que se derrama da mencionada atividade tríplice. Houve emanações de luz enviadas pelo grande mestre de Vênus, Jesus e o grande diretor divino, como nunca havia visto em minha experiência. Os que têm estado a par de meus esforços sinceros para a bênção das Américas uniram-se a mim com todo o poder para realizar todo o possível que a lei cósmica e a lei do indivíduo permitirem. As leis cósmicas estão dando cada dia mais liberdade de atuação a esta atividade, o que nos alenta muitíssimo. Muitos estudantes estiveram presentes à noite, pelo que estou muito agradecido. Há muitos detalhes da atividade que não posso revelar neste momento, porém asseguro a todos que foi uma maravilha, além de toda descrição. A grande hoste de mestres ascensionados uniu-se ao meu amor, luz, bênção e opulência para os estudantes e para o mundo, e que este ano não tenha paralelo quanto à sua felicidade para a humanidade. Na plenitude de meu amor, Saint-Germain.